torcedor, um grande e forte abraço, boa noite. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Horas 3 minutos, hora esportiva do Brasil. Boa noite, Bandeirantes ao vivo para falar de Campeonato Brasileiro. A Série B está chegando na sua segunda rodada. Estádio da Serrinha em Goiânia, neste momento 29 graus a temperatura. Para receber um jogão importante, o Goiás, o time dono da casa, vai receber a Associação Atlética Ponte Preta. Os dois estrearam com empate na primeira rodada. 1-1, a Ponte empatou com o Coxa Branca em casa com gol de Joilson. O Goiás vem de empate com o Ceará, 1-1, porém fora de casa, na Arena Castelão. E agora os dois buscam a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. E esse é o jogo que vamos acompanhar com toda a equipe de Carlos Batista no FM 85.7 no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, nos aplicativos espalhados por toda a internet brasileira e mundial. Dos principais anunciantes do rádio esportivo do Brasil, para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital, não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, acesse aromadeservas.com.br. Telenorte, fim de mês imbatível na Telenorte, ofertas para fechar o mês com obras de ouro para você. E toda loja em até 10 vezes sem juros no cartão Telenorte. Acesse telenorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 33 70 25 50. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Em futebol na Bam Bam Bam, 18h05, hora esportiva do Brasil. A Bandeirantes já aquecendo os motores. Você estava em rede com a vitória corintiana maiúscula para cima do Fluminense por 3-0. Ulisses Costa transmitiu. O Corinthians tirou o pé da jaca. O Corinthians foi pra cima, venceu e convenceu. Agora é Série B, agora é Goiás e Ponte Preta, jogão que vamos transmitir pra você. Você, torcedor da Ponte, já vai chegando, já vai deixando seu like pra mim no YouTube, já vai espalhando por ali, que a melhor transmissão com emoção é aqui na Bandeirantes de Março de Carlos Batista. 18h06, 29 graus a temperatura em Goiânia. E vamos confirmar a partir de agora os destaques que farão a nossa jornada esportiva. Começando com a Ponte Preta, macaquinha do técnico João Brigatti, que prometeu ímpeto maior no duelo contra o Esmeraldino, em comparação com o empate na estreia em casa contra o Coxa Branca. Repórter Bandeirantes, ele sabe tudo da Ponte Preta. Alô, Vladimir Catarino, boa noite, Vlad. Oi, Roger, boa noite a você. Uma noite muito especial para o amigo ligado na Bandeirantes, mais especial ainda a você, torcedor ponte pretano. Macaca vem para a segunda partida dentro desta Série B do Campeonato Brasileiro. Você disse, estreou com um empate contra o Coritiba no Majestoso e agora vai fora de casa contra o Goiás na Serrinha. E tem mudanças, 3 alterações de nomes e também alteração no esquema tático. Volta a jogar no esquema com 3 zagueiros, esquema esse que deu muito certo no Campeonato Paulista, não foi usado na primeira partida e agora será utilizado neste jogo. Além disso, Elvis, Gabriel Novaes e Ramon Carvalho saem do time. A grande novidade é Gé. Ficou de fora contra o Coritiba, resolveu assuntos administrativos com a Ponte Preta, está de volta, é titular daqui a pouco, Roger. O Gé está de volta, o 9 vai jogar hoje pra cima do Goiás. Eu quero o gol do Gé, ele não perdoa, ele é o tal, ele é fatal. Se a cabecinha estiver no lugar,
Ele vai realmente ser letal hoje para a equipe da Ponte Preta, que vai enfrentar o Goiás do técnico Márcio Zanardi. Esse Goiás que também não vence há 4 jogos. E a manchete do Esmeraldino com você, Vladimir. E tá cheio de problemas. São 5 desfalques que tem o técnico Márcio Zanardi para escalar o time. Não tem a presença do zagueiro Edu, o volante Juninho e o atacante Ângelo Rodrigues, atualmente em transição do departamento médico voltando para campo. Não tem também o meia Regis, ex-Guarani, e o zagueiro Messias, ex-Santos. Ambos estão entregues ao departamento médico com lesões musculares, mas confia num velho conhecido do torcedor ponte-pretano. Paulo Baia é titular nesse ataque esmeraldino. Estádio da Serrinha, estádio Railé Pinheiro, localizado no setor Bela Vista, um bairro nobre de Goiânia. Pertence ao Goiás, esse estádio é um bonitinho estádio, capacidade para 4.500 torcedores, mas nunca atingiu esse público desde a sua inauguração em 1995, no amistoso contra o Kashima Antlers. No estadual, teve uma média baixa de público de 4.800 torcedores por jogo. Comentaristas bandeirantes que farão o jogo comigo. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, boa noite. Boa noite, Roger. Um grande abraço a todos. Esperamos uma jornada ótima pelos lados da ponte. Vem um esquema tático diferente, uma escolha de jogadores diferente. Eu gosto. Luiz Aquim vem como terceiro zagueiro. Ele coloca no meio campo Dudu Vieira ao lado do Emerson como volantes de marcação. Tira o Elvis do time, acrescenta o Dodô e coloca o Gé. O Gabriel tá gripado. Ao lado, lá na frente, do atacante Matheus Regis. Gosto dessa escalação, ele espelha o esquema tático do Goiás. Vem num 3-5-2 para jogar fora de casa, preserva um pouco o Elvis, deixa no banco de reservas. Enfim, teoricamente, antes da bola rolar, eu gosto das escolhas do técnico Brigatti. Só que tem o jogo, tem o Goiás que é muito forte, tem bons jogadores, mas as escolhas do Brigatti me agradam, Roger. Gleger Zorzin, a visão técnica da equipe de esportes da Bandeirantes. Alô, Glegaço, boa noite. Tudo bem, Roger? Boa noite, um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Rapaz, eu gostei do time, hein? Gostei da escalação. O João Brigatti vem num espelhamento de jogo, né? Espelhamento tático contra a equipe do Goiás. A equipe do Goiás é um bom time, tá jogando em casa, mas eu gosto das mudanças. Acho que volta pro tradicional 3 zagueiros, que o João gosta tanto, né? E aí você libera um pouco mais os laterais, Risso e o Luiz Felipe. Acho que essa é um dos pensamentos do João Brigatti para esse jogo, dá um pouco mais de amplitude pro time. Bota o Elvis no banco e a volta do Gé, né? Falei durante toda a semana isso, que eu gostaria de ver o Gé novamente atuando, novamente em campo, jogando, porque ele é um baita de um jogador e a ponte, o time, precisa de um jogador como o Gé. É um jogador de referência, é um jogador brigador que está sempre ali incomodando e é um artilheiro. Então tá de volta o Gé e eu gostei da escalação do João, viu, Roger? Ponte Preta vem de 4 jogos sem vencer, com 2 empates e 2 derrotas. A equipe oscila muito fora de casa na temporada. 3 vitórias, 4 derrotas em 7 jogos disputados. Não empatou jogando fora de casa. Ou vence ou empata, oscila muito. O Goiás vem de 4 partidas também sem vencer, com 3 empates e 1 derrota. Só que em casa não perdeu ainda como mandante na temporada, com 6 vitórias e 3 empates. Ele vai estar no intervalo Bandeirantes depois do jogo no apito final e com bola rolando no plantão esportivo mais bem informado do Brasil. Porque na Bandeirantes o gol sai antes com ele, Edu Pinheiro. Boa noite, Edu! Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Um forte abraço mesmo, uma alegria estar com vocês aqui em mais uma jornada. Eu volto já já com detalhes do Em Dia com a Bola. Deixa eu correr aqui que é coisa longa. Botafogo e Atlético Mineiro comandam a Série A e a Série B. Santos, Sport, Chapecoense e Operário, por enquanto, comandam. Equipe técnica Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Zuffi. Já já o Em Dia com a Bola. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Tem
Tem nova loja do Iga Atacado chegando em Campinas. Em breve inauguração no bairro Bela Aliança, região do Satélite Íris. Atenção! O Iga está contratando seus futuros colaboradores. Se você quer fazer parte do time Iga Atacado, mande seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. São mais de 250 vagas entre repositor, operador de caixa, operador de empilhadeira, conferente, estoquista e muitas outras. O Iga Atacado está esperando você. No trânsito, a segurança é prioridade e fazer as revisões do veículo é fundamental. Um dos itens mais importantes é a troca do fluido de freio. Por isso, você pode contar com o fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e não coloque a segurança da sua família em risco. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Fim de mês imbatível da Telenorte para você fechar o mês com a obra de ouro. Confira as ofertas. Vedaprim Fest 5 quilos, R$ 129,90 cada. Massa corrida Souvenir para interior 25 quilos, R$ 86,90 cada. Argamassa Portocol 20 quilos, R$ 29,90 cada. Ofertas válidas até 30 de abril. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telenorte. Fim de mês imbatível é na Telenorte. Vem! Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Muito bem, Dia com a Bola, Série B. Começou na sexta-feira, Sport 2, Vila Nova 0, Ituano 0, Operário 2, Avaí 0, Santos 2... Guarani 0, Chapecoense 1. E Claudinho Oliveira foi demitido, né, mas é técnico do Guarani. Ontem, Paysandu 1, Botafogo, Ribeirão Preto também 1. Ontem, CRB 0, Amazonas também 0. E no Independência, ontem à noite, América Mineiro 2, Novo Horizontino 0. Terminou há pouco, Coritiba 1, gol do Brandão no finalzinho, Brusque 0. Agora à noite, só Goiás e Ponte. Amanhã, termina com Mirassol e Ceará. O Brasileirão é o seguinte, ontem, aqui em São Januário, Vasco 0, Criciúma 4 e o Ramon Dias foi demitido, não é mais técnico do Vasco. Cuiabá 0, Atlético Mineiro 3 e ainda ontem, Bahia 1, Grêmio 0. Hoje pela manhã, Maracanã, Flamengo 0, Botafogo 2. O Fogão é líder do Brasileirão, gols de Luiz Henrique e Savarino. Terminou no Mineirão, Cruzeiro 3, Vitória 1. Ulisses Costas narrou aqui, Corinthians 3, Fluminense 0. 18h30 tem Juventude Atlético Paranaense, tem Fortaleza e Bragantino, 20 horas no Beira-Rio, Internacional e Atlético Goianiense. Com detalhe, todo trio e todas são mulheres. Ao todo, 10 mulheres. Somando o trio, mais todo o pessoal do VAR, só mulher hoje para Internacional e Atlético Goianiense. E amanhã um grande clássico no Morumbi, São Paulo e Palmeiras. Na Série C, ontem São Bernardo 4, Tombense 2. E amanhã teremos CSA e a Ferroviária. Atenção, brasileiro da Série D. Patrocinense 0, Água Santa 2, Inter de Limeira 1, Pouso Alegre 0 e amanhã tem Maringá e Santo André, são os 3 paulistas. Na Série A3, ontem, Votuporanguense 1, Grêmio Prudente 0. O Votuporanguense é campeão da Série A3 e ambos sobem para a Série A2. E infelizmente não deu para o Vôlei Campinas, hoje no ginásio Geraldão em Recife. Pela Superliga finalíssima, SESI Bauru 3-0 no Vôlei Campinas, 25-16, 25-23 e 25-20. E aqui na Bandeirantes você ficou em Dia com a Bola.
Venha conhecer a vista mais charmosa de Campinas e vivenciar uma experiência gastronômica com o melhor da Itália contemporânea em um ambiente muito intimista e charmoso. A comida mais saborosa da cidade, acompanhada de um atendimento de excelência. Agora com novidades, a nova unidade da Rosticerie do Famiglia Gianni em Vinhedo. Estrada da Boiada 800. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Informações e reservas 19 3294 2087. O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor Ponte Pretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Acesse o site novotc10.com.br e confira todas as possibilidades. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Não perca a chance de conquistar seu 0 km. As quase 40 lojas do Grupo Germânica se uniram no fechamento de mês e prepararam ofertas exclusivas para você comprar seu veículo dos sonhos. Confira! Bônus de até 60 mil, taxa zero e lote especial de seminovos a preço de custo. Escolha entre Germânica, Volkswagen, BMW, Mini, Kia, Jeep, Ranger, WM, Tennessee, Harley Davidson, Nipônica, Toyota e Volvo Scandinavia e encerre o mês de veículo novo. Visite a loja mais próxima e confira. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Semana do Fazedor Loja do Mecânico. Compressor de ar 24 litros Tecna, R$ 899,90. Oferta válida até 4 de maio. Nas compras acima de R$ 250, você concorre a uma moto Ninja e 10 CG Titan. São 11 chances de ganhar. Visite a Loja do Mecânico em Campinas, na Rua Carolina Florence, 1364, Jardim Guanabara. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Futebol é com a Bandeirantes, vai lá, vai lá, vai lá. Alô, torcedor, 18h20, hora esportiva do Brasil, Goiânia, estádio da Serrinha. Neste momento, a irrigação artificial, né, Vladimir? Para deixar o gramado como, hein, Vladimir? Molhadinho, molhadinho tá o gramado da Serrinha, viu? E você prefere assim, né, Vladimir? Sempre, né? A bola rola melhor, tudo entra mais fácil quando tá molhadinho, é o que acontece, por isso o gramado é irrigado. Daqui a pouco as equipes em campo, Roger. Daqui a pouco as equipes em campo. Boa presença do torcedor que vem. O torcedor vem para acompanhar o Goiás, sentindo um bom momento nesse começo de campeonato. A Ponte não quer nem saber e vai para cima. E vem aí na Bandeirantes. Aumente o volume do rádio do seu dispositivo, porque a Bandeirantes informa com o repórter Vladimir Catarino. A ficha técnica do jogo para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Para mostrar o seu valor e para buscar a primeira vitória nesta Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta de João Brigatti vem a campo com Pedro Rocha, é o goleiro 1. Volta ao esquema tradicional com 3 zagueiros. Luiz Aquim, boliviano, 23. Joilson, autor do gol contra o Coritiba, 13. Sérgio Rafael, meia dúzia. Ala direita tem Luiz Felipe, 14. Ala esquerda, Gabriel Rissel, 33. No meio campo tem Dudu Vieira, 5. Emerson Santos, 8. E Dodô, 7. No ataque,
77 para Matheus Regis e 9 Gé. Repeteco da Macaca, de Pedro Rocha 1, Luiz Saquim 23, Joilson 13, Sérgio Rafael meia dúzia, Luiz Felipe 14, Dudu Vieira 5, Emerson Santos 8, Dodô 7, Gabriel Risso 33. No ataque, 77 para Matheus Regis e 9 Gé. No banco, Brigatti vai ter à sua disposição para 5 alterações. William, goleiro 12, Igor Inocêncio 2, Edson 3, Elvis 10, Iago Dias 11, Castro 15, Emerson 18, Ramon Carvalho 21, Lucas Bochecha 25, Zé Mário 31 e Vinícius 98. Eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás e vou vibrar até o peito me doer, até perder a voz, eu sou Goiás. Rebaixado da Série A para a Série B do Campeonato Brasileiro nesta temporada, Goiás estreou na primeira rodada com empate contra o Ceará. O time está escalado com Tadeu, é o goleiro 23. Tem Lucas Ribeiro 14, David Braz 4 e Edson Felipe 19, são zagueiros. Na direita, Dieguinho 20. Na esquerda, Sander meia dúzia. Meu campo tem Marcão 77, Rafael Gava 8, Thiago Galhardo 33. No ataque, 7 Paulo Baia, 31 Wellington Matheus. Repeteco do Goiás de Tadeu, também Lucas Ribeiro, David Braz, Edson Felipe, Dieguinho, Marcão, Rafael Gava, Wellington Matheus, Thiago Galhardo e Paulo Baia. O banco de reservas de Márcio Zanardi tem Ezequiel 41, Ian Souto 3, Wellington 5, Ivan Torres 11, Cristiano 12, Pedrinho 17, Breno Herculano 18, Johnny Lucas 21, Diego Caito 22, Natan Melo 70, Luiz Henrique 88 e Alejandro com a 90. Arbitragem do jogo. O trio principal vem todo do Maranhão. O árbitro é Paulo José Souza Mourão. Assistente 1, Antônio Adriano de Oliveira. A assistente 2 é a Edna Cristina Santos Ferreira. Quarto árbitro é goiano, Gabriel dos Santos Queiroz. E no VAR estará o carioca, Felipe George Bennett. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. O jogo, não tenha dúvida de que vai ser duríssimo. Jogo importante para o time da Ponte se recuperar na competição depois do empate, jogando em casa. É a segunda partida ainda, mas é importante demais, né? O João muda o time, eu gosto da mudança. Acho que traz novamente para os 3 zagueiros, volta o Raquim, que é um cara experiente, é um cara que acostumado com jogos desse tipo, né? O Sérgio Rafael conseguiu se recuperar, está de volta também. Joilson foi muito bem no primeiro jogo. Adianta um pouco os 2 laterais, né? Deve ter um time um pouco mais com amplitude e é importante isso, jogando fora de casa. E outra coisa, tem que ter espaço esses homens de meio de campo. Nós vimos na última partida muito congestionado o setor, né? Jogando com 3 volantes. Apesar do Vieira é um cara que desloca, né? Sempre cai ali para fazer a marcação dos laterais. Hoje não vai precisar, né? Hoje adianta os laterais, encontra e aí facilita o trabalho dos volantes. Vamos ver como é que vai se comportar o Dodô também, que está recebendo uma oportunidade. Ele é bom jogador, é um cara que arrasta a bola, eu gosto do Dodô. E na frente, né, o Matheus Regis, que foi muito bem também no primeiro jogo. E o Gé, né, retornando ao time depois daquela confusão toda. Mas o Gé, a gente conhece, a gente sabe que é um cara que quer estar em campo toda hora, quer jogar. Isso é importante demais, está recuperado, né? Espero que ele esteja empenhado, espero que ele esteja concentrado. Né? Ele tem aí alguns desvios aí de atitudes, mas ele precisa saber que está aí mais uma oportunidade, né, para se valorizar ainda mais. Eu espero ver a Ponte bem defensivamente, a hora que tiver a bola com qualidade, chegando e principalmente, viu, CH, concentrado, porque hoje para mim é um jogo que tem que estar 100% ligado na partida. E você, o que espera do jogo, CH? Essa entrada do Dodô no meio campo e a colocação do Dudu Vieira ao lado do Emerson é o que mais me agrada.
Meio campo é a parte cerebral do time. O Dudu Vieira, na primeira partida diante do Coritiba, jogou em posição errada, fazendo uma função que era necessária, marcar o Jamerson, lateral esquerdo da equipe do Coritiba. Mas ele não joga por aí. Ele rende por dentro melhor. Ao lado do Emerson Santos, na marcação, a Ponte vai estar extremamente bem protegida. E com os 3 zagueiros também. A volta do Luiz Aquim no time titular me deixa muito tranquilo. Ele é muito experiente. Tecnicamente, na minha modesta opinião, ele é o melhor zagueiro entre todos os 7 zagueiros que a Ponte tem. Acho que os laterais não tem problema nenhum. Os 3 melhores zagueiros estão jogando. Acho que Emerson e Dudu Vieira ali na volância, na saída de bola, tem condição de fazer um bom jogo. O Dodô recebe uma grande oportunidade de começar a partida, não é? O técnico Brigatti acha que o Elvis tem que dar uma esperada, uma aguardada. Nesta função por dentro, sendo o articulador, a gente não assistiu o Dodô jogar, mas ele tem condição técnica de suprir essa necessidade. E na frente, jogam os 2, teoricamente, melhores atacantes que a Ponte tem agora. O Gé, não é? E o Matheus Regis. Só que tem um detalhe, diante de todo o cenário que aconteceu, da frustrada negociação do Gé contra ou para o Santos, a gente sabe o que aconteceu. Eu só espero uma coisa no jogo de hoje, que ele jogue futebol, porque é o seguinte, do outro lado tem um zagueiro muito experiente, David Braz, que quem conhece e quem já trabalhou ali atrás do gol, como eu trabalhei durante muitos anos na minha vida, e já fiz jogo do David Braz, ele é um zagueiro provocador. Entende o que eu estou dizendo, né? Então que o Gé tenha cabeça gelada, tranquilidade, siga seu trabalho, porque vocês podem ter certeza absoluta, se tem uma coisa que vai acontecer no jogo de hoje, é o David Braz provocar o Gé, para tirar ele da tranquilidade. Espero que isso nada aconteça, que ele jogue futebol, porque se ele tiver com a cabeça no lugar e jogar futebol, eu tenho certeza, Roger, que ele vai fazer uma boa partida. Evidentemente que depende do todo funcionar para que a bola chegue na frente para o Gé realmente fazer o seu trabalho. Mas a Ponte, para mim, está bem escalada. Espero que na prática as coisas sejam efetivamente positivas. Roger. Valeu, CH, valeu, Gleger. Os comentaristas analisando antes da bola rolar, depois a ficha técnica informada pelo Vladimir Catarino. Tudo certo, os capitães estão por ali. Capitão da equipe do Goiás é David Braz. O capitão da Ponte é Pedro Rocha. Estão com os árbitros da partida, pois não, Vlad? Eu falei no destaque, né, que o Elvis, o Gabriel Novaes e o Ramon perderam lugar no time. O Elvis e o Ramon Carvalho estão no banco de reservas. O Gabriel Novaes não foi relacionado, porque sentiu, né, não se sentiu bem durante toda a semana. Febre, dores no corpo também. Fez nele o teste de dengue, não deu positivo, felizmente. Também deu negativo o teste para Covid-19, ou seja, uma gripe forte, provavelmente. Ele deverá estar de volta na próxima partida da Ponte contra o Amazonas. Roger. Dando uma passada no canal de vídeos da Bandeirantes Campinas no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixa eu abraçar aqui o Maurício Alexandre Almeida Brigatti, acho que aprendeu, né? Teimoso. O Wilson Roberto, finalmente vamos jogar com 11, Elvis fora. Pode até não dar certo, mas quem entra vai correr, marcar o Wilson de Márcio Maringá. Eternamente Ponte Preta, o Valdir Baratella também comentando aqui no YouTube da Bandeirantes. Tá bombando já, hein? Brigatti é o motivo do fracasso da Ponte. Calma, Valdir, o homem mudou o time. Se ganhar hoje, vamos mudar de ideia. Sérgio de Paula, Brigatti só escalou o Raquim porque sentiu a pressão da torcida. Aqui tá a Patrícia também desejando boa transmissão pra gente, obrigado. Paulo Baia e Galhardo vão deitar e rolar. Tem torcedor do Goiás aqui também no chat democrático do YouTube da Bandeirantes Campinas. Obrigado aqui dizendo que eu vou narrar 3 ou 4 do Goiás. É válido. Torcedor contrário também aqui no chat do YouTube. Eu quero ver os Ponte Pretanos também mandando energia positiva. Entra lá, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. À esquerda, Macaca, direito, Goiás vai dar a partida. Ponte apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes.
Alô, torcedor, vamos nessa, Brasileiro Série B, segunda rodada, bola rolando em Goiânia. Bandeirantes FM 85.7, YouTube e Rádio Bandeirantes Campinas, aplicativos da Band, aplicativos de rádio espalhados por todo o Brasil. Bola já está rolando. O Goiás com meias e camisas verdes, aquele verde esmeralda, calções brancos, a ponte de meias brancas, camisas brancas, a faixa preta no peito, calções pretos. Os times em campo com a arbitragem de vermelho e preto. Se manda o time do Goiás, vem com o Marcão na cabeça da grande área, ele vai tocar a bola pela ponta direita, escorou tentando parar o Thiago Galhardo, Wellington Matheus perdeu a bola, se manda o time da ponte, Jé, pegaram Jé por baixo, falta nele com menos de um minuto, já é falta pra Ponte Preta lá pelo lado esquerdo. O Dodô tava na bola, hein, Vlad? O nosso CH já deu a letra, né? O Jé vai ser bastante caçado durante a partida, bola dividida ali no meio campo. Falta pra cima do atacante da Ponte, já cobrada. Primeiro minuto de bola rolando, placar de 0-0, Goiás e Ponte Preta. Um duelo muito equilibrado. 10 vitórias do Goiás, 5 empate, 11 vitórias da Ponte Preta em 26 duelos disputados. A Ponte insistia pelo setor esquerdo com Risso. Vem por baixo, corta na marcação, tira Rafael Gava, o moço de Americana. Ele toca a bola pra Dieguinho, vai pro contragolpe, desarmado, falta nele. Emerson chega cavando forte para baixo das suas pernas, levantando o jogador do Goiás. Mais uma falta em 1 minuto e meio, Vlad. A falta foi cometida ali pelo Emerson Santos, né? Porque agora tem dois, tem o Emerson Santos e o Emerson, esse é o que já estava no elenco Ponte Pretano, vem Goiás. Vem Goiás, aqui pelo setor esquerdo, a bola tentativa lá pelo lado esquerdo com o Marcão. Desarma a Ponte, agora quero ver no contragolpe, vamos Macaca. Toca mal aqui pelo setor direito do Vieira, dá a bola de novo para a equipe do Goiás, escorrega na ponta esquerda, Paulo Baiga dá a bola de presente para Ponte. Desce Ponte, vamos Ponte, avança Ponte. Luiz Felipe, ponta direita, tentou tocar pro Jé, mas o zagueiro chega desarmando. Recuada para o bom goleiro Tadeu. Tadeu sai pro jogo, abrindo a equipe do Goiás para o campo de ataque. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Gourmet, calabresa, toscana, paio, cubanha, muito mais. Encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Descia o Goiás na ponta direita, mas o Sander, quem estava por lá, disputa com Pedro Rocha. Os dois sentem. Os dois sentindo o jogo parado na serrinha, Vladimir. A bola foi enfiada nas costas da zaga ali pro Sander. A bola correu demais, ficou nas mãos do Pedro Rocha. Mas houve um choque antes ali do Luiz Saquim com o Sander, né? Não creio que tenha sido falta não, mas quando caiu o Sander acabou se chocando com o Pedro Rocha, os dois ficaram caídos. O básico a Sanasa já entrega, mas Campinas merece muito mais que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. Você ligado no futebol da Bandeirantes, 3 minutos do primeiro tempo, o jogo segue parado, ainda um choque de Sander com Pedro Rocha. Departamentos médicos em campo para o atendimento. Jogo mal começou, já tá esfriadinho, 0-0 o placar. Começa a segunda rodada para Ponte Preta, que tá jogando em Goiânia. Fim de mês imbatível da Telenorte. Ofertas para fechar o mês com obra de ouro. Argamassa Portocol, 20 quilos, R$ 29,90 cada. Até 30 de abril, aproveite na Telenorte de Campinas, o Shopping Dom Pedro. Parece que a bola vai rolar, hein, Vlad? Tá tudo bem com os caras? Pelo menos já estão em pé, né? Ainda meio dolorido ali o Sander, mas a posse de bola é para a equipe da Ponte Preta com o goleiro Pedro Rocha. Nesse momento, nós temos 28 graus de temperatura em Goiânia, a capital de Goiás. Vai se dirigindo o camisa meia dúzia, Sander ali para fora, vai amarrar a chuteira, vai voltar quando o juiz autorizar. A bola já está rolando mais uma vez no campo defensivo da equipe da Ponte Preta. Vem Sérgio Gabriel, ele empurra a bola curta com o Emerson Santos, domina, usa a perna direita, rola para o seu companheiro de volância que é o Dudu. Dudu pega na bola de perna direita, tocou pela ponta direita aqui para Luiz Aquim. Atenção, passadas largas, passa no meio de campo, vai fazer um break, vai recuar a bola com o Joilson, agora com o Luiz Aquim. Aquim soltando a bola para Emerson Santos, recebeu de Raquim, vai para cima, fez o break, Emerson, lateralmente a bola com Dudu Vieira. Dudu volta atrás para Raquinho, o boliviano. Atenção, passe curto para Dudu Vieira. O Goiás vai adiantando sua última linha, vai pressionando a saída de bola para Ponte Preta para tentar forçar o erro. Bola recuada para o capitão goleiro Pedro Rocha, quebra de perna direita, levantando na cabeça do Sander, que toca, mas toca mal, tenta aproveitar o rebote o Matheus. Atenção, vem para evitar a saída, não consegue. Vem o time da Ponte Preta agora na resposta com o Luiz Felipe, já tinha saído a bola. É bola para a equipe do Goiás bater com 4:40 do primeiro tempo, 0-0 o placar do jogo. Semana do Fazedor, loja do mecânico, compressor de ar 24 litros Tecna, R$ 899,90. Oferta válida até 4 de maio. Fone 19 33 70 25 50. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca.
5 minutos, primeiro tempo. Em Goiânia, o placar Bandeirantes é esse. Goiás 0, Ponte Preta também 0, Edu Pinheiro. Olha, a série bem encerrada, Coritiba 1, Brusque 0, gol do Brandão no finalzinho. E Ulisses Costas narrou aqui, Corinthians 3, Fluminense 0. Antônio Carlos de Melo, um grande abraço. Vini Lopes, obrigado pela audiência. No YouTube, a você com rádio ligado em qualquer parte da RMC, um grande e forte abraço. Fique com a Bandeirantes, aqui você não perde nada e tem escanteio a Ponte, o primeiro do jogo, Vlad. Uma bola dividida, né? A bola foi pela linha de fundo, escanteio que o Dodô cobra. Daqui pra lá, gol da direita, como se fosse no estádio Moisés Lucarelli, o gol da Fepasa. Partiu o Dodô, levantou a bola no primeiro pau, desviada, vai sobrar com o time da Ponte Preta. Tentou ajeitar lá pelo outro lado. Atenção, Risso, abriu bola atrás. Emerson Santos levanta na ponta direita, vai correr para pegar o Dodô. Ele consegue pegar, não tem ninguém atrás, é um toque de calcanhar, espertamente em cima do seu adversário, em cima do Marcão, ganha do arremesso lateral. Na ponta direita, favorecendo a equipe da Macaca. Vem aí a operação de vendas Volks, vale mais a Germânica Volkswagen. São diversos modelos com ofertas limitadas. Vá até a loja mais próxima e conquiste seu 0 km. Não deu lateral para a Ponte não, hein, Vladimir? Deu sim. Vai Luiz Felipe para a cobrança. Cobrou na grande área, a zaga tirou, voltou, Raquinha abriu atrás, atenção, Emerson bateu pro gol! Pra fora, a direita do gol, mas teve desvio. É mais o escanteio, o segundo pra Nega Véia bater em Goiânia, Vladimir. Que perigo, né? Deram liberdade ali. O lance nasceu de uma cobrança de arremesso lateral. Dudu Vieira ajeitou pro Emerson Santos, que bateu forte. Desvio na zaga, linha de fundo, é outro escanteio. O Dodô, de novo na cobrança. Vai Dodô com seu cabelão descolorido. Parece o Vladimir há 3 anos atrás. Estava numa moda esse Vladimir de descolorir o cabelo. Aí... fazia sucesso à época, hoje não mais. Não mais. Dodô pra bola, primeiro pau. Tira a zaga do Goiás para ser o terceiro escanteio consecutivo. O Goiás reclama, diz que não, mas foi, claramente. 2 jogadores meteram um cabeção na bola, Vladimir. Isso, tinham 2 na marcação. Quem estava lá tentando o cabeceiro, o zagueiro Joilson. Terceiro escanteio, mais um da Ponte, Dodô novamente. Na pressão a Ponte, vamos Ponte, desce Ponte. Atenção, é Dodô, de lá pra cá, gol da direita. Vai Dodô, capricha, bota veneno. Não perdoa não, Ponte. Eu quero fatalidade, eu quero letalidade. Vamos lá, Ponte. Eu quero que você seja fatal nessa. Partiu o Dodô, um pouco mais alto agora no segundo pau. Sai nela o goleiro Tadeu. E dá um soco pra tirar dali. Raquim ficou com ela, recua a bola. O último homem da Ponte Preta volta o rebote aqui pelo meio pra Dudu Vieira. Encontra atrás o goleirão Pedro Rocha. Tem que tirar daí, não pode brincar. Afasta daí, refrigerando a pátria Ponte Pretana. Sicredi do Segunda Consórcio do Cartão, a carteira digital não é só dinheiro. É poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Quase 8 de bola rolando, domina o time do Goiás, vem com o Rafael Gava. Gava abre essa bola pela direita, Dieguinho vem, recolhe, solta a bola, vai soltar ou vai prender? Ele prende, rompe a linha divisória do campo, vai pra cima, a bola sobrou com 77, Marcão tentou abrir, mas abriu errado, dá bola de presente para Alvinegra, lá vem a veterana campineira, bate na bola do Duvier, levantando lá na ponta, vai Gé, o Gé contra 2, ele é grandalhão, trombador, vai pra cima, bem na marcação, Dieguinho recua para o goleiro Tadeu, que arma o jogo para a equipe do Goiás. O toque da informação, pois não, Edu? Olha, Brasileirão, gol do Juventude, Eric Faria, 7 do primeiro tempo, lá em Caxias, Juventude 1, Atlético Paranaense 0. O jogo tá pegado, hein? Jogo tá pegado, hein, Vladimir? Tá doido, hein, Glegão? Eu só queria saber, quer dizer então que o Catarino pintava os cabelos? Descoloria, na verdade, o Gleger, descoloria. Depois a opinião do CH sobre isso. Você quer falar, CH, sobre o assunto capilar nesse momento? Não, o diretor para assuntos capilares aqui não sou eu, é Gleger Jorginho. Quem sou eu para dar qualquer tipo de opinião? CH, mas você já imaginou o Catarino com o cabelo descolorido ou não? Eu, sinceramente, se ele tomou essa decisão, eu tô do lado do trepidante. Tá bom. Lá veio o Goiás, vem pelo meio de campo, atenção, Rafael Gava, abriu na ponta direita, erra muitos passes o Goiás no campo de ataque na peça ofensiva, a Ponte sempre aproveitando, o Emerson Santos rolou com Risso, voltou com o Emerson Santos e troca passes agora no seu campo defensivo, o básico a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico, Sanasa é muito mais do que saneamento. Vem pro jogo, a Ponte mais uma vez, sempre ele, Emerson pega na bola todas as vezes e vem pra cima dele o Marcão, dá um jogo duro de corpo, o Arthur não pega a falta, o Goiás vem para o campo de ataque, bola escapuliu aqui pelo setor esquerdo, porção pro solo, o Thiago Galhardo, é falta nele, é falta e olha o cartão aí, cartão amarelo, Vladimir. Primeiro do jogo pro camisa 23, Luiz Raquim, né, o zagueiro boliviano tá voltando ao time nesse jogo,
acabou cometendo uma falta mais forte ali no meio campo, segurou, na verdade, o Thiago Galhardo. O árbitro deu cartão amarelo, portanto, para Luiz Saquim. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 10 minutos, primeiro tempo. Estádio da Serrinha em Goiânia, 0-0, Goiás e Ponte Preta, Edu. O prefeito e vice-prefeito de Americana foram lá para Jaú e o Rio Branco subiu, hein? Da quarta para a terceira, 15 de Jaú 0, Rio Branco 3. Rio Branco subiu e a Francana 0-0 com o CSA Brasil também subiu a Francana. Rio Branco e Francana subiram da A4 para a Série A3. Bandeirantes. Aqui falta para a equipe do Goiás. Levanta a bola, Sander. Tira a zaga alvinegra. Volta o rebote. O chute forte do Dieguinho, mas sem direção. Pra fora, pela linha de fundo, Vladimir. Pegou até com força na bola, mas sem direção alguma. Foi direto pela linha de fundo. É apenas tiro de meta para a equipe da Ponte Preta cobrar. Paulo de Tarso, obrigado pelo carinho. Tá acompanhando a gente pelo YouTube com imagens da nossa equipe. Os nossos comentaristas, o nosso âncora, o Vladimir Catarino e o narrador que vos fala. Eu quero dar uma passada pelos comentaristas, começando com Gleger e o jogo, 11 minutos, 0-0, Gleger. Eu gosto da postura ponte pretana. Você vê que ela chega em alguns momentos, já teve aí alguns lances de bola parada. Igual para igual, né? O jogo é equilibrado, viu, Roger? Gosto, mas gosto da postura, principalmente defensiva da Ponte. É aquilo que nós esperávamos mesmo, né? Os três zagueiros e um pouco mais de amplitude para os laterais. Falta um pouquinho mais o risco, né? Aparecer um pouco mais no jogo, né? Luiz Felipe tá bem, tô gostando. Acho que a estratégia da Ponte é muito boa para enfrentar o Goiás e ela tá fazendo um bom jogo. CH, eu sinto o time do Goiás um pouco afoito na peça ofensiva no primeiro tempo, hein, CH? É que a postura defensiva de posicionamento da Ponte tá legal, até agora tá agradando. A Ponte está surpreendendo no jogo. Evidentemente que nós não tivemos uma grande oportunidade. Teve aquele lance do Emerson Santos, que a Ponte chegou bem. O Goiás não incomoda tanto, o jogo está equilibrado, mas eu gosto do início da Ponte. Edu Pinheiro chamou, falou. Olha lá no Castelão, gol do Fortaleza. Kervin Andrade em Fortaleza 1, Red Bull Bragantino 0. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontra a loja mais próxima de você acessando rochaautopeças.com.br. 12h50, etapa primeira de jogo. Falta para o Goiás bater na intermediária, Vladimir Catarino. E olha a conferência, são 6, 7 jogadores do Goiás para decidir como vai ser feita essa cobrança. Deve ser ensaiada, né? Pelo tanto que estão conversando. David Braz está por ali, também está o Paulo Baia que na Ponte cobrava faltas assim de longa distância. Roger. O Edu falou aí do acesso do Rio Branco, subiu, vai fazer a final da Série A4 contra a Francana. Chegando o Rio Branco nesse momento em Americana, sendo recebido por milhares de torcedores. Uma caravana, desvio aberto em Corpo de Bombeiros. É legal, o futebol da região sempre se fortalecendo. E o Rio Branco, que é um time mais do que centenário, né? 110 anos de fundação, subindo para uma Série A3 e mostrando o próprio Velo Clube, né, voltando para a primeira divisão, que o futebol da região precisa ser mais forte e mais respeitado, com certeza. Tiro de meta para bater o time da Ponte Preta. Vai tomando distância Pedro Rocha para fazer a cobrança. Linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Gourmet, calabresa, toscana, paio, cubana e muito mais. Encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Quinto sinal marcou 18h45, hora esportiva do Brasil. Sai jogando errado a Ponte pelo setor esquerdo. Passe muito forte para o Risso. O argentino nem viu a cor da bola. Ela sai arremesso lateral. Já batido pelo time esmeraldino. Vem com o Dieguinho, recua a bola, entregando atrás para o Lucas Ribeiro. Faz a triangulação, abrindo com o David Braz. David Braz, que apesar de muito experiente, quando se olha a carinha dele, parece sempre aquele rapazinho novinho do Santos, né? Impressionante. Ele deve dormir no formol. Deve usar a mesma tática aí que o Gleger Zorzinho, que está cada dia mais novinho. Parece um sub-20 do Guarani. Bola tocada pela ponta direita para a equipe do Goiás. Forte demais, chegou o Sérgio Gabriel. Na sobra, colocando para fora, a bola sai. Arremesso lateral para a equipe da casa bater. 14 de bola rolando. Placar de 0-0. Você ligado no futebol da Bandeirantes. E na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
Rasga Paulo Baier, toca a bola lá pela ponta direita, vem Galhardo, escorou o setor direito para Dieguinho, vai levantar, devolvendo para Paulo Baier, subiu no meio do caminho o Joilson para tirar, rebote volta para Risso, um balão na bola até tirar dali, não chega a sair, caiu com Dieguinho pelo setor direito, vai apertando agora Goiás, quem ataca mais no jogo é o Goiás, depois da Ponte no começo do jogo ter um momento com 3 escanteios consecutivos, agora o Goiás é quem aperta, vem com o Brás tocou lateralmente para o camisa 7, o 7 dos caras é o Paulo Baia, ex-Ponte, faz a inversão de jogo, soltando a bola lá do outro lado para Lucas Ribeiro, é zagueiro, mas está curtindo uma de volante, já tocou para outro que é zagueiro, mas está de lateral esquerdo, lá vem David Braz, levantou na boca do gol, subiu a zaga da Ponte para tirar com o Luiz Raquim, rebote vai voltar para os caras, Marcão escorou para quem vinha atrás, é o Edson, abriu de novo, olha o David Braz, aqui pelo setor esquerdo em frente ao banco da Ponte, de está o Brigatão tá bravo, hein, nesse momento manda no jogo Goiás, vai trocando passes, todo o Goiás no campo de ataque praticamente, e o toque eletrônico da Bandeirante apontando 15 minutos, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca 15, primeiro tempo. Goiânia, estádio da Serrinha, Goiás e Ponte 0-0. Edu Pinheiro. Pela manhã em Maracanã, Flamengo 0, Botafogo 2. À tarde encerrado, Corinthians 3, Fluminense 0. Bandeirantes aqui acompanhando o ataque com Dieguinho, ponta direita, bateu pro gol, bateu, defendeu o goleiro. Pega firme o goleiro, espalmando numa boa chegada da equipe da casa, Vladimir. Leva perigo o Goiás quando chega, anima o seu torcedor também. Desta vez estava atento o Pedro Rocha para fazer a defesa. O Goiás nesse momento, Gleger, vai gostando um pouco mais do jogo, vai jogando, ficando mais com a bola permanecendo no seu campo de ataque. Isso é ruim para a Ponte, hein? É ruim e assim, é claro que já era esperado, né? Essa pressão do time de Goiânia. Porque tá jogando em casa, teve também um resultado de empate na primeira partida. O que não pode é dar espaço que deram ali para finalização. A Ponte tá jogando com 2 volantes e 3 zagueiros. Alguém tem que encostar, alguém tem que diminuir esse espaço entre as linhas. 16 minutos, falou Gleger. Wellington Matheus, camisa 31, Thiago Galhardo, camisa 33, os dois estão dando um sufoco danado na zaga da Ponte lá pelo outro lado. 16:57, bola rolando o primeiro tempo. Futebol na Bandeirantes com aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br. De novo cai por lá o time do Goiás, vem com o Dieguinho. Atenção, botou para correr, soltou. O Galhardo vai chegar, chegou. Mas a bola já tinha saído. O árbitro da partida, que é do Maranhão, Vladimir, tá apontando o tiro de meta. Valeu pelo esforço do Thiago Galhardo, né? Mas o assistente apontou, o árbitro confirmou. A bola já havia ultrapassado a linha, por isso é tiro de meta para Macaca. Bom, nesse momento, olhando aqui as estatísticas, 63% de posse para a equipe do Goiás e 37% para a equipe da Ponte Preta. O básico, a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. Tiro de meta para bater o goleiro Pedro Rocha. Tô vendo aqui o Márcio Zanardi com a sua carequinha. Tá andando para lá, para cá. Empatou o primeiro jogo. Fez um bom campeonato paulista no São Bernardo. Foi logo contratado pela equipe do Goiás Esporte Clube. E tá aí conhecendo, né? Como é que funciona a torcida do Goiás. Porque tá estreando em casa no estádio da Serrinha. E pelo que me consta visualmente aqui, Vladimir, um belo público para receber o Goiás na sua estreia em casa. A Serrinha não é um estádio tão amplo, né? O pessoal fica mais juntinho. Mas mesmo assim, é bom o público sim presente nesta noite lá no Ailê Pinheiro. Fim de mês imbatível da Telenorte. Ofertas para fechar o mês com obra de ouro. Massa corrida souvenir para interior, 25 quilos, 86,90 cada. Até 30 de abril. Aproveite na Telenorte Campinas, no Shopping do Pedro. Bola aqui atrás com o Edson, zagueirão da equipe da casa. Ele abre lateralmente, soltando para o outro zagueiro, que é Lucas Ribeiro. Lucas vem com a dominada, entrega de perna direita lá na ponta direita para Dieguinho. O lateral direito dos caras já soltou a frente, tabelou com o Galhardo para infiltração do Wellington Matheus. Rasga a zaga da Ponte. Tira o Sérgio Rafael lá do outro lado, soltou bola com o Risso. Tem dificuldade para sair para o jogo. Estão lá presentes os atacantes, forçando a saída de bola da Ponte. Sérgio Rafael com ela, perna esquerda, limpa o lance, mas praticamente rifa a bola. Opa! Caiu o jogador da Ponte, pediu uma falta sem bola, dizendo que o seu adversário agiu com o cotovelo.
mas já se levantou também, segue o jogo, hein, Vladimir Catarino? Não funcionou a artimanha do jogador da Ponte, não. O árbitro não caiu na dele, não, né? Disse que nada aconteceu, mandou o jogo seguir. O Goiás segue no ataque. David Braz recebe a bola, tocou para Gava, devolve pela ponta esquerda para Paulo Baiga. Chega rasgando bem na bola, tira Emerson Santos, botou para correr. Vamos, Ponte, desce Ponte, Gé na boca do gol, foi empurrado! O árbitro vai dar o quê? Penalidade máxima para Ponte Preta! Gé escapuliu, engatou uma quarta, pisou na área, o zagueirão, chega para lá, empurra o jogador da Ponte que fatalmente faria o gol, Vladimir. O Gé saiu na base da velocidade e deu uma freada, na verdade, né? Deixou, aparentemente, o corpo exatamente para receber o combate. Até porque a bola ia surgir ali na dividida com o goleiro. Acabou sendo derrubado pelo Edson Felipe. O árbitro marcou o pênalti. Não foi assim uma falta assintosa, né? Mas a arbitragem marcou pênalti para Ponte Preta na jogada do Gé. Gleger, foi pênalti. Carlos Henrique, CH, foi pênalti. Houve contato ali, né? Houve, né, contato ali pelas costas. Pra mim, houve o toque. Empurrão, Pra mim, pênalti. E aí, CH? A mão nas costas. Não foi empurrão, não foi pênalti. Mas houve um empurrão. Eu acho que a arbitragem está correta. Cartão amarelo pro Edson Felipe, primeiro cartão pro Goiás, pelo pênalti cometido, camisa 19 do Goiás. Segundo cartão no jogo, primeiro para o Luiz Hakim, boliviano da Ponte Preta, outro cartão agora o Edson. Zagueiros amarelados nesse momento, 21 minutos, tá com a bola debaixo do braço, Gé, tá com fome de gol, e a conferência ainda para cima do árbitro é impressionante, Vladimir. Os caras não aceitam a marcação do pênalti lá em Goiânia. Então, o árbitro realmente... foi muito firme na marcação, né? Claro que os jogadores do Goiás vão reclamar, mas agora parece que não vai ter motivo para reclamação, não deve autorizar a cobrança do pênalti. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontra a loja mais próxima de você, acesse rochaautopeças.com.br. É pênalti para a equipe da Ponte bater. Vai Gé para a cobrança, ele tá de volta. Ele é o matador, ele não perdoa o cheiro do gol. Fatal, Gé. Toda a nação ponte-pretana na ponta da sua sapata, garoto. 21:45, estádio da Serrinha, gol da direita. Mãos na cintura, olha fixadamente para o ótimo goleiro Tadeu, que é ídolo goiano. Vai partir autorizado pelo árbitro do Maranhão. Vai Gé pra bola, perna direita, bateu. Defendeu Tadeu. Vai firme no canto inferior direito, espalma a cobrança do pênalti de Gé, Vladimir. Bateu mal o Gé, né? Acabou telegrafando onde mandaria a bola, também nem colocou tanta força assim, né? O Tadeu muito bem, pulou no canto direito, fez a defesa. Perdeu o Gé a chance de abrir o placar. Sicredi no segura consórcio do cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem, abra sua conta no Sicredi. Gleger, defesa de Pedro Rocha ou defesa de Tadeu ou Gé que bateu mal? Cara, se vai no gol, se ele pula pro outro lado, a bola entraria, né? Ele bateu devagar, bateu fraco, meia altura, tudo que o goleiro gosta. E o Tadeu, que é um ótimo goleiro, fez a leitura, esperou a batida ali, é um grande goleiro, né? Eu ia dizer aqui, antes da batida do pênalti, tem que ter competência, porque esse cara é pegador de pênalti e é um ótimo goleiro. E vem Macaca, vem com Gabriel Risso, pedalou, entregou na ponta esquerda, vai levantar na boca do gol, já estava esperando no segundo pau, a zaga corta, mete pra fora, escanteio. A Ponte não se abate, vai pra cima, tem escanteio a Ponte. CH, psicológico, pesou no pé do Gé pra bater esse pênalti, hein, CH? Não sei, ele bateu mal. Boa defesa do Tadeu, que é pegador de pênalti, mas pra mim o Gé bateu mal. Escanteio para a equipe da Ponte, 23,5, etapa primeira de jogo, 0-0, a Ponte perde um pênalti com Gé, o goleiro Tadeu foi lá para pegar, aqui escanteio para Macaca, da direita para a esquerda, quem sabe a Ponte Preta tem mais uma bola parada e tem cartão aí, hein? Me pareceu pro Joilson. O Joilson, tanto que ele não quer nem se virar ali pro árbitro confirmar o cartão, mas cartão pro Joilson, amarelo para o zagueiro da Ponte Preta, segundo cartão da Ponte no jogo. A Ponte na bola, com a bola no ataque, cara. Esperando a cobrança do escanteio. Reclama com o árbitro e ganha um cartão de graça. O Joilson
camisa número 13 da Ponte. Escanteio para Macaca, vai Dodô. Vamos lá, Ponte. Parte, levanta. Baixa altura, facilita para o zagueiro tirar. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 24, primeiro tempo. Estádio Railé Pinheiro, Serrinha, em Goiânia. O placar Bandeirantes é esse. Ponte 0, Goiás 0, Edu Pinheiro. Olha, o Abimael Costa, muito bravo aí com o Gé perdendo o pênalti, tá no Recanto do Sol, curtindo a sua transmissão. Segue Brasileirão, primeiro tempo, hein? Fortaleza 1, Bragantino 0 e Juventude 1, Atlético Paranaense 0. Alô, torcedor, tô aqui na equipe do Carlos Batista, na liderança do Rádio Campineiro, tô na... E na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Marca de 25 do primeiro tempo, 0-0. Gé pressiona a saída do Tadeu. Acaba deixando a perna na sobra para cima do Tadeu. Será que o Gé vai se complicar nessa, Vladimir? Vai o David Braz para cima para pressionar e vai sobrar cartão para ele. Desnecessário demais, Vladimir. O Gé é mestre em tomar cartões assim, né, rapaz? Mais uma vez, chegada forte ali do Gé. A bola estava dominada com o goleiro Tadeu. Quando o Tadeu tocou, o Gé deu um carrinho. Carrinho muito forte, né? Desnecessário até para cima do Tadeu. Amarelo, portanto, para o Gé. Camisa 9 da Macaca. Gleger já é o personagem do jogo nesse momento. O Gé perdeu o pênalti e dá esse carrinho perigoso para cima do goleiro. O Gé, eu disse isso, né? Você lembra que eu tava falando? Às vezes ele dá uma desligada, né? Pra que dar esse carrinho, cara? Vai lá, acompanha. O Tadeu tava sozinho com a bola. E assim, o pênalti faz parte. Né? Pênalti faz parte. Aí é mérito também do goleiro, não dá pra colocar isso aí. Tem que fazer, claro. Apareceu a oportunidade, tem que botar na rede. Mas esse carrinho aí, assim, sem comentário. O CH, de repente, já são 3 com amarelos na Ponte, hein? O Gé, ele sai fora do prumo, né? De uma hora para outra. Ele que fez uma grande jogada no momento do pênalti, mérito dele, deu uma arrancada, saiu atrás, chegou na frente, cavou o pênalti, foi inteligente, aí bateu mal o pênalti. E esse carrinho que ele deu no Tadeu, absolutamente desnecessário. Parte o Goiás, vem com Dieguinho, ponta direita, 0-0. Dieguinho levanta na boca do gol, desvio de cabeça, passa a direita do gol. Toca forte o Wellington Matheus, ela passou a direita do gol, hein, Vladimir? É que o cabeceio não foi na direção que ele queria, né, rapaz? Até ajeitou bem o corpo o Wellington Matheus, mas não acertou o canto que ele buscava, linha de fundo, tiro de meta. O Iga Atacado está contratando para a nova loja em Campinas. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios para você. Mande seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. 27 do primeiro tempo, vai para a cobrança do tiro de meta ou será um passe de meta? E olha a Ponte trocando, hein? O Gé vai sair, Vladimir. Substituição estranha ali do Brigatti, hein? Sai Gé, 9 entra o 11, Iago Dias. Será que o Brigatti percebeu que o Gé poderia ser expulso? Porque não tá dando pinta nenhuma de contusão, né? Tudo ok com ele, sai Gé, portanto, entra Iago Dias com a camisa de número 11. O Gé sai, encara o Brigatti, não vai até o Brigatti cumprimentá-lo. Substituição estranha na Ponte. Claro que pode ter havido uma lesão, não tá com cara disso. E o Goiás vem para o campo de ataque. Dieguinho chegou na boca do gol, vai pintar o primeiro, se tocar para trás. Toca para trás, mas a zaga da Ponte mete para fora. Escanteio para o Goiás. Vladimir. Escanteio, jogada lá pela linha de fundo, aliás, pela ponta, né, direita. No cruzamento, o carrinho do Gabriel Risso, bola foi para fora, tiro de canto, né? Escanteio para a equipe da Ponte do Goiás, né? Ficaram reclamando os jogadores do Goiás de um toque, não aconteceu. É apenas escanteio para a equipe goiana. Gleger, CH, vocês viram a manjada que deu o Gé para cima do Brigatti quando foi substituído, hein? Sabe o que eu acho que aconteceu ali? Foi o seguinte, deve ter tido na conversa que eles tiveram, o João falou assim, ó, primeira que você aprontar, você vai sair, beleza? E o João Brigatti a gente conhece, personalidade forte, né? Tirou, tomou o cartão, fez uma lambança, tira. Foi o que aconteceu. Essa é a minha opinião. Foi por prudência, CH, ou foi por uma birra já que os dois estão tendo? Eu acho que se tiver birra e isso não foi resolvido, a Ponte é prejudicada. Não pode isso acontecer. O Gé foi mal, perdeu o pênalti, deu esse carrinho sem nenhuma necessidade. Eu alertei sobre o aspecto emocional. O Brigatti deve ter avisado o jogador, né? Deve ter pedido para o jogador se controlar.
E para mim está muito clara com essa atitude. Se o Gabriel não estivesse gripado, o Gé estaria no banco. De qualquer maneira, é só o Brigatti que pode responder por que ele tirou o Gé. Porque tecnicamente eu não tiraria o jogador. Semana do Fazedor, loja mecânico, compressor de ar, 24 litros, Tecna 899,90. Oferta válida até 4 de maio. Fone 19 33 70 25 50. Nisso vai crescendo a equipe da casa, toca a bola pela esquerda, Paulo Baia, mas pega mal no Sander. Da lateral de graça para a equipe da Ponte, já marca de 30 minutos. O placar aponta 0-0, a Ponte vai se segurando. A TV focaliza o Gé agora. Ele tá com cara de incredulidade. E o Elvis tá concordando com ele, me parece, hein? Ou então tá dando bronca, viu, Roger? Eu tenho a impressão que o Elvis estava dando uma bronca ali no Gé. A gente não conseguiu fazer a leitura labial, mas a impressão minha é de que o Elvis estava chamando a atenção do Gé. Sem querer ser igrejeiro, mas ou ele tá concordando com a incredulidade do Gé, ou tá dando bronca, não sei. Mas como ele também foi sacado do time, precisamos depois ouvir o que Brigataço vai falar, hein? Independente do que for, o clima tá péssimo, né? Já deu pra perceber. Já deu pra notar. Volkswagen, Nivus, T-Cross, Taos e outros modelos com preços exclusivos na Germânica Volkswagen. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. Meia hora de futebol, primeiro tempo. Em Goiânia, 0 para o Goiás, 0 para a Ponte do Pinheiro. Olha, Brasileirão à tarde, Cruzeiro 3, Vitória 1 e Corinthians 3, Fluminense 0. Luiz Felipe está acompanhando a gente. Alô, maravilha, um grande abraço para você. Patrícia, Naoshi, Lifes Gamble também está acompanhando a gente. WTech, Fernando Pérez, todo mundo acompanhando a gente aqui no YouTube. Onde o pau fecha no chat no YouTube da Bandeirantes. Eu só dou uma passadinha ali, ó, faço até que não tô vendo. E veio o Goiás, vem pela direita, Dieguinho passa tudo pelos seus pés. Ele abre a bola para Marcão, levanta na boca do gol, mergulho, toque, é gol! É gol, 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 Gol do Goiás! Eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás e vou vibrar. Marcão, camisa 77. Na marca de 31 minutos, levantamento da direita, Marcão voa. Para no ar praticamente para o cabeceio. Ela vai no segundo poste, morrer do lado interno do goleiro. Pedro Rocha profundo no gol da Ponte. Na frente o Goiás, Marcão não perdoa, Marcão marca, ele é fatal. Explode a Serrinha, Goiás 1, Ponte Preta nada. O que vale é o detalhe. Conta aí, Vladimir. Como mudou, né? Totalmente o panorama do jogo. A Ponte teve um pênalti ao seu favor, perdido pelo Gé. Depois o Goiás retomou o controle do jogo. E no cruzamento perfeito, uma assistência do Rafael Gava lá pela direita, mandou a bola na cabeça do Marcão. Subiu mais do que toda a zaga da Ponte. Cabeceou no canto direito do goleiro Pedro Rocha. Marcão abre o placar, o Goiás está na frente 1-0. 1-0 para o Goiás. Sicredi, do Segura Consórcio do Cartão, a carteira digital não mais só dinheiro. É poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Lance está sendo revisado, Vladimir. Não tive a impressão de impedimento do Marcão, né? A não ser que um outro lance esteja sendo revisado ali pelo VAR. Por enquanto o árbitro não autorizou o reinício da partida. Agora estão sendo traçadas as linhas, né? Mas já valeu o gol. Valeu o gol, 1-0 para o Goiás. CH bate pesado na frente o Goiás. É uma pena, né? Na origem do cruzamento houve falha, muita distância na marcação e a bola caiu atrás, né, no costado do Joilson. 3 zagueiros, erro de posicionamento. A Ponte nesse momento está nervosa demais e nem os jogadores que estão em campo entenderam o que o João Brigatti fez. Espero que o time emocionalmente retome o controle para voltar para a partida, mas nesse momento o Goiás é melhor. A Ponte perde um pênalti, de uma hora para outra vê 3 jogadores amarelados, vê o treinador tirar a maior referência do ataque. Quer dizer, ô Gleg, você foi jogador, isso também afeta o conjunto dentro do gramado, hein? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E para ajudar você vai e toma o gol, né? Depois disso tudo que você falou, vai e toma o gol. Isso aí realmente não dá para entender. A gente não sabe o que realmente foi falado, foi discutido, foi combinado no vestiário.
Mas o certo é que a gente tá vendo um time que emocionalmente tá muito fora da partida. Você vê, não pode tomar um gol. Cara, você tá jogando com 3 zagueiros, tomar o gol que tomou a Ponte é inadmissível. Erro lá na execução, lá na saída, no espaço que deram pro cruzamento, e erro aqui na marcação dentro da área. Marcão tava sozinho, num lance que não é bola parada, hein? Bola em andamento que dá pra você encostar, dá pra fazer a leitura. Erro que acabou comprometendo o jogo assim, ó. Eu tava jogando fora de casa, toma o gol que tomou, vai se complicar. E a Ponte tentou com o Iago Dias, uma paulada de fora da grande área, obrigando o Tadeu a fazer uma bela defesa, Vladimir. Na base da pressão, do abafa, a Ponte roubou a bola, o Iago chutou forte no cantinho. O Tadeu buscou sem dificuldade. 34-1-0 vence o Goiás. Loja do Mecânico, nas compras acima de R$250, você concorre a uma moto Ninja i10 CG Titan. São 11 chances de ganhar. Confira na Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara, em Campinas. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca 35 primeiro tempo. Com gol de Marcão, camisa 77, vai dando Goiás. Goiás 1, Ponte 0, Edu. Olha, na Série B, encerrado, Coritiba 1, Brusque 0, gol do Brandão no final. E amanhã fecha a rodada com Mirassol e Ceará. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. De segunda a sexta, 11h30 da manhã, tem nossa área com CH. Todos os dias também você acompanha das 5 da tarde até as 7h30 da noite. O Esporte em Debate com Carlos Batista, o nosso comandante. Lançado pela ponta esquerda, Sander, bola forte demais, vai nela o goleiro. Pedro Rocha inteiro de vermelho faz a defesa. A Ponte jogando com meias e camisas brancas, hoje calções pretos, a faixa preta no peito. O Goiás jogando o inverso, né? Meias e camisas verdes, aquele verde esmeralda, calção branco. A arbitragem hoje comandada pelo maranhense Paulo José Souza Mourão, usando meias e camisetas vermelhas e o calção preto. Domina a Ponte no meio de campo com Dudu Vieira, usa a pé da direita, bota pra correr. Isso, Ponte, bota a bola no chão. Vamos trabalhar a Ponte Preta, mas essa bola foi muito forte para o Luiz Felipe. Já estava em posição de impedimento. Antônio Adriano de Oliveira, também maranhense, marca impedimento do ataque da Ponte. É bola para a equipe do Goiás bater. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Abraçando o pessoal do chat aqui, Luciano Mendes. Brigatti escalou errado. O Maurício Alexandre Almeida, time medroso. Sem esse futebol medíocre ainda, já batendo pênalti. Clécio Ferreira. Será que somos tão ignorantes em futebol? Porque nunca vi futebol nesse Gé. Ele falou outra palavra aqui que eu não posso dizer agora. Mas o pessoal na bronca com o time da Ponte Preta, que tá vencendo, tá perdendo para o Goiás por 1-0, tá vencendo o Goiás depois de muito tempo, volta a vencer a equipe esmeraldina. 1-0, o último confronto que aconteceu pela Série B foi em 2021. Foi empate 2-2 no estádio da Serrinha. Naquele jogo o Goiás subiu para a Série A. Foi a última vez que os dois times se enfrentaram. Foi um 2-2. Naquele mesmo ano a Ponte ganhou em Campinas e empatou lá. Aquele pontinho deu acesso para o Goiás para a Série A do Campeonato Brasileiro. 37 de bola rolando, reta final do primeiro tempo. O IGA está contratando para a nova loja em Campinas. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios para você. Mande seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. Lateral para a equipe do Goiás. Sander toma licença para fazer a cobrança. Cobrou até o meio para o Rafael Gava. Voltou com o Sander. Retrocede a jogada, abrindo lá atrás para o camisa 4, David Braz. O capitão dos caras. Aciona o Lucas Ribeiro. Dá para o goleiro Tadeu. Defendeu o pênalti batido pelo Gé. Nos nomes do primeiro tempo, Tadeu até agora, porque depois defendeu um chutaço do Iago Dias. A Ponte tenta insistir lá pelo outro lado, pelo lado esquerdo do campo com Matheus Regis. Bola esticada, sobrou com Lucas Ribeiro. Domina tranquilo o defensivo da equipe do Goiás e vem pro jogo na marca de 38 no primeiro tempo. Vai vencendo o Goiás por 1-0. Fim de mês imbatível na Telenorte. Ofertas para fechar o mês com obra de ouro. E também toda loja até 10 vezes sem juros no cartão Telenorte. Acesse telenorte.com.br. Vem pro jogo, Goiás, mais uma vez, a bola com 31, Wellington Matheus entrega a bola atrás para o Marcão, faz a inversão de jogo, setor esquerdo do campo, aqui vem o David Braz, fez o break para cima da marcação do seu contrário, que é o Iago Dias, soltou pelo meio, atenção, lá vem o time da casa, vem com Gava, abre pelo lado esquerdo do campo com Sander, Sander lá na ponta esquerda para o 7, Paulo Baia, devolveu!
para o Sander, bola forte demais, rasga lá de trás o Joilson afastando o perigo, mas ela cai aqui atrás para o Edson construir novo ataque da equipe do Goiás. Volkswagen, Nivus, T-Cross, Taos e outros modelos com preços exclusivos na Germânica Volkswagen. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais. E aí, Gleger Zorzin, 39, e o panorama do jogo, Gleger? Eu não percebi nenhuma melhora do time da Ponte. Você vê que o time agora recuou, né? Traz as linhas para trás. Eu não sei se é alguma opção, se é alguma estratégia, se foi acionados pelo João Brigatti ali na beirada do campo, porque a Ponte estava com alguns espaços, isso não tenho dúvida. Mas você não precisa ter um time agrupado atrás, né? Você pode ter as linhas e subindo junto. É isso que precisa ter a Ponte Preta nesse momento. O Goiás em alguns momentos tem essa liberdade porque a Ponte dá muito espaço. Agora agrupa, mas agrupa trazendo o time todo para trás, empurrar o time do Goiás ainda mais para cima da Ponte. Torcedor é torcedor, né? Ele age com o coração, mas tem gente aqui falando, depois da negociação frustrada aí, não me admiro o Jé ter errado pênalti. Não, eu acho que não, né, pô? De propósito, não faltava, né? Não. Claro que o torcedor aventa tudo, né? Mas seria o cúmulo, né, Roger? Aí não. Mas que esse é o assunto que vai tomar conta da coletiva e que tá tomando conta dos debates, especialmente nas redes. Esse é a saída do Jé depois que perdeu o pênalti em CH. A polêmica tá estabelecida. O João Brigatti vai ter que explicar isso direitinho, né? Porque apesar dele ter batido mal, não justifica a partida tecnicamente, taticamente, do jeito que o time está jogando. Ele precisa de uma referência porque está jogando no 3-5-2 e o Jé fez toda a jogada do pênalti. Olha a Ponte. Olha a Macaca, vem pela ponta direita, vamos Ponte. Matheus Regis escapou do David Braz, vai para infiltração na grande área, pintou o gol de empate, bateu para fora do gol. Com desvio, ela lambe o poste e vai para fora. Escanteio pra Ponte, mais um, Vladimir. Mas incrível, gol perdido pelo Matheus Regis, né? Tava livre ali, tinha espaço. Ele ficou em dúvida entre bater ou cruzar. Quando decidiu chutar, o zagueiro da equipe do Goiás chegou para fazer o corte, o Edson Felipe. A bola resvalou nele em linha de fundo, mas teve uma chance clara a Ponte para empatar o jogo. Escanteio, Dodô vai cobrar. É o quinto escanteio pra Ponte Preta, o sexto no jogo. 5 escanteios para Ponte, 1 para a equipe do Goiás, é mais um escanteio, vamos Ponte, capricha na bola parada, Dodô, 41-36 o primeiro tempo. De lá para cá o gol é o gol da direita, como se fosse no Majestoso, o gol da linha férrea. Partiu Dodô para a bola, levantou muito mal, Vladimir. Os 3 zagueiros estavam lá para tentar o cabeceio, o Dodô cobra desta forma, mandou a bola do outro lado, desperdiça o escanteio. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca, 42. Primeiro tempo, estádio da Serrinha em Goiânia, o placar Bandeirantes aponta Goiás 1, Ponte 0, Edu. Olha, Brasileirão segue Juventude 1, Atlético Paranaense 0 e o Bragantino empata o jogo lá em Fortaleza, em primeiro tempo de Fortaleza 1, Red Bull Bragantino também 1. Bandeirantes anunciando já o intervalo com Edu Pinheiro. Você vai ter os comentaristas e tudo, o plantão esportivo movimentando a rodada pelo Brasil, diga CH. Então, só para complementar meu comentário, depois do pênalti perdido e da substituição que o Brigatti fez, a Ponte derreteu emocionalmente. Está faltando atitude, organização e calma e tranquilidade. O time estava fazendo um bom jogo até o pênalti perdido. Não justifica, mas de qualquer maneira ele já fez. Dodô fez um primeiro tempo muito apagado e ele tem que ajustar isso. Eu não sei se ele vai tirar um zagueiro, de qualquer maneira, ele tem que mexer no time no segundo tempo e dar uma chacoalhada. Porque, primeiramente, a Ponte tem que retornar emocionalmente para a partida. Inverte o jogo, o time da Ponte. Joilson vem pelo setor direito do campo com a sua chuteira inteira preta. Chuteira clássica, raiz. Toca a bola para Dudu Vieira. Lá atrás abre a bola com o Sérgio Rafael. Sérgio Rafael empurra a bola curta com Dudu Vieira. 43, primeiro tempo. A Ponte vai trocando passes aqui na intermediária. E a Rocha Autopeças sempre oferece melhor para você. Sempre melhor para você na Rocha Autopeças. Encontre a loja mais próxima acessando rochaautopeças.com.br.
A Ponte aperta a saída de bola. Vem o David Braz, bate de perna direita, limpa a jogada lá atrás. Vem para pegar o rebote do Vieira, empurra a bola curta, mais um pouquinho atrás com o Luiz Raquin. Raquin, a Emerson Santos estava bem no começo do jogo, deu uma sumidinha. A bola com o Sérgio Rafael, encostou de novo para Dudu Vieira. Usa a perna direita, lançou à frente, dominou o Iago Dias. Se girar aqui pela direita é um bom lance. É isso que ele faz com o Luiz Felipe. Tabelou com o Iago Dias, chegou, linha de fundo, bateu em cima do seu marcador, em cima do Paulo Baia para ganhar arremesso lateral. Nisso eu tô vendo aqui o Edson caído fora do campo. Já tem atendimento médico para ele, o Goiás fica momentaneamente com 1 a menos, Vladimir. Foi na jogada ali com o Iago Dias, né? Acabou um pisão ali no Edson, mas a Ponte vem pro jogo. Vem pro jogo a Macaca, bola invertida lá na ponta esquerda, vamos Macaca, Gabriel Risso, levanta a bola, de novo, mal pra fora, a linha de fundo, tiro de meta. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse o site aromadeservas.com.br. Problema no joelho ali do Sérgio, aliás, do Edson, né? O Edson Felipe, mas vai voltar. O zagueiro da equipe do Goiás volta a ter 11 jogadores. 44 minutos. Deixa eu perguntar pro CH. O Vladimir deu a opinião dele de que o Elvis estava dando bronca no Gé. Isso. Você, CH, com todos os anos de repórter de campo, dos melhores que o Brasil já viu, interpretaria como aquela cena no banco do Gé, mostrando, do Elvis mostrando um sinal de descontentamento pro Gé. Era com ele ou era com o Brigatti, hein? Na sua opinião, seu feeling, CH? Eu acho que o Regis estava aconselhando, acalmando o Gé. O Elvis, essa leitura que fiz. O Elvis estava acalmando o Gé, você acha? Isso. O Elvis estava acalmando o Gé. Essa é a minha opinião. Bom, tomara, hein? Senão, aí a coisa tá rachada mesmo. 45. Eletrônico da Bandeirantes já apontou. Ponte vem, Gabriel Risso, ponta esquerda, levanta na boca do gol. Seria para o Iago Dias, mas foi nos pés do zagueiro que tirou dali. Rebote, volta para Macaca, vem na trombada para ganhar o tiro pro gol. À direita, pela linha de fundo. Na insistência, a Ponte vem, rouba a bola, o chute acontece, ela passa à direita do gol, Vladimir. Era o Matheus Regis, né? Tava lá para recuperar a bola na base da pressão mais uma vez. Conseguiu ficar com a bola, mas na hora do chute mandou pela linha de fundo. Teremos 3 de acréscimo. Roger. Fim de mês imbatível da Telenorte, ofertas para fechar o mês com obra de ouro. Vedapran Fest 5 quilos, R$ 129,90 cada até 30 de abril. Aproveite na Telenorte de Campinas, no Shopping Dom Pedro. Diga, Glegger. Não, eu já penso diferente. Pela fisionomia do Gé, eu acho que o Elvis estava criticando, né? Não vou dizer cornetando, mas estava criticando a atitude do João Brigatti. Eu acho que ele também não concordou. Porque a gente sabe como é que é o atleta profissional, principalmente o jogador experiente, que não gosta. E assim, ninguém entendeu por que saiu o Gé. E o Elvis, pra mim, tava dando uma cornetada no João Brigatti. Pela fisionomia, o Gé não parecia estar tomando bronca, né? Não tava com cara de quem tava tomando bronca naquele momento, né? Talvez seja o que o CH disse, um aconselhamento, né? Não tanto uma bronca, né? Mas era um aconselhamento também com cara de descontentamento do Elvis. 46:50, ele prometeu até 48. Reta final do primeiro tempo. A verdade é que o Goiás está vencendo na frente da sua torcida. 1-0, não quer nem saber disso. E a Ponte perdeu um pênalti com o Gé. O básico a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. Tentava o Goiás com Paulo Baia na ponta direita, a Ponte sai pro jogo. Ela volta aqui atrás com o zagueiro Ponte Pretano. Sérgio Gabriel inverte com o Joilson, tem pela direita pedindo Luiz Felipe, tocou pra ele. Brigatti, que é o time mais à frente. 47-18, é o último lance, Ponte. Ele prometeu até 48, é o último lance. Últimos segundos de bola rolando. Inverte o jogo lá pelo setor esquerdo do campo. Vai Sérgio Gabriel com a equipe da Ponte. Troca passes lateralmente, a Ponte no campo defensivo. Parece que não quer mais jogo no primeiro tempo. Agora pinta o lançamento. Lá pela ponta esquerda, Gabriel Risso escorou a bola para Matheus. Não dá tempo para mais nada. Apita o árbitro. Não. Deu impedimento. Impedimento desse lançamento lá na ponta esquerda. Ele fez um sinal gestual que parecia o final do jogo, mas deu impedimento no ataque e é fim de jogo também. Mostra o meio de campo, Paulo Mourão do Maranhão. Goiás 1, Ponte 0, vem aí na Bandeirantes, Edu Pinheiro. Muito bem, Roger Williams, bela narrativa, já volta pro segundo tempo. Agora, Catarino, 2 perguntas, por gentileza. Pergunte, Edu Pinheiro. O cara construiu a história do Rio Branco, tem que ter respeito, cara. Deixa eu falar uma coisa pra você, quem deu aquele passe pro Gé, né, na arrancada que ele sofreu o pênalti, foi o senhor Luiz Henrique, não foi? Luiz Felipe? Luiz Felipe, lateral. Luiz Felipe, tá. Outra pergunta também.
Lembra esse lance do Matheus Regis há 41 minutos? Que ele pegou a bola, entrou na área, ficou pertinho do goleiro, ele finalizou, perdeu. Sim. Tinha um cara da Ponte livre que ele poderia ter passado. Seria o Iago Dias? Aí você pegou. Eu vou dar uma pesquisada aqui, viu? Eu tava focado no chute que ele deu, mas daqui a pouco eu tento descobrir quem foi, viu, Edu? Mas tinha um livre, né? Tinha um cara livre ali, né? Tá. Não, beleza. E o Elvis está no banco? O Elvis no banco, né? Foram 3 jogadores sacados com relação ao time titular. O Gabriel Novaes com uma gripe muito forte, sequer viajou, e por opção técnica o Elvis e o Ramon Carvalho foram pro banco, mudando os jogadores e também mudando o esquema tático, Edu. Só outra pergunta também. Do Goiás, o Regis que estava aqui no Guarani, que o Goiás contratou, não foi isso? Isso. Mas não tá nem no banco? Machucado, tá com uma lesão muscular. São 5 jogadores do Goiás que estão machucados, entre eles o Elvis, por isso não foi sequer relacionado. Puta, mas o Regis mal chegou, já chegou machucado no Goiás. Está uma lesão muscular, entrega ao departamento médico, mais uns 2 jogos fora. Bom intervalo. Valeu, Edu. Bom, a Ponte joga com Pedro Rocha, 3 zagueiros, Luiz Aquim, Joilson e o Sérgio Rafael. O Luiz Felipe é o lateral direito, Dudu Vieira, Emerson Santos, Dodô. E o Gabriel Risso é o lateral esquerdo, argentino. Matheus Regis e Gé começou, mas saiu o Gé. Iago Dias entrou no lugar do Gé. Gente, é o seguinte, em 10 minutos, ô Gleger, tudo mudou. Por quê? Pênalti para a Ponte, aos 21 minutos. Foi a 19 o pênalti. O Gé sofre o pênalti. O Gé bate o pênalti. O Tadeu defende. Depois, o Gé dá uma entrada no Tadeu, né? E depois o pênalti. Levou cartão amarelo. Olha, se o VAR chama, né? Poderia até ter sido expulso. Mas um cartão amarelo lamentável do Gé, deu um carrinho no Tadeu aí. E depois, a 26 minutos, saiu o Gé para a entrada aí do Iago Dias. E na sequência, sai o gol do Goiás, Marcão de cabeça, aos 31. Em 10 minutos, tudo mudou. 1-0 Goiás. E aí, Zorzinho? Eu acho que a Ponte tem que recuperar, né, a confiança. Porque estava bem no jogo, né, Edu? Esses lances todos citados por você agora aí deram uma desequilibrada emocionalmente no time. Que depois teve uma chance no pé desse menino. Ele tá falando agora, inclusive, o Matheus Regis, tá dando entrevista. Teve uma bola ali para ele jogar dentro do gol, né? E aí ele acabou, na minha opinião, demorou um pouquinho. Deu tempo pro zagueiro chegar ali. E na hora da batida foi travado. Eu acho que a Ponte tem que voltar a recuperar aquela mesma confiança do início do jogo. Tava bem na partida, tava bem no jogo, né? Tava bem organizada. Dava, sim, espaço entre as linhas, a gente notou isso aí, mas aí depois, isso aí para ajustar é muito mais fácil, né? É mais fácil você ajustar quando o time tá jogando bem do que quando tá jogando mal e aí você não tem como. Então, era esse detalhezinho que tava faltando apenas. Mas aí vem o emocional, aí vem a substituição. Eu quero ouvir o João Brigatti do porquê que ele tirou o Gé. Pode ser que tenha sido aquilo que eu disse. Ó, lá na conversa, ó, o negócio é o seguinte... Se começar de novo com aquela frescura, eu vou tirar, tá bom ou não? Se tomar cartão desnecessariamente, vai sair, beleza? Ah, não, tranquilo. Aí, pô, porque a atitude do Gé... Ah, mas perdeu o pênalti. Cara, isso a perder pênalti faz parte do jogo. Poderia ter perdido o pênalti se aquela bola que tava no Matheus Regis sobra pra ele, ele bota dentro da rede. Então, assim, é muito relativo. Então, eu acho que tirou justamente em função daquela conversa que eles tiveram. Mas tem que voltar a confiança. Tem que trazer de novo a confiança, pôr a bola no chão e encarar, porque já deu para perceber, viu, Edu, que dá para encarar o Goiás, dá para empatar e se tiver legal, dá até para virar. Gente, pela Série B, agora à tarde, Coritiba 1, Brusque 0, do Brandão no finalzinho. Amanhã encerra a rodada com Mirassol e Ceará. No Brasileirão, pela manhã, Maracanã, Flamengo 0, Botafogo 2. À tarde, Cruzeiro 3, Vitória 1. Na Neoquímica, Corinthians 3, Fluminense 0, 2 gols de Wesley e outro do Kaká. Olha, em andamento, intervalo, Fortaleza e Bragantino 1-1 lá no Castelão. E lá em Caxias, o Juventude 1, Atlético Paranaense 0. E parabéns ao Rio Branco de Americana e a Francana que subiram hoje para a Série A3. Em Jaú 15, de Jaú 0, Rio Branco 3.
Americana foi 1-1, no agregado 4-1 Rio Branco, e lá em Franca, Francana 0, CSK Brasil 0, foi 0-0 também jogo de ida, Francana, campanha melhor, subiu, e já o CH vai falar, intervalo, hein? O Gé perdeu pênalti, mas o Goiás marca, Goiás 1, Ponte 0, até já. Futebol na Rádio Bandeirantes, tá demais, vem torcer com a gente. Bandeirantes! Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Fim de mês imbatível da Telenorte para você fechar o mês com a obra de ouro. Confira as ofertas. Vedapren Fest 5 quilos, 129,90 cada. Massa corrida souvenir para interior 25 quilos, 86,90 cada. Argamassa Portocol 20 quilos, 29,90 cada. Ofertas válidas até 30 de abril. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telenorte. Fim de mês imbatível é na Telenorte. Vem! Sabia que o fluido de radiador precisa ser trocado regularmente? Então, na próxima troca, não deixem escolherem por você. Exija Paraflu, a marca preferida dos mecânicos e a número 1 do Brasil. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Não perca a chance de conquistar seu 0 km. As quase 40 lojas do Grupo Germânica se uniram no fechamento de mês e prepararam ofertas exclusivas para você comprar seu veículo dos sonhos. Confira! Bônus de até 60 mil, taxa zero e lote especial de seminovos a preço de custo. Escolha entre Germânica, Volkswagen, BMW, Mini, Kia, Jeep, Ranger, WM, Tennessee, Harley Davidson, Nipônica, Toyota e Volvo Scandinavia e encerre o mês de veículo novo. Visite a loja mais próxima e confira. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Semana do Fazedor Loja do Mecânico. Compressor de ar 24 litros Tecna, R$ 899,90. Oferta válida até 4 de maio. Nas compras acima de R$ 250, você concorre a uma moto Ninja e 10 CG Titan. São 11 chances de ganhar. Visite a Loja do Mecânico em Campinas, na Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Futebol é com a Bandeirantes. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. E aí, CH, já é o personagem, Goiás marca depois que já perde pênalti, já é substituído, Goiás vence 1-0, CH. 1-0 para o Goiás, que jogou mais futebol, não tanto mais que a Ponte. A Ponte não fez um primeiro tempo ruim, não.
número de finalizações igual, os escanteios para a Ponte foram 5 contra 1. A Ponte teve alguns lampejos no primeiro tempo, mas não foi de todo ruim, não. O problema, na minha maneira de observar o jogo, no primeiro tempo, foi mais emocional. Depois do pênalti perdido, realmente o time se abateu, o Goiás cresceu de produção, e o gol do Goiás saiu no momento de vacilo da Ponte, desde a origem do cruzamento até o Joilson, que tomou a bola das costas, o Marcão fez de cabeça. Não dá para... Eu imaginei até que o Goiás pressionaria mais, não é? Mas depois da mexida que eu até agora não entendi, e sob a interpretação dos fatos, eu só respondi sobre a colocação do Roger a respeito da interpretação do Elvis e também do Gé, porque eu não posso acreditar que o ambiente esteja tão ruim assim. Não posso. Pode ter até acontecido qualquer coisa. E quem tem que responder isso é o treinador. Ele que tem que justificar. Ele também tem que ser questionado se o ambiente está ruim. Eu não posso acreditar nisso, porque eu conheço o trabalho do João. Pode ter acontecido? Pode. Eu não estou dizendo que não aconteceu. Mas eu não posso, primeiro que eu não tenho formação nenhuma acadêmica para leitura labial. Dá para interpretar. Então eu quero acreditar que ali o Elvis estava tentando colocar panos quentes, aconselhar, trocar ideia, entendeu? Não é possível. O Elvis, mesmo fora de forma, em muitos momentos, esse ano passado, se tem um cara que ficou do lado dele, foi o Brigatti. Pode ter acontecido alguma coisa? Pode ter acontecido um monte de coisa. Mas eu quero esperar a entrevista coletiva. Vamos falar do jogo, tá? Porque isso é só especulativo, não é? A Ponte não fez de todo ruim o primeiro tempo, que não funcionou. Foi apesar dos 3 zagueiros e 2 volantes de marcação, o Goiás não pode ter, por exemplo, no lance do gol, a liberdade que teve para a origem do cruzamento. Tem que ter gente ali diminuindo os espaços, não é? A Ponte precisa se acalmar. E uma coisa que não funcionou, e quem vê isso é o Brigatti nos treinamentos, ele trocou o Elvis pelo Dodô para fazer a articulação, não funcionou. Não funcionou não só pela marcação do Goiás, não é? Ele precisa aparecer. Por exemplo, um cara que participa muito do jogo e que arrasta a bola, o Dudu Vieira, na dele, hoje, tá aparecendo pra caramba. O Dodô tem que fazer o mesmo. Ou quem entrar no lugar do Dodô. Ali a articulação não funcionou. Acho até, apesar da ligação direta, os 2 homens de frente estavam bem. Eu não teria tirado, não é? Os 2 tiveram 2 bons momentos. O Gé no momento do pênalti e o Matheus também. O Matheus Regis teve a bola para empatar o jogo. Então a Ponte está conseguindo criar mais sem a bola passar pelo meio campo. Aí é o Dodô aparecendo com personalidade, chamando o jogo. Não funcionou. Eu não sei o que o técnico vai fazer para o segundo tempo. Agora, o principal para mim é conversar sobre esses posicionamentos equivocados, essa distância na marcação, e o Dodô precisa aparecer para o jogo ou quem entrar no lugar dele. Foi a única coisa no primeiro tempo, além do resultado, que eu não gostei, Edu. Perfeito. Até perguntar para você, com o Elvis no banco, quem que armou, né? Você disse que o Brigatti colocou o Dodô para armar, mas o Dodô ele cai pela ponta, né? Eu senti que a Ponte, antes mesmo do Gé perder o pênalti, a Ponte já começou a perder lá no meio de campo. Mas é isso aí, 1-0, o gol do Marcão a 31 do primeiro tempo. E aquele lance lá do Matheus Regis, CH, você acha que 41 que a Ponte quase empatou, você acha que ele fez certo em ter concluído ou deveria ter passado por Iago Dias? Mas o Iago pediu a bola, ficou até revoltado, não é? Mas ele tentou o gol. Ele poderia ter feito passe para trás, mas é uma questão de personalidade, de individualismo. Eu não acho que foi um erro. E se a bola entra? Ela não entrou, existe o questionamento. Se ele jogasse para trás, quem garante que a marcação do Iago Dias, e tinha um cara junto com ele ali, não teria travado também? Isso é uma questão de opção e não dá para criticar a decisão do Matheus, na minha opinião. Olha, das 2 últimas vezes que a Ponte esteve em Goiânia enfrentando o Goiás, a Ponte vencia 2-0 e empatou 2-2. Apenas curiosidade. Mas o que aconteceu, meu caro Vladimir Catarino, em 2015, você não acredita. O que, Edu? Você não acredita o que aconteceu num Ponte Goiás, no Majestoso, era Brasileirão. Esse jogo foi domingo, 11 horas. Está aqui a data, 14 de junho de 2015.
A Ponte tinha um meio atacante chamado Rony. Esse Rony veio do São Paulo em 2014. Ele lá, a Ponte atacava no gol da Fepasa. Ele deu um chute, a bola passou por cima. Até aí, absolutamente normal. Só que tinha a ambulância atrás do gol, né? Claro, né, senhor, que é ambulância na frente não, né? E a ambulância lá, a bola entrou, o Catarino. Ela passou pela janela e saiu pela outra janela da ambulância. Caramba! Espetacular. Olha aqui, um chute cruzado, gol da Fepasa, a bola saiu por cima e entrou na ambulância, entrando e saindo pela janela. Foi incrível o que aconteceu. Bom, 1-0 o Goiás, tem mudança aí, Catarino? Isso, 2 jogadores vão entrar, um em cada time, né? Na Ponte Preta, o Emerson vai entrar. Então serão 2 Emerson em campo, né? O Emerson e o Emerson Santos. E no Goiás vai entrar o 18, o Breno Herculano. Vamos ver aqui quais serão os jogadores que irão sair, né? O quarto árbitro vai fazer ali a indicação. Então teremos mais um jogador entrando na Ponte Preta, o Emerson, contratado da Inter de Limeira. No caso, sai um Emerson, entra outro na Ponte. Sai o Emerson Santos 8, entra o 18 Emerson. 18 Emerson no lugar do Emerson Santos. E no Goiás sai o Paulo Baia 7, entra o 18 Breno Herculano. Edu, vai começar. Vai começar o segundo tempo. Por enquanto a Ponte perde, Goiás 1-0 e para o show continuar aqui na Bandeirantes. Vamos lá, a grande narrativa da ala jovem. É ele mesmo. Valeu, Edu! Intervalo Bandeirantes, apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa. Brasileiro da Série B, segunda rodada, bola rolando em Goiânia e na Bandeirantes. No rádio e na internet, só da Bandeirantes. Breno Herculano e Emerson, caras novas no segundo tempo na equipe da Ponte, também na equipe do Goiás. A Ponte que no primeiro tempo sacou o Gé para a entrada do Iago Dias, depois que o mesmo perdeu o pênalti. Primeiros segundos de bola rolando, etapa final de jogo. No segundo tempo a Ponte ataca a esquerda do seu rádio, como se atacasse no estádio Moisés Lucarelli para o gol do Portão Monumental. E vem a Ponte, vamos Ponte, desce Ponte, vamos empatar Ponte. E vinha com o Luiz Felipe, recuada a bola aqui no setor defensivo, vem pegando a bola Emerson, já vem aqui na cabeça da grande área, vem chutando a bola de perna direita, botando para correr à frente, atenção, Matheus Regis com o goleiro Tadeu, vai corajosamente na bola, Vladimir. Tava mais inteiro o Tadeu no lance, né? Mesmo assim o Matheus Regis foi nela, mas o goleiro do Goiás fez a defesa sem problema. Primeiras movimentações na segunda etapa, 1 minuto de bola rolando, bola recuada para o Tadeu, que joga com um verde marca-texto, aquele verde bem clarinho, que outrora já estampou as camisas da Sociedade Esportiva Palmeiras. Vem pro jogo, atenção, bola aberta com o Wellington Matheus lá pelo setor esquerdo, ele lança a bola para o Breno Herculano, tira a zaga do time da Ponte Preta, volta o rebote para Dieguinho, lateralmente entregando para o camisa 8, Rafael Gava, cercado, marcado, é obrigado a retroceder aqui atrás para o seu setor de zaga. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto, para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 27 graus em Goiânia, a capital de todos os goianos. E vem a Ponte Preta, vem para o campo de ataque, vai se armando a macaquinha, vem com o Emerson tocou lá pela direita, Luiz Felipe emendou o lançamento forte, de novo Tadeu na boa intervenção, Vladimir. Esse tipo de lançamento não vai dar resultado, né? A Ponte tem que trabalhar mais a bola, lançamento em profundidade, e o Tadeu de novo ficou com ela. Alô, Adriano Pera, tá lá em São Paulo acompanhando a gente, tirou até a foto bonita aqui da televisão, da sua bonita TV de 90 polegadas, tá lá a sua Smart TV, sintonizando o YouTube da Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que tá no carro acompanhando a gente na faixa estendida em 85.7 FM, muito obrigado pelo carinho do rádio ligado. Você que está em qualquer aplicativo e quiser acompanhar com imagens, se você está no TuneIn, no Radiosnet, se tiver um aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas, no Band Rádios ou no Band Play, pode migrar também para o YouTube e acompanhar com imagens da nossa equipe aqui no estúdio da Bandeirantes, dos nossos comentaristas no home. Você sintoniza a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Tentava o lançamento pela direita para o Wellington Matheus, o time do Goiás. Rechaça o time da Ponte Preta, tira dali.
A zaga afastou, ela volta com o João Wilson, abre a bola à frente com o Emerson. Rodopiou em cima da bola, recolheu de perna direita, faz o lançamento lá pelo outro lado. A ponte vai se armando para o campo de ataque com o Sérgio Gabriel. Empurra essa bola curtinha para Luiz Felipe. Atenção, vem ponte. De novo com o Emerson. Rompe a linha demarcatória e vem para o campo de ataque aqui pelo setor esquerdo. Matheus Regis vai para cima, o 77 da ponte. Atenção, engatilhou na perna direita, rolou essa bola, soltando para o 7, para Dodô. Dodô devolve a bola pelo lado esquerdo com o Emerson. Emerson de perna esquerda, botou a bola pela direita para a presença do Risso. Risso tabelou, vai para cima, tocando com o Dodô, presa fácil para o Gava. Desarma o time do Goiás e vem agora para a resposta por campo de ataque. Sai da marcação no primeiro. Bonita finta, Wellington Matheus. Ele vai para cima, rodopiou em cima da bola. Entrega lateralmente para Rafael Gava. Goiás vence 1-0, 3:40. Bola aberta do outro lado para o 4. O 4 dos caras é o David Braz. Curte uma de lateral esquerdo, empurra a bola para Sander. O dono da posição volta com o Braz. Braz lateralmente agora com 77. O 77 dos caras lá no campo de ataque. Lá vem o time do Goiás. Atenção, lançamento, inversão para Dieguinho. Chegou, levantou lá no segundo pau. Quase de cabeça para fechar o Breno. Mas o rebote ainda volta para Braz. Estigre mais a bola. Vem o time da ponte para ficar com ela. Vamos ver se vai marcar falta. Marcou. Chegou com o pé muito alto o jogador da ponte, fazendo ali uma carga faltosa e uma falta feia, hein, Vladimir? E vai pintar cartão, hein? Matheus Regis, camisa 77, recebe cartão amarelo. Mais um cartão para jogadores da Ponte Preta, é o segundo dele já no campeonato. Contra o Coritiba ele também recebeu cartão amarelo. Não foi pela falta, né? Não houve cartão para o Iago Dias pela falta, mas sim o Matheus Regis, na sequência da jogada, acabou chutando a bola mais longe, de cartão para ele. E quando o narrador ficou caçando aqui o 77 dos caras, leia-se Marcão 77, ele que fez o gol do Goiás. Vai vencendo o Goiás, placar de 1-0. O IGA está contratando para a nova loja em Campinas. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios para você. Mande seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. Esse é o toque de tempo, 5 minutos, mas aqui falta para a equipe do Goiás. Primeiro vamos com a falta, depois nós vamos com o giro do plantão. Acionando o nosso querido Edu Pinheiro no plantão esportivo mais bem informado do Brasil. Dieguinho, jogada ensaiada, rolou lateralmente para Gava, botou na grande área, tira a zaga da ponte. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 5, segundo tempo. Na Serrinha, o placar da Bandeirantes é esse, Goiás 1, Ponte Preta nada, Edu. Olha, Brasileirão, segundo tempo de Fortaleza 1, Red Bull Bragantino também 1, Eduardo Sacha empatou pro Bragantino e lá em Caxias, Juventude 1, Atlético Paranaense 0. E aqui bate! Que lance esquisito, o David Braz bate de primeiro de fora da área e tinham 2 jogadores caídos na grande área, o juiz não tinha parado. A bola veio, bateu no cucuruto do jogador da ponte, foi pra fora. O Pedrão ficou desesperado porque que não tinha parado o jogo, hein, Vladimir? É um lance bizarro, exato. Porque o jogador do Goiás, o Breno Herculano, derrubou o jogador da ponte, né? O Luiz Aquim. O jogo não parou e no chute de longa distância a bola bateu na cabeça do Luiz Aquim, na nuca, e foi pela linha de fundo para escanteio. Sem querer o Aquim jogou a bola pela linha de fundo. Ô, Glega, o cara tá caído lá, um baita strike, ainda vem um chute do David Braz e bate na cabeça do cara. Que lance gozado, hein? É, esse aí foi igual essa aí que o Edu contou agora no intervalo, né? Da bola que atravessou a ambulância. Mas são lances que acontecem no futebol. Pra mim houve falta ali no Aquim, viu? Pra mim foi falta. O cara do Goiás vai só no corpo, ó. Aí, estamos vendo o lance agora. É que na verdade ele caiu, né? É, ele foi sem querer, tá sangrando, inclusive, o jogador do Goiás, precisou sair ali. Acabou levando a pior, né? Um corte ali na região no olho, próximo ao olho ali, né? E por isso tá sangrando o jogador do Goiás, tá fora de campo. Semana do Fazedor, loja do mecânico, compressor de ar 24 litros Tecna, R$ 899,90. Oferta válida até 4 de maio, fone 19 33 70 25 50. Escanteio para os caras, no primeiro pau Luiz Aquim tirou, vai voltar o rebote, deixa sair o time do Goiás para ganhar arremesso lateral. 7:28 do segundo tempo, a Ponte defende uma invencibilidade de 11 anos sem perder para o Goiás, 11 anos. O último tropeço foi em 2013, pelo Brasileirão daquele ano, impressionante, hein? A partida terminou 2-0 para o clube goiano, depois disso foram 6 jogos disputados.
3 vitórias para a Ponte e 3 empates. Há 11 anos a Ponte não perde para o Goiás. Que vem de novo o Wellington Matheus, pisou na área, fintou, perna canhota, bateu, defendeu Pedro Rocha. Bela intervenção do capitão Ponte Pretano, Vladimir. Belo passe do Thiago Galhardo, né? Achando o Wellington Matheus, que surgiu ali às costas da zaga, bateu no cantinho. Forte, mas o Pedro Rocha atento fez a defesa. Linha de fundo, escanteio pro Goiás. Volkswagen, Nivus, T-Cross, Taos e outros modelos com preços exclusivos é na Germânica Volkswagen. Teste, compare, comprove que um Volkswagen vale mais. Escanteio para os caras. Atenção, Pedro Rocha, guarda-chuva aberto aí. Partiu, levantou, bola no segundo pau, tira uma zaga da Ponte. Momentaneamente Goiás com 10, que estão fazendo um remendo, uma gambiarra na cara do atacante Breno Herculano para ver se ele pode voltar sem sangrar, hein, Vladimir? Aqui é para estancar o sangramento mesmo, né? Ele tem 2 ferimentos, né? E agora com uma proteção ali, vai tentar voltar o atacante do Goiás. Quintal marca 19 horas e 45 minutos, hora esportiva do Brasil. Você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes ligada em você. E vem os caras pelo setor esquerdo. O Sander rola essa bola um pouquinho mais atrás. Gava tá esperando. Ele toca a bola, soltando para o camisa 4, David Braz. Já essa bola no campo de ataque. Tentou chegar para o Thiago Galhardo. Rasgou dali, tirou a zaga da Ponte Preta. Fica cercado o Thiago Matheus Regis, é obrigado a tocar pelo setor esquerdo do campo. Vem pro jogo Gabriel Rizzo. Soltou a devolução para o Regis. Vai para cima. Atenção, ganhou a parada, rolou para o Iago Dias, finalmente pega na bola, ele limpa o primeiro, o segundo também não tem opção de passe, faz a inversão, agora já cai lá pelo setor direito do campo, bola curta para o Luiz Felipe, Luiz estava cercado, acuado, tocou a bola para Dudu Vieira, camisa 5, empurra de novo para Luiz Felipe tem passando no comando, o Iago Dias devolve a bola de novo para o jogador Dudu Vieira, tem o Emerson para tocar a bola, o Emerson domina, camisa 18 no calçado, entrou no segundo tempo, meteu essa bola para Gabriel Rizzo pelo setor esquerdo do campo, tocando para Matheus Regis, voltando com Rizzo pelo meio para Dodô, pode arriscar, pode bater daí, preferiu tocar a bola mais uma vez, penteou a bola, tocando para Dudu Vieira, faz a inversão para lá, a presença do Luiz Felipe, na marca de 10 minutos com Dudu, a bola já está à frente com o Iago, protegeu, atenção, vai para cima, usa os 3 dedos, botou aqui pela ponta esquerda para Matheus Regis, bonita matada, vai para cima, tem a opção atrás do Rizzo, colocou na área, tabelou, fez o mais difícil. Estava esperando o Rizzo aqui na ponta esquerda, foi afunilar e perde a jogada. E aí um grande lance, lá vem o Breno Herculano, um chapéu lindo, vai fazer o gol, bateu, defendeu, Pedro Rocha! E olha que ele tá com a fuça estourada, hein? Tá com a cara toda remendada, ele sai primeiro. Dá um chapéu lindo, um drible desconcertante. Aí se empolga, bate Pedro Rocha, defende com os pés, Vladimir. Mas ele recuperou uma bola em meio à ponte. Vem Macaca, atenção no meio da rua, chute do Emerson, pega no meio do gol, Tadeu. Pois não, Vladimir. Pancada do Emerson para a defesa do Tadeu e o Breno Herculano passou por 2 jogadores, um chapéu inclusive, né? Mas na hora do arremate, cara a cara com o goleiro Pedro Rocha, fez a defesa o goleiro Ponte Preta. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 11, segundo tempo. Estádio Railé Pinheiro, Serrinha em Goiânia, 1 Goiás, 0 Ponte, Edu. Olha, Neoquímica, Corinthians 3, Fluminense 0, lá no Mineirão, Cruzeiro 3, Vitória 1 em andamento, Fortaleza 1, Bragantino também 1. Bandeirantes, comando de Carlos Batista, esse é o futebol da Bandeirantes para você, 11 minutos e meio jogados, segundo tempo, Sicredi no seguro ao consórcio do cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta, te ver bem, abra sua conta no Sicredi. CH, o bate pesado e o jogo 1-0 vencendo o Goiás na segunda etapa. Tá faltando um referência lá na frente, né? Você joga contra 3 zagueiros. Tudo bem que os atacantes estão flutuando de um lado para outro, tentando enganar a defesa, ludibriar, mas falta uma referência, né? Brigatti não devia, apesar de tudo que aconteceu no jogo, não devia ter tirado o Gé. De qualquer maneira, a Ponte está tentando, mas para mim o Goiás continua melhor no jogo. Domina Dieguinho, recebeu do Marcão, lá vem Goiás, bola pela direita, abre com o Wellington Matheus, vai mirar ali de fundo, vai pra cima do Matheus Regis, fintou 1, 2 vezes, vem bem na recuperação, jogador da Ponte Preta, Gabriel Rizzo sai pro jogo, lá vem o argentino, dá bola no veneno pro seu companheiro de defesa, que era o Emerson, toca atrás, abre o jogo, atenção Sérgio ficou com ela presa nos seus pés, abriu com o Emerson, vai pro jogo, tem que abrir Ponte, tem que abrir, Dudu vai pro solo, na saída de bola, falta o jogador da Ponte, pede o cartão e vai ficar
ficar sem o cartão, mas com a falta anotada no campo defensivo, Vladimir. Falta do Marcão, né? E a Ponte tá mudando. Tá saindo o Dodô para a entrada do camisa 31, Zé Mário. Zé Mário, lateral esquerdo, disputou o Campeonato Paulista pela Inter de Limeira. Entra em campo com a 31, sai o Dodô. Loja do Mecânico, nas compras acima de R$250, você concorre a uma moto Ninja e 10 CG Titan. São 11 chances de ganhar. Confira na rua Carolina Florense, 1374, Jardim Guanabara, em Campinas. Gleger, alteração de João Brigatti na Ponte. Eu acho que ele vai fazer uma dobra ali pelo lado esquerdo, né? O Dodô tá muito mal no jogo. Aliás, quem também tá mal é o tal do Hakim, né? É meio estranho, meio esquisito. Mas enfim, a Ponte tem alguns lampejos de ataque. Vamos ver com essa dobra aí. Esse menino é bom. Esse menino eu gosto do Zé Mário. Destaque lá da Inter de Limeira, tá entrando. Cara agudo, tem profundidade, bate bem na bola. Vamos ver. Tomara que o João consiga, pelo menos, fazer com que a Ponte se organize na parte defensiva. O Pedrão já fez 2 intervenções importantes e tá se tornando aí o homem do jogo pro lado da Ponte. Em Goiás, foram 13 vezes que se enfrentaram Goiás e Ponte Preta, com 7 vitórias do Goiás, 4 empates e 3 vitórias da Macaquinha. Que tá vendo o Goiás vencer depois de 11 anos. A Ponte tá perdendo para o Goiás. 14 minutos do segundo tempo, mas a Ponte tenta adiantar a sua última linha para bloquear a saída do Goiás. Vamos ver se vai ter sucesso agora. Ganhou com o Iago Dias. Vamos Ponte, desce Ponte, setor direito do campo. A bola escorada pelo Matheus Regis aqui para quem vinha atrás. Sobrou no campo defensivo. Bola tocada pelo meio de campo para o Emerson. Tem 2 a marcação. Marcão é um deles. Ele faz a reversão de jogo. Luiz Felipe lá pelo outro lado. Levanta a cabeça, pode devolver a bola para Emerson. Isso que vai fazer. Também tem ao seu lado a presença do Dudu Vieira. Prefere voltar para o Luiz Felipe, que ajeita de perna direita e levanta. Que é isso, hein, Vladimir? Levanta muito mal, hein? E olha que é da posição, hein? Se livrou da bola, né? Mandou isso? A bola lá direto pela linha de fundo. Perigo nenhum. A posse é do Goiás. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Agradecendo aqui aos quase 300 torcedores simultaneamente acompanhando a Bandeirantes no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Jogador do Goiás caído do lado de lá, jogo parado, é o Galhardo, hein? É o Galhardo. Galhardão caído lá. O Dudu Vieira acabou chegando mais forte ali, derrubou o Thiago Galhardo, mas já tá ainda mancando, mas é em pé o Thiago Galhardo. Vai voltando aí o 33, referência de ataque da equipe do Goiás. E segundo o CH, não temos referência de ataque da equipe da Ponte depois da saída do Gé. O Iga Atacado está contratando para a nova loja em Campinas. São mais de 250 vagas disponíveis e muitos benefícios para você. Mande seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. Zé Mário empurra na direita, na ponta, Dieguinho, falta para o Goiás e recebe cartão, hein, Vladimir? Mais um cartão para jogadores da Ponte. Zé Mário empurrou, né? Foi assintoso o empurrão do Zé Mário ali para cima do Dieguinho. Amarelo pro 31 da Ponte Preta. Ele usou aquele critério do empurrão no pênalti do Gé, agora também. Jogo de corpo também é falta. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 16, etapa final de jogo. Goiás 1, Ponte Preta 0, Edu. Olha, é o seguinte, na Série B, Coritiba 1, Brusque 0, gol do Brandão a 39 do segundo tempo, e amanhã fecha a rodada com Mirassol e Ceará. Tô aqui na Bandeirantes, o timaço do Carlos Batista. Volta para o Goiás, levantamento da direita, o toque de cabeça, Edson e gol! É gol, 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 é gol do Goiás! Eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás envolvido. Edson, camisa 19, o zagueiro. Na marca pontual de 17 da segunda etapa. Cobrança de falta venenosa do Gava. Levanta na cabeça do zagueiro Edson, que no segundo pau cumprimenta de cabeça. O estilo clássico de manual de almanaque. A bola pro fundo do gol de Pedrão. Goiás na frente, ampliando o marcador. Agora Goiás 2, Ponte 0, a lei do ex, Edson foi pra rede. O que vale é o detalhe, conta aí, Vladimir.
Detalhe que mais uma assistência do Rafael Gava, né? O cruzamento do gol do Marcão foi dele. Foi de bola rolando, agora de bola parada. Na cobrança de falta, o Edson Felipe subiu ali à frente do Sérgio Rafael, que estava na marcação, não impedindo o cabeceio. É o segundo gol do Goiás, 2-0. 2-0 o Goiás, dificultando a situação da Ponte. Vida dura para Macaca. Vida complicada, a Ponte tenta descer na base da individualidade com o Matheus Regis, mas a bola saiu. Passou mais a metade da linha lateral aqui em frente ao banco da Ponte de Sal. Brigatão é bola em arremesso lateral para a equipe da casa. Fim de mês imbatível da Telha Norte. Ofertas para fechar o mês com obra de ouro. E também toda a loja até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Gleger Zorzin, vida dura para a Ponte em Goiânia. E agora piorou a situação, né? Mais um gol de cabeça. Agora, pô, cara, tinha dois jogadores do Goiás sozinhos dentro da área. O Edson com uma tremenda de uma liberdade, o Sérgio não ataca a bola, o Sérgio Rafael, né, ficou ali olhando, vira de costas, ou seja, uma tremenda lambança novamente no sistema defensivo da Ponte. E aí, meu amigo, bola parada é aquele negócio, se não tiver ligado, se não tiver concentrado no jogo, eu tava falando antes de começar a partida, e era um jogo de concentração do time, e é o que a Ponte não tá tendo até agora. Vai mexer o Goiás, hein? Sai o Wellington Matheus, 31, entra o camisa 11, Ivan Torres. Ivan Torres com a 11 está entrando no lugar do Wellington Matheus, a segunda mudança feita pelo técnico Márcio Zanardi. Vai mexendo o Márcio Zanardi na equipe do Goiás, vai oxigenando a sua equipe, está vencendo pelo placar de 2-0. Volkswagen, Nivus, T-Cross, Taos e outros modelos com preços exclusivos é na Germânica Volkswagen. Teste, compare e comprove que um Volks vale mais. 19:33 de bola rolando, já marca de 20 minutos. A Ponte está perdendo o jogo, placar de 2-0. Vai ficando com um ponto até aqui em 2 rodadas no Campeonato Brasileiro. O Goiás cresce muito de produção. Empatou fora de casa. Está vencendo em casa. Não parece aquele Goiás eliminado nas quartas de final do Campeonato Goiano e também eliminado na Copa Verde pelo rival Vila Nova. Depois o Márcio Zanardi dá outro ritmo à equipe esmeraldina do Centro-Oeste brasileiro. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 20 minutos. Segundo tempo. Goiás 2, Ponte 0, Edu. Ó, o seguinte, a Ponte 16ª, tem a primeira fora da zona com 1 ponto, Guarani penúltimo, 19º com nenhum ponto, e assim vai o futebol de Campinas. Amanhã tem clássico, hein? Amanhã, Morumbis, 20 horas, São Paulo e Palmeiras. Com transmissão da Bandeirantes Campinas, em conexão com a Bandeirantes São Paulo. 18 da Ponte, Emerson caído. Tá sentindo dores ali, jogo paradão, hein, Vladimir? Ele tomou outra pancada ali, o Breno Herculano, né? Dessa vez foi por baixo. Ele continua sangrando, né? O pano que ele colocou no rosto já tá sangrando. Levou outra no rosto também, o Breno Herculano. Só para registro, o Roger, o Ivan Torres, que entrou agora no Goiás, ele é paraguaio, né? Já defendeu a seleção do Paraguai, fez gol contra o Flamengo jogando pelo Olímpia na Libertadores, uma das principais contratações aí do Goiás para a temporada. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima acessando rochaautopeças.com.br. Jogador do Goiás caído, mas falta para a Ponte Preta, é isso, Vladimir? Parece ter pisado no buraco, é o Edson, né? O autor do gol. Ele acabou sentindo ali, não sei se pisou no buraco ou se pisou em falso, mas tá sentindo e já foi pedida alteração, né? Não sei se vai dar pro Edson continuar no jogo, não. Tá parado para atendimento médico. Jogo parado, CH, eu quero ouvi-lo. A torcida Ponte Pretana também preocupada, 2-0 Goiás na frente. A Ponte não demonstra que vai reagir no jogo. Eu esperava um time reposicionado, principalmente no meio campo. Eu teria tirado o Dodô, falei isso no comentário no intervalo do jogo, não estava bem. O técnico colocou um lateral esquerdo para fazer dobra do lado, tudo bem, é válido, eu não estou vendo o treinamento. Eu esperava o Elvis ali, eu não sei por que o Elvis não está sendo utilizado, pelo menos a partir do intervalo do jogo. Era o que o jogo precisa, de um cara articulando ali para colocar o povo da frente para trabalhar, para a bola chegar na frente, ela não tá chegando. O Goiás domina a partida, não dá para discutir. Um erro infantil, mais um, né? Aconteceu no primeiro tempo, no primeiro gol, né? A zaga está dormindo e são 3 zagueiros que não estão bem na partida. E essa bola parada, a bola perfeita do Gava, como aconteceu no primeiro gol, não é? Mas a zaga
assistiu, né? Assistiu. O Joilson ficou parado olhando, torcendo. Não pode acontecer. Você tem que atacar a bola. A Ponte perde por 2-0 porque o Goiás domina a partida e a Ponte não faz um bom jogo. Roger. Macamóvel retirando, o Edson não vai dar mais pra ele. Torção, viu, Roger? Torção, né? Torção no tornozelo da perna direita. Tá saindo para a entrada do 3, Ian Souto. Ian Souto, que na Série B do ano passado estava no Vitória, está entrando com a camisa 3 no lugar do Edson Felipe, a terceira mudança na equipe do Goiás. Edson, autor do segundo gol do Goiás, sai para a entrada do Ian Souto, cabeludo, entra com o cabelo esvoaçante. Apesar de não ventar muito em Goiás, o cabelo dele balança do mesmo jeito. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. É mais praticidade, o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. 23h34 de bola rolando. A Ponte que vai receber o Amazonas na outra segunda-feira no Majestoso, às 8 horas da noite. O Goiás que vai visitar o Brusque, 16 horas no próximo domingo. E aí a Ponte tentou um lançamento forte pela ponta esquerda, não chegou o Matheus Regis. Agradece o passe, mas foi aquele passe doido, né? Foi direto para fora, se esticou todo, mas não pegou, cedendo o arremesso lateral de graça para o Goiás. Fim de mês imbatível na Telenorte. Ofertas para fechar o mês com obra de ouro. Vedaprem Fest 5 quilos, R$ 129,90 cada. Até 30 de abril, aproveite na Telenorte de Campinas, no Shopping Dom Pedro. Quinto sinal marca 20 horas pontualmente, 8 da noite desse domingão. Vem Ponte Preta com Emerson, lado esquerdo rola a bola. Zé Mário coloca na área, tira o zagueiro. Afasta dali o Ian Souto e antes disso capotou o jogador da Ponte lá na entrada da área, mais pela ponta esquerda. O árbitro só olhou, mandou se levantar e segue o jogo. Vem a Ponte se armando de novo, Emerson pega a bola, vem pra cima dele na marcação, vem tentando apertar pra cima dele da marcação, camisa 33. Apertando aqui o Ian Souto, apertando o Thiago Galhardo, digo. E a Ponte chega lá pela ponta esquerda, bola rolada na boca do gol, passa na boca do gol e vai pra fora. Cruzou toda a extensão da grande área. Dudu Vieira fica a pé da vida, disse que teve desvio. Vamos ver, a bandeira tá confirmando o lateral pro Goiás. O Dudu Vieira tá pedindo ainda com relação àquele lance na área, né? Pedindo pro árbitro verificar com o VAR se não houve falta naquele. Eu particularmente não vi, não. Mas claro, todo lance tem revisão, por isso tá esperando o árbitro. Foi muito rápido o lance, porque depois o Goiás já saiu no contragolpe, a câmera não mostrou. Vamos ver se o VAR, que hoje tá a cargo do Felipe Jorge Bennett do Rio de Janeiro, se ele vai marcar algo, mas já foi, já mandou cobrar o arremesso lateral. Você ligado no futebol da Bandeirantes, 25 minutos. O básico a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. 25:40, segundo tempo. Goiás 2, Ponte nada, Edu. Olha, começa a Beira-Rio, Inter e Atlético Goianiense no segundo tempo. Fortaleza 1, Bragantino 1 e Juventude 1, Atlético Paranaense 0. Bandeirantes FM 85.7, acompanhando os times de Campinas em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro. Linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana. Deu água na boca, hein? Encontra as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Lateral Ponte bate setor de ponta direita depois da jogada por lá do Iago Dias. Arremesso lateral que Luiz Felipe vai bater. Já quero ouvir o Gleger, que está entendendo o que está acontecendo do jogo. Tá 2-0 para a equipe do Goiás. Bola recuada aqui atrás, recomeça o jogo, Luiz Raquim. Dá bola lateralmente pelo meio de campo, vem Ponte Preta com Sérgio. Sérgio Rafael abre lado esquerdo, bola com o Risso. Abriu forte demais para o Zé Mário. Esse lado esquerdo da Ponte tá desentrosadaço. E aí, Gleger, e o jogo? Tá 2-0, Goiás vencendo. O sistema de ataque da Ponte tá desentrosado, né? A gente percebe isso. E o Goiás, agora o que ele faz? O jogo tá ali atrás, né? Você vê, baixou as linhas. 2 linhas de 4, fechadinho. A Ponte tem dificuldade de penetração, não consegue evoluir uma jogada. Falta um jogador de articulação no time da Ponte. O Elvis está no banco, né? Eu não entendi também, viu, cara, o João. Poderia ter voltado o Dodô mal, né? Volta com o Elvis no segundo tempo. O cara que tem uma bola parada boa, né? Sei lá, alguns equívocos aí do treinador da Ponte. E aqui vem Goiás, atenção, dominou, vai pra infiltração.
bateu pro gol, defendeu o goleiro, olha o rebote, o tiro, o Breno, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, Gol do Goiás! Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás, eu sou Breno Herculano, camisa 18. Até o peito me doer. Na marca de 27 minutos, etapa final de jogo, ele não perdoa, ele marca. Eu sou Goiás de coração. Depois o Thiago Galhardo sair cara a cara com o goleiro Pedro Rocha, fazer um milagre com a ponta dos pés. Ela sobra com o Breno Herculano, que só cutuca a bola pro fundo do gol. Facinho, facinho para fazer o terceiro. Goiás 3, Ponte nada. O que vale é o detalhe com Thaís Vladimir. Facilidade, né, que o Goiás tem para entrar na área defensiva da Ponte Preta. Bela jogada do Thiago Galhardo, ele rolou na pequena área para a conclusão do Marcão. Tava lá o Marcão tentando o segundo gol dele. No chute do Marcão, a defesa com o pé feita pelo Pedro Rocha. Mas aí no rebote fácil, tranquilo pro Breno Herculano, que foi pro fundo das redes e comemorou bastante. Terceiro gol do Goiás, agora 3-0 pro Esmeraldino. O básico a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. Situação dificílima, CH. 3-0, sem nenhuma perspectiva de diminuir e podendo tomar mais, porque do jeito que tá aí, vai tomar mais. E o mais impressionante é que os dois volantes de marcação estão aí e 3 zagueiros também. E ele acrescentou o segundo lateral esquerdo. E o terceiro gol nasceu nas costas dos 2 laterais esquerdos. Não tinha ninguém no setor ali. A Ponte não troca passes, a Ponte realmente está completamente desajustada, muito bagunçada em campo. E isso está acontecendo desde que quando o João Brigatti tirou o Gé do jogo. O time realmente, em termos de comportamento, posicionamento, não tem reação na partida. No segundo tempo, quando a gente pensava que o time ia tomar uma sacudida para efetivamente, não é, voltar diferente para o segundo tempo, voltou pior. Não é? O Goiás manda na partida, não é? E se a Ponte não abrir o olho, vai tomar o 4º gol. E engraçado que o Brigatti não pôs o Elvis aí no segundo tempo. E ainda estou com aquele lance na cabeça de quando ele tirou o Gé e a câmera focaliza o Elvis visivelmente, concordando talvez com a insatisfação do Gé, porque ele próprio foi sacado do time pelo Brigatti. Situação não tá legal na Ponte. Bom, não precisa nem dizer, né? Tá 3-0 fora o baile. Fim do mês imbatível da Telenorte. Ofertas para fechar o mês com obra de ouro. Argamassa Portocol, 20 quilos, R$ 29,90 cada até 30 de abril. Aproveite na Telenorte de Campinas, o shopping do Pedro. Aqui o chute pro gol da Ponte. Matheus Regis bateu na zaga do Goiás. Ganha escanteio a Ponte. Pois não, Edu. Agora empatou o Atlético Paranaense. Nicão empata pro Atlético Paranaense. Segundo tempo, Juventude 1, Atlético Paranaense também 1. Semana do Fazedor, loja do mecânico. Compressor de ar 24 litros Tecna. R$ 899,90. A oferta válida até 4 de maio. 19 33 70 25 50. Fone WhatsApp pra você. Escanteio Ponte, de lá pra cá, bola aberta na coxa do Matheus Regis. Que lance esquisitaço, meu. Não sei o que tá acontecendo com a Ponte não, hein. Será que comeu muito piqui lá em Goiás? Só pode ser. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 31,5 segundo tempo. 1, 2, 3 para o Goiás, 0 para a Ponte, Edu. Olha, a Série B tivemos hoje Coritiba 1, Brusque 0 e amanhã, se o Mirassol ganhar do Ceará, a Ponte entra na zona de rebaixamento. Vem aí a operação de venda Volks Vale Mais na Germânica Volkswagen. São diversos modelos com ofertas limitadas. Vá até a loja mais próxima e conquiste seu 0 quilômetro. 32, Gleger, 3-0 para o Goiás, para cima da Ponte, um atropelo goiano, hein? Anotou a placa aí, Glegão. Tudo bem, olha, eu não sou o diretor culinário aqui da equipe, mas, pô, se tivesse comido pequi, o pequi é maravilhoso, né, cara? Deveria ter dado força. Eu acho que a Ponte não comeu pequi, porque, cara, tá totalmente desorganizado. Tava muito bem até aquela cobrança de pênalti, até aquela confusão. E eu, Roger, estou com a mesma impressão que você.
Pro Elvis não ter entrado agora, aconteceu alguma coisa. E ele estava naquela hora, né, questionando a substituição e do lado do Gé, defendendo o Gé e indo contra o treinador. Goiânia com 26 graus a temperatura nesse momento. A Ponte vai tentando apertar. Emerson faz um passe ridículo pela ponta esquerda, lateral para o Goiás bater. Cara, se for isso, a Ponte tá rachada, hein? Se for isso, é Elvis e Gé de um lado, não é? Pelo menos um dos lados, não sei quem mais tá, mas se a interpretação foi essa, e nós vamos ter que entender do João Brigatti depois por que ele tirou o Gé e por que não escalou o Elvis, ou por que não colocou o Elvis no intervalo, né? Com o time precisando de armador, com o Dodô mal no primeiro tempo. Tudo isso demonstra um começo de campeonato que se avizinhava tão bem para a Ponte, mas por uma questão de relacionamento, talvez, uma questão de relacionamento do elenco, talvez, prejudicando a Macaca no começo do campeonato. 33-21, tá 3-0 para o Goiás o jogo. Sicredi, do Segura Consórcio do Cartão, a carteira digital não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta. Te ver bem, abra sua conta no Sicredi. Bom, e nessa altura, CH, não adianta pôr o Elvis também, né? Tá 3-0. Não tem mais sentido, né? Na verdade é o seguinte, o que mais chama a atenção de tudo foi o comportamento do treinador na entrevista coletiva do primeiro jogo contra o Coritiba. Aquele destempero dele, mandando indireta e chamando o torcedor de imbecil. Ali me chamou muita atenção. Hoje ele vai ter que explicar por que ele tirou o Gé. Eu não vou falar sobre o Elvis, porque eu vou repetir aquilo que eu interpreto do geral. Se tem um cara que sempre esteve no lado defendendo o Elvis, obrigado. Várias vezes questionado porque ele não saía do campo, várias vezes ele disse, o Elvis tem que ser o jogador articulador. Ele sempre defendeu. Pode ter acontecido alguma coisa? Pode, mas eu não quero comentar em cima de especulação. O fato hoje é o Gé. Isso ele vai ter que explicar por que ele tirou o jogador do time. Porque ele perdeu o pênalti? Não é justificativa. Porque ele deu um carrinho no Tadeu de maneira infantil? Pode até ser. Mas eu quero esperar o Brigatti dizer por que ele fez o que fez e por que não utilizou o Elvis. Simples assim. A partir da resposta do treinador, aí eu vou tirar minhas conclusões. Goiás mudou, Roger. Saiu o Rafael Gava 8, entrou o Wellington 5. 5 Wellington no lugar do Rafael Gava. E saiu o Thiago Galhardo, 33, para a entrada do 17 Pedrinho. Pedrinho 17 no lugar do Thiago Galhardo, as últimas mudanças do Goiás. O básico a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento. Olha a falta feia na ponta esquerda da Ponte, cartão amarelo para o jogador do Goiás. Entrou pesado no Matheus Regis, hein, Vlad? Tarreta amarilla, né? Para o paraguaio, o Ivan Torres. Uma falta mais forte para cima do Matheus Regis, cartão amarelo, portanto, para o camisa 11 do Goiás. Tarreta amarilla para ele. Agora falta para a equipe da Ponte Preta bater. Da esquerda para a direita, quem sabe na bola parada, a Ponte. Capricha a Macaca, lá vem a Zé Mário, colocou nas mãos do Tadeu. Encaixa firme. Vem pro jogo o goleirão da equipe do Goiás. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 36, etapa final de jogo. Goiás 3, Ponte 0, Edu. O próximo jogo da Ponte é segunda-feira, né, dia 6 de maio. Ponte Amazonas. Olha, é o seguinte, a Ponte, ela tá nesse momento 16ª com um pontinho, né? Se o Mirassol empatar amanhã com o Ceará, se empatar, aí a Ponte entra na zona de rebaixamento, porque no saldo, né? Aí o Mirassol fica melhor do que a Ponte. Bandeirantes com a Ponte Preta no Campeonato Brasileiro. Em nome de Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse o site e encontre a loja mais próxima, rochaautopeças.com.br. Começa a bater mais o time do Goiás, mais uma vez buscando o Matheus Regis, o cara que mais busca o jogo na Ponte. Pau nele agora, revezamento no rodízio da paulada. O Wellington que foi quem fez a falta, hein, Vlad? Acabou de entrar, o Wellington já deu uma pegada ali no Matheus Regis. Falta já cobrada, vem Ponte. 54% da posse para o Goiás, 46% para a equipe da Ponte Preta, que vem aí com Matheus Regis de fora da área, bate pro gol, Tadeu! Espalmou,
E o árbitro tá parando o jogo, marcando impedimento. No rebote, né? Quando o Matheus Sérgio chutou a defesa do Tadeu, aí o Iago Dias estava impedido, o assistente número 2, a senhorita Edna Cristina, marcou impedimento. São 12 finalizações do Goiás contra 8 da Ponte, só que 8 do Goiás foram ao gol e 4 da Ponte foram ao gol no jogo até aqui. Deixa eu dar uma olhada na estatística só do segundo tempo. No segundo tempo a Ponte tem mais posse da bola, 59 contra 41. Finalizou 7 vezes o Goiás, 2 vezes a Ponte Preta. 37:40, vamos entrando na hora da verdade no jogo em Goiânia. Linguiças Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia. Gourmet, calabresa, toscana, paio e aquela que o Vladimir adora, a cuiabana. E muito mais. Encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. 38, etapa final de jogo. Todo mundo ligado na Bandeirantes no apito final já, hein? Pra ouvir o Brigatão falar. E vem Pedrinho, sangue novo do Goiás, entrou na área, bateu, cruzado. Bate na zaga da Ponte, bateu em Sérgio. Rafael vai pra fora, escanteio. Olha o Goiás dando uma beliscadinha depois de muito tempo lá no ataque, hein, Vladir? O corte foi feito pela defesa Ponte Pretana, sem muita pressa o Goiás vem para a cobrança desse escanteio, Roger. E na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Esse é o futebol da Bandeirantes. Daqui a pouco tem apito final com o Edu Pinheiro, melhor pós-jogo do rádio do Brasil. Bola levantada, o toque de cabeça da zaga. Sai da grande área, vai brigar por ela aqui do outro lado o jogador do Goiás, mas não deu tempo. Bola correu demais, saiu o lateral para a equipe da Ponte bater lado esquerdo no campo defensivo. Gleger Zorzin. Quero te ouvir, meu amigo. Quase 39. 3-0, Goiás vence. Panorama é o mesmo, né? A Ponte não tem forças para chegar. Chega quando chega, mas chega muito, sem contundência. O Goiás já está numa manutenção de resultado. Agora há pouco nós vimos a imagem do Zanardi mandando o time tocar a bola, né? Tocar a bola por quê? Para não ter desgaste, para não ficar correndo errado. Tá ganhando o jogo de 3-0. Jogo complicado e a Ponte tem que esquecer essa noite em Goiânia. Roger. Goiás que vinha de 4 partidas sem vencer, com 3 empates e 1 derrota. Porém, em casa, não perdeu ainda como mandante no ano. 6 vitórias 4 e 3 empates, vai indo para a 7ª vitória. Realmente a Serrinha é um aliado do Goiás. Invicto em casa e voltando a vencer depois de 4 partidas sem vitória. E a Ponte vai completando a 5ª partida sem vitória dentro da competição e fora de casa nessa temporada. Vai conhecendo a 5ª derrota. A Ponte que não empata fora de casa. Ou ela perde ou ela ganha. São 2... Infelizmente hoje está perdendo. São 2 meses sem vitória, né? A última vitória da Ponte foi na primeira fase do Campeonato Paulista, dia 25 de fevereiro, contra o Corinthians, na Neoquímica Arena. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados. É mais praticidade e muito mais sabor para suas receitas. Você encontra Aroma das Ervas nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Eletrônico Bandeirantes marcando 40 minutos, tempo passa, a bola rola. Bandeirantes marca, confirmando 40,5, segundo tempo. No estádio da Serrinha, em Goiânia, 3 Goiás, 0 Ponte Preta, Edu. Brasileirão, Flamengo 0, Botafogo 2 pela manhã. Tivemos à tarde Corinthians 3, Fluminense 0, Cruzeiro 3, Vitória 1. No segundo tempo, no finalzinho, Fortaleza 1, Bragantino 1, Juventude 1, Atlético Paranaense 1. E no primeiro tempo, Beira-Rio, Inter e Atlético Goianiense 0-0. João Luiz Galo, Iago Dias é piada, não joga nada. Fernando Pérez dizendo que até o Edson fazendo gol na Ponte Preta. Luciano Mendes pegando aqui no pé do Brigatão. Brigatti hoje é o alvo da torcida, hein? O meu xará, o Roger, o jeito é torcer para não tomar mais. Deixa eu ver aqui. Fernando Pérez, Luciano Mendes, Paulo. Ponte Preta tá falando aqui que é cabide de emprego para perna de pau. Ei, Paulo, hein? 41-29. A Ponte vai vendo o Goiás fazer 3-0 e trocar passes no seu campo de ataque. O Wellington vem pelo setor esquerdo. Atenção, ele vai sair da marcação ou vai ficar da marcação? Ficou na marcação do jogador da Ponte. Rouba bom a Ponte com o Zé Mário e tenta vir para o campo de ataque. Bola com o Emerson. Na disputa, Emerson deixa a perna, é bola para a equipe do Goiás. Ele leva a mão ali no bolsinho. Será que vai marcar cartão? Não. E deu bola para a Ponte Preta. Nada de Goiás, não. É bola com a Macaca que tenta descer para o campo de ataque com quase 42 do segundo tempo. O básico, a Sanasa já entrega, mas Campinas merece mais do que o básico. Sanasa é muito mais do que saneamento.
42. Vem Macaca, vem com o Emerson, usa a perna direita, levanta para o câmera-ataque, toca mal. Nenhum toque do meio para as pontas, seja direita ou esquerda, foram frutíferos nesse segundo tempo. E agora cartão saindo para o Sérgio Rafael, porque parou o contragolpe, batendo no Breno Herculano, que tá fazendo tudo e mais um pouco e com a fuça toda estraçalhada no segundo tempo, Vladimir. Com isso, os 3 zagueiros da Ponte Preta foram amarelados na partida, né? Mais um agora pro camisa meia dúzia, Sérgio Rafael. São exatamente 6 cartões para a Ponte no jogo. 6 cartões, CH, e os 3 da zaga amarelados. Quer dizer, estão tendo que parar a jogada, né? A coisa não tá parando no meio de campo. Não funcionou o meio da Ponte. E quando chega lá atrás, os caras têm que bater a cabeça e bater nos caras também. O melhor para a Ponte, para todos, né? Inclusive para o Goiás, é o jogo terminar. A Ponte tem que virar uma página, aprender o que aconteceu, não repetir o que fizeram, porque é uma noite para definitivamente ser esquecida, Roger. Fim de mês imbatível da Telenorte. Ofertas para fechar o mês com obra de ouro. Massa corrida souvenir para interior. 25 quilos, 86,90 cada. Até 30 de abril. Aproveite na Telenorte Campinas, o Shopping Dom Pedro. Iago Dias escapuliu, fez o break. Quando fez o break, ele brecou a bola também, esqueceu tudo. E o goleiro Tadeu vai lá e abafa depois a insistência da Ponte, fica com ela. E você falou sobre o Edson, né? Do ex, ele jogou na Ponte Preta em 2019. Foram 37 jogos e 3 gols marcados. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontra a loja mais próxima acessando rochaautopeças.com.br. Quase 44 de bola rolando, já já o apito final, já tem Edu Pinheiro. Ivan Torres, o paraguaio, vem com ela dominada. Tava cercado, marcado, rolou para Dieguinho, voltou com Ivan Torres. Chegou o Zé Mário na marcação, a bola sobrou escapulido, ela atrás com o Ian Souto. O cabeludo, o zagueirão que é sangue novo. Entrega essa bola para o David Braz. David lá pelo setor esquerdo, rola lateralmente para Marcão, que fez o primeiro gol do Goiás. Marcão numa bela invertida para Dieguinho pelo setor direito. Levanta a cabeça, usa a perna direita. Vai levantar, vai nela. Pedrão na sobreloja e faz a defesa. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. E não dá para reclamar do juizão, né? O Gleger Zorzinho, ele marcou um pênalti para a Ponte. A Ponte não converteu com o Gé, distribuiu amarelos, mas todos eles com muita razão, com muita convicção, hein, Gleger? Concordo contigo. Foi muito bem a arbitragem, nada a dizer. Inclusive na hora do pênalti, o VAR deve ter falado ali com ele e tal, mas ele foi lá e falou: não, eu vi o empurrão, pode, pênalti bem marcado. Então, passou despercebido, é isso que importa. Paulo José Souza Mourão, do Maranhão, 37 anos, funcionário público, mora em São Luís, capital maranhense, está estreando na Série B, hein? Nunca apitou um jogo de Série B, apitava a Série C, Série D, como titular da arbitragem mesmo, é a primeira aparição que faz esse maranhense que por enquanto vai bem. Na opinião de Gleger Zorzin, bola atrás com camisa 5, o Wellington da equipe do Goiás, solta a bola com o Ian Souto, ninguém da Ponte aparece para apertar, a Ponte não quer mais jogo, hein? Mais 4. Ponte não quer mais jogo, Goiás também não, como disse o CH, o melhor para todo mundo seria terminar o jogo. Ele vai dar jogo até 49, temos mais 4 por jogar. Mais 4 minutos e passarei a bola para o meu querido amigo Edu Pinheiro no apito final, o melhor pós-jogo do rádio do Brasil. E apito final tem a marca publicitária de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Apito final com a Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km seminovo do interior de São Paulo. Germânica Veículos.com.br. Apito final com a Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Telenorte, fim de mês imbatível da Telenorte, ofertas para fechar o mês com obra de ouro e toda loja até 10 vezes sem juros no cartão Telenorte. Acesse telenorte.com.br. É loja do mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Enquanto eu pagava a publicidade do apito final, teve escanteio para o Goiás.
E a cabeçada dele, Breno Herculano, só que pra fora pela linha de fundo, Vlad. Remendado e tudo, Breno Herculano dando trabalho, conseguiu tocar de cabeça, mas mandou a bola por cima, tiro de meta. Cara, isso aí mesmo, eu tô brincando, mas a Ponte tá tomando sufoco do Breno Herculano, que tá com metade da cara enfaixada. Fez um gol, quase fez outro agora, já deu passe, deu assistência, um dos melhores em campo. E a Ponte tenta de novo descer na base daquele lançamento, lá na ponta esquerda para o Matheus Regis, e de novo não deu em nada. Bola foi colocada para fora, arremesso lateral para a equipe do Goiás. Vai tomando distância sem muita pressa, Dieguinho. Roger, pois não. Uma coisa que chama a atenção do Brigatti é que ele não costuma fazer 5 alterações, né? Dificilmente. No último jogo ele até fez, mas dificilmente ele faz 5 alterações. Por exemplo, hoje fez apenas 3 mudanças. Não é muito adepto das 5 alterações o João Brigatti. Ele que prometeu ímpeto maior no duelo contra o time esmeraldino. Não vi nada disso. Já o técnico Márcio Zanardi disse durante a semana que não ia negociar pontos como mandante, queria o time incisivo. Ele fez o que ele prometeu. Tá metendo 3-0 na Ponte, fora o chocolate. 48, quase 49, vai terminar o jogo. Olha que costurada bonita de Wellington. Tabelou lá na frente, no campo de ataque com camisa 17, Pedrinho, e vai pra infiltração. Chegou o zagueiro, Dudu Vieira pra tirar. Senão ele ia pra área, ia fazendo festa ali o jogador de defesa da equipe do Goiás. Que de novo tem a bola em seus pés com o Dieguinho. O árbitro pode terminar o jogo. 48 e 40. Ele prometeu até 49. O Goiás vai atacar lá pela ponta esquerda. David Braz, o capitão dos caras, o interminável. Não há tempo para mais nada. Paulo Mourão do Maranhão mostra o meio de campo e bota um ponto final na Serrinha. Um chocolate goiano para cima da Ponte. Goiás 1, 2, 3. Ponte Preta nada. Com a polêmica que vai com certeza tomar conta do apito final. A substituição inesperada de Gé, logo após perder o pênalti no primeiro tempo e tomar um cartão amarelo. E a não presença do Elvis, nem tampouco no segundo tempo depois do intervalo. Mas tudo isso é papo para o que vem agora. Vem o melhor pós-jogo do rádio do Brasil. Vem aí a voz inconfundível de Edu Pinheiro. A bola é sua, Edu. Jornada Esportiva. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telhanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telhanorte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Edu Pinheiro. Olha, Goiás 3-0, Marcão a 31 do primeiro tempo, o Edson ex-ponte a 16, segundo tempo 2-0 e a 27, Breno Herculano, com a boca tudo amarrada, faz o terceiro gol. Destaque seu, Vladimir Catarino, público não fornecido, hein? Não foi divulgado ainda, pelo menos por enquanto, né, o público do jogo lá na Serrinha. Resultado péssimo para a Ponte Preta, né, Edu? Depois do empate contra o Coritiba, havia a expectativa da Ponte pelo menos buscar um ponto em Goiânia, não aconteceu. Agora são 5 partidas seguidas sem vitória. A última aconteceu lá no Campeonato Paulista contra o Corinthians, próximo jogo contra o Amazonas, na segunda da outra semana no Majestoso, Edu. E você e Roger Williams volta já no craque do jogo. Até já, Edu. Vamos lá, o Elvis hoje ficou no banco, a Ponte voltou a ter 3 zagueiros, Luiz Aquim, Joilson, Sérgio, Rafael, CH comentando, portanto, 3-0 num jogo em que nos 3 gols, já disse o CH, a Ponte teve terríveis problemas na zaga, participação negativa. Esse menino Zé Mário, que veio da Inter Limeira, ele fez a estreia. A primeira bola que ele pegou, isso a 14 segundo tempo, ele faz uma baita falta, um empurrão no cara do Goiás. Falta lateral, cobrada a falta, surge o segundo gol aí do Edson. E também o terceiro gol foi do lado dele. Enfim, mas o personagem do jogo, o Gé. O Gé sofreu pênalti a 19 do primeiro tempo. Estava 0-0. Aí o Gé cobrou o pênalti, o Tadeu defendeu. Aí passou mais dois minutinhos. O Gé fez a falta no Tadeu, o goleiro do Goiás, deu uma entrada, né? E aí tomou cartão amarelo, e aí o Brigatti tirou o Gé para colocar daí do Iago Dias. Em 5 minutos, tudo isso aconteceu com o Gé. E a Ponte teve uma chance no final do primeiro tempo, poderia ser gol de empate do Matheus Regis. No segundo tempo, a Ponte não teve nenhuma chance, a não ser um chutinho do próprio Matheus Regis. Vamos lá, CH, Goiás 3, Ponte 0, queremos ouvi-lo. Eu achei até interessante a estratégia de jogo, também as escolhas que o Brigatti fez para essa partida. Elogiei antes da bola rolar, mas tudo no campo teórico. Na prática, as coisas foram bem. A Ponte teve a oportunidade de sair na frente, mas pela incompetência do Gé e pela competência do Tadeu, o gol de pênalti não saiu. E a jogada também foi bonita do Gé, né? Ele arrancou atrás, chegou na frente, teve a frieza de brecar, tomou o tranco do Edson e foi pênalti. A partir disso, o jogador ficou incomodado. Tanto é de uma maneira infantil, um pouco depois do pênalti perdido, ele deu uma chegada no Tadeu, numa pressão de saída de bola desnecessária e tomou cartão amarelo pelo lance. Lance que irritou o treinador da Ponte, que sacou o jogador. Eu não teria feito isso. O Goiás jogou com 3 zagueiros a partida praticamente toda, e o jogo pedia um cara de referência, não é? E eu não estou no dia a dia, de repente a entrevista coletiva do treinador da Ponte explica o que aconteceu, mas no jogo não explica não. Uma coisa, se tem problema com o atleta, ele não tem nem que ir para a partida. Eu penso assim. Já que tem um problema gigantesco com o atleta, para acontecer o que aconteceu no jogo, e nitidamente para mim tem problema. Divulgaram que não tinha problema, que estava tudo resolvido, mas se o Gabriel não estivesse com gripe, o Gé não jogava hoje. O que aconteceu no jogo para mim ficou muito claro. E o desdobramento disso foi que a Ponte derreteu. Ele tirou um jogador que ele não deveria, colocou jogadores que não funcionaram, demorou para mexer, demorou de novo para enxergar o que o jogo precisava, e a Ponte tomou, a partir desse momento, da saída do Gé no primeiro tempo, a Ponte ela foi dominada pelo Goiás, e o Goiás
venceu a partida sem nenhum tipo de esforço, com autoridade, jogando futebol. O Zanardi viu exatamente, fez a leitura correta, fez as mexidas corretas e venceu o jogo, e poderia ter sido mais. Se não fosse o Pedrão, que de novo fez aí 2 ou 3 defesas que salvaram a Ponte. Eu lamento muito, quando se esperava um segundo tempo, ainda falando da partida, onde o treinador, no intervalo do jogo, tivesse enxergado o que o jogo precisava, ele fez uma dobra de lateral esquerdo, quando ele tinha que utilizar o Elvis no meio campo no segundo tempo, para essa bola minimamente ter um cara para pensar o jogo, que o Dodô no primeiro tempo não conseguiu fazer. Não deu certo o que ele planejou para a partida. Ele é o treinador, ele está lá todo dia no treinamento. O Dodô não funcionou na partida de hoje como meio articulador. Aí ele tentou um pouquinho, o Matheus Regis por dentro também não funcionou. Fez a dobra com o Zé Mário, também foi um desastre, né? O terceiro gol saiu nas costas dos 2 laterais, né? Dos 2 laterais do lado esquerdo. Quer dizer, a Ponte foi uma tremenda bagunça e eu estou extremamente preocupado. Gosto do João, tenho a maior admiração por ele, respeito pelo trabalho dele, mas depois da entrevista coletiva, no empate contra o Coritiba, aquele destempero com os torcedores, chamando torcedores de idiota, e acontecer no segundo jogo que nós vimos hoje, eu não sei não. Eu queria entender por que o João está deste jeito, né? Nitidamente o treinador da Ponte está se perdendo emocionalmente. Se perdeu no primeiro jogo, tomou um nó do Guto Ferreira dentro do campo. Pós-jogo falou tudo aquilo que ele falou e não deveria ter falado. Eu sei que ser xingado ninguém gosta, mas isso infelizmente é cultural no futebol brasileiro. E o que ele fez hoje, as atitudes que tomou, ele para mim passa a certeza, não é impressão não, ele passa a certeza de que está descontrolado, por algum motivo. Agora, independente do motivo, não tem explicação. O cargo dele como treinador da Ponte, ele tem que ter equilíbrio. E na partida de hoje ele tomou todas as mexidas, as atitudes, as decisões, todas. Ele tomou de maneira equivocada, e esse fato do Gé, eu estou muito curioso para saber o que realmente levou o treinador da Ponte a tirar. Eu não estou defendendo o Gé não, tá? É que ele puniu o time dele. O que ele fez, o jogo precisava do Gé. Conversa no vestiário, não tira no primeiro tempo, mas de qualquer maneira a gente não sabe o que está por trás disso. E a atitude do Elvis, eu quero esperar o que aconteceu, né, para não... Eu não me sinto confortável de comentar algo que eu não conheço e eu não percebi isso, mas respeito todos que colocaram de maneira diferente. Eu respeito. Talvez eu esteja enganado, mas eu quero esperar a entrevista coletiva do treinador. Hoje, Edu, deu Goiás com sobra, 3-0, e não dá nem para discutir o resultado, Edu. Sem dúvida, grande CH, já o colega ali, gente, é o seguinte, a Ponte é 16ª com um ponto, o Mirassol joga amanhã, fecha a rodada, Mirassol e Ceará. Se o Mirassol pelo menos empatar, a Ponte entra na zona de rebaixamento, ficaria com um ponto o Mirassol, o Ponte também um ponto, mas a Ponte tem -3 de saldo, o Mirassol tem -2, tá? Guarani é o penúltimo, 19º, nenhum ponto. O Claudinho Oliveira foi demitido oficialmente, a não ser que alguém saiba, por gentileza, pode se manifestar, me corrijam, por favor. Oficialmente, o Guarani não tem o seu novo treinador. Vamos lá, galera, vamos comentar. Goiás 3, Ponte 0. O que eu queria realmente entender é que na partida contra o Coritiba foi basicamente a mesma coisa, né? Que assim, a Ponte começou bem, né? Fez um primeiro tempo regular e até vencendo o jogo de 1-0. E no segundo tempo, cara, o time deu um apagão no time, não conseguiu jogar. E hoje foi mais cedo esse apagão, né? Foi a hora que toma o gol. Claro que o João vai ter que se explicar, porque eu concordo com o CH quando ele diz que a Ponte hoje precisava de um jogador com característica com a do Gé, e ele fez falta. A Ponte não tinha quem segurava a bola lá na frente. E o Gé, cara, pegou na bola 3 vezes, incomodou, né? Sempre ali, uma cavou o pênalti, né? Depois teve aquele carrinho desnecessário, tomando o cartão amarelo, mas, cara, cartão amarelo, não vai poder tomar, tomou cartão amarelo, tem que tirar. Isso não existe, né? Então,
O João vai ter que se explicar com isso. Agora, o que nós temos é que analisar aqui é a postura do time Ponte Pretano, que não jogou absolutamente nada. Jogadores, inclusive, né, que nós aqui sempre estamos aqui pedindo, defendendo a escalação, defendendo que entre como titular, mas, olha, esse menino que entrou aí, o Zé Mário, por exemplo, eu disse, pô, cara, esse moleque é bom. Entrou, não fez absolutamente nada. Seu Luiz Felipe, o próprio Risso, né, que é um bom lateral esquerdo, né, não tá evoluindo, não tá rendendo. Dodô mal, Dudu Vieira mal, né, não gostei. O Matheus Regis, para mim, foi assim, de todos os jogadores, o cara mais lúcido, tentando, buscando alguma jogada, né, mas, assim, apesar de ser o segundo jogo ainda, apenas, se tiver algum problema, o João tem que detectar e tem que se ajustar. Tem que arrumar isso aí, cara. Porque o campeonato é longo, a Ponte teve... O resultado ruim da Ponte foi o empate em Curitiba, lá contra o Curitiba em casa. Esse resultado foi ruim. Você jogar fora de casa, tal, diante da circunstância, tá enfrentando o Goiás, acabou de descer da Série A, né? Perdeu o jogo, ok, mas o posicionamento do time estava errado, a zaga, o sistema defensivo, parece que os 3 zagueiros não se encontraram, apesar de no começo ali estar bem ajustado. As linhas estavam espaçadas, e isso é treinamento, isso é ajustado durante a semana, né? Ajustado na pré-eleição. Bola parada, a Ponte muito mal, toma o segundo gol ali. Cara, não pode, com 3 zagueiros, tomar os 2 primeiros gols, vai. O outro um cruzamento, uma liberdade pro jogador do Goiás cruzar, depois ninguém encosta, o cara tava sozinho, jogando com 3 zagueiros. Segundo gol, a mesma coisa. Então, essas coisas é que tem que ser detalhadas e o João precisa arrumar. Agora, a situação fora de campo, extra-campo, isso aí é problema do João Brigatti. É ele que tem que resolver. Mas eu, Edu, eu senti no Elvis, E senti no Elvis e convivi com isso quase 20 anos. Percebi que ele estava ali dando uma... por que tirou? Sabe? Não deu para fazer a leitura labial, mas a atitude do Elvis e a fisionomia do Gé, se ele estivesse dando uma dura ou falando alguma coisa pro Gé, seria diferente. Então, é isso que eu acho, viu, Edu? Muito bem, olha, futebol de Campinas, hein? Guarani perdeu para Chapecoense 1-0 no Brinco, a Ponte perde de 3-0, Ponte é 16º, 1 ponto, Guarani penúltimo com nenhum ponto. E me passa aqui o Edson Souza, meu grande amigo aqui na retaguarda também, sempre comigo, que o André Marconato, presidente do Guarani, está fazendo 1 ano que ele é presidente e o próximo treinador vai ser o 4º treinador em 1 ano. É muita coisa. Seguimos nós aqui, ó. Olha, Brasileirão, olha, Flamengo 0, Botafogo 2, hoje pela manhã no Maracanã. À tarde, Cruzeiro 3, Vitória 1, Corinthians 3, Fluminense 0. Acabou Juventude 1, Atlético Paranaense também 1. Acabou há pouco Fortaleza 1, Bragantino também 1. E o Internacional no Beira-Rio empata por enquanto 41 primeiro tempo, 0-0 Inter e Atlético Goianiense. Um detalhe, são 10 mulheres. O trio feminino e todo o pessoal do VAR também feminino, a mulherada de olho em Inter e Atlético Goianiense. E agora o craque do jogo. O craque do jogo. Muito bem, 3-0, perdeu a Ponte, Roger Williams. Exclusão, Edu, convicção. Hein? Vamos lá, grande narrativa, parabéns. E o craque? Eu não gosto de transmitir quando o time de Campinas vai tão mal assim não, cara. De verdade, a gente faz aqui toda essa firula, né, a transmissão, a gente não pode esconder que o futebol de Campinas indo bem, todo mundo vai bem, mas, pô, que jornada infeliz da Ponte, que clima obscuro, né, nuvens negras sobre o céu do Moisés Lucarelli, é a pura absoluta exclusão. Pedro Rocha fez algumas boas defesas sim, ganha uma menção honrosa, mas o cara que mais buscou alguma coisa foi o Matheus Regis. A bola chegava quadrada, ele tentava arredondar, chutou 2 vezes para gol, sabe? Trombava lá na frente, mas é pura absoluta exclusão. Pura absoluta exclusão, porque nós temos que votar alguém de Campinas. Matheus Regis, 77, o craque do jogo. Edu, até a próxima, um bom encerramento, voltamos para a Americana, agora felizes pelo trabalho que fizemos, mas tristes pelo momento da Ponte Preta. E vou voltar na paquera do amigo, hein, Edu? Opa, quanta honra e parabéns ao Rio Branco de Americana, subiu hoje para a Série A3, hein? Rio Branco ganhou em Jaú, 3-0 do que em Jaú, o Rio Branco e o... Francana.
Rio Branco e Francana subiram da A4 para A3. Então, boa viagem. Até a próxima, Roger Williams. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado para você também, para toda a equipe. Valeu. Vladimir Catarino, vamos lá, o craque do jogo, Catarino. Eu vou seguir o Roger, viu, Edu? Por exclusão, realmente, né? A Ponte, uma jornada muito ruim, né? A Ponte, não me lembro nesta temporada, mesmo no Campeonato Paulista em jogos que perdeu, a Ponte ter feito um jogo tão apático como fez hoje. Fico com o Matheus Regis também. Agora vamos ficar atento aqui, né? Daqui a pouco chega a informação da coletiva do técnico João Brigatti. Ponte Preta que volta a campo na segunda-feira da próxima semana. Não amanhã, obviamente, né? Até porque a próxima semana começa no domingo que vem. A Ponte vai jogar contra o Amazonas no Majestoso. Edu, um abraço pra você. Pra você, obrigado. Prazer mais uma vez estar com um amigo e todo mundo ligado aqui na Bandeirantes. Todo meu, parabéns pelo trabalho. Até a próxima, se Deus quiser. Uma ótima semana, Vladimir Catarino. Vamos lá, o CH, o craque do jogo. Edu, eu gostei do Matheus Regis, mas eu entendo que o Pedrão fez 2 defesas muito difíceis. Tomou 3 gols, Carlos Henrique. Como é que você vai dar o voto para ele? Mas eu acho que ele salvou a Ponte de um desastre maior. Meu voto é no Pedrão, viu, Edu? Conceito regular. Muito bem, Pedrão tem um voto, Matheus Regis tem 2, Gleger Zorzinho, o craque. Eu vou votar no Matheus Regis também. Apesar de achar que o Pedrão foi bem no jogo, defesas importantes, mas o Matheus Regis hoje, né, teve chance de gol, criou, lutou. O jogador mais lúcido da Ponte era ele. Para mim, Matheus Regis, o craque do jogo. Muito bem, Matheus Regis é o craque do jogo. Ele veio do São Bernardo, onde fez 14 jogos e marcou 3 gols esse ano, né, pelo São Bernardo. Agora, segundo jogo dele na Ponte. Gente, 20h44, intervalo, tem aqui a ficha técnica, tem a defesa do jogo, tem o gabarito, jogador por jogador, quem sabe a coletiva do Brigatti. E eu volto já com a ficha técnica. Olha aí, Goiás 3, Ponte 0, Goiás vence a Ponte depois de 11 anos. Interessante, das 2 últimas vezes que a Ponte veio em Goiânia, a Ponte vencia 2-0 e cedeu um empate 2-2, né? Sempre foram jogos muito bons. Em 2006, teve um jogo também muito triste. A Ponte perdeu em Goiânia e foi rebaixada para a Série B, 2006. Vamos lá, 20h45. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. Germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Você sabia que deve trocar o fluido de radiador regularmente, de acordo com o manual do seu carro? Na hora de escolher, não fique na dúvida. Escolha Paraflu, a preferida dos mecânicos e que também é a preferida dos motores. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, goiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição.
Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. O boliviano Luiz Raquim, o Joilson e o Sérgio Rafael. O Luiz Felipe foi o lateral direito. Dudu Vieira, volante. Emerson Santos, que já estava na ponte, volante também. E o Dodô para armar. O Elvis ficou no banco. E mais o Gabriel Risso foi o lateral esquerdo argentino. E na frente, Matheus Regis e o Gé. Bom, aí o que aconteceu? O Gé perdeu o pênalti e também tomou cartão amarelo depois. E a 27 minutos do primeiro tempo, o João Brigatti tirou o Gé e colocou o Iago Dias. Aí no intervalo, ele tirou Emerson Santos e colocou Emerson, que fez a sua estreia, veio da Inter de Limeira, volante também. Na Inter era Emerson Santos. Para não ficar dois com o mesmo nome, Emerson Santos, então só vai ficar Emerson, esse que entrou aí para o segundo tempo e fez a sua estreia. E aí a 13 minutos, saiu o Dodô e entrou o Zé Mário. O Zé Mário fez a sua estreia, lateral esquerdo, que também veio da Inter de Limeira. A equipe do técnico João Brigatti. O Goiás com Tadeu, Lucas Ribeiro, Edson, ex-Ponte, depois Ian Souto, David Braz e o Diego, Marcão Silva, Rafael Gava, depois o Wellington, Sander, o Thiago Galhardo, ex-Ponte, depois Pedrinho, o Paulo Baia, ex-Ponte, saiu no intervalo, entrou Breno Herculano e o Wellington, depois o Ivan Torres, que é paraguaio, entrando em seu lugar. A equipe do técnico Márcio Zanardi. Apitou Paulo José Souza Mourão, do Maranhão. Olha, a zaga, os três zagueiros foram amarelados. Luiz Raquim, o Joilson e o Sérgio Rafael, tá? O Gé também foi amarelado, conforme dissemos. Matheus Regis foi amarelado, está pendurado. E o Zé Mário. O Zé Mário, com 2 minutos em campo, já tinha tomado amarelo, fez a estreia e foi amarelado também, tá? Vamos aqui aos gols. O Marcão a 31 do primeiro tempo, 1-0 para o Goiás. A Ponte já tinha perdido já o pênalti. Depois a 16 do segundo tempo, o Edson, ex-Ponte, fez 2-0 de cabeça. E a 27, Breno Herculano fez 3-0. Público e renda não fornecidos. Ficha técnica aqui no apito final de Goiás 3, Ponte 0. Fim de mês imbatível da Telenorte para você fechar o mês com a obra de ouro. Confira as ofertas. Vedaprim Fest 5 quilos, R$ 129,90 cada. Massa corrida Souvenir para interior 25 quilos, R$ 86,90 cada. Argamassa Portocol 20 quilos, R$ 29,90 cada. Ofertas válidas até 30 de abril. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telenorte. Fim de mês imbatível é na Telenorte. Vem! Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Sim, vamos à defesa do jogo. Qual será a defesa que o Greger vai escolher e qual a defesa que o CH vai escolher? Em 3-0 Goiás, vamos lá. 16 minutos, lance 1, meu querido Lucas Pessoa comigo. Lucas Pessoa, lance 1, 16 minutos, Pedrão trabalhava. Foi um chute cruzado, hein, Roger Williams? Bandeirantes aqui acompanhando o ataque com o Dieguinho, ponta direita, bateu pro gol, defendeu o goleiro. Pega firme o goleiro, espalmando numa boa chegada da equipe da casa, Vladimir. Leva perigo o Goiás quando chega, anima o seu torcedor também. Desta vez estava atento o Pedro Rocha para fazer a defesa. Bom, então aqui é o seguinte, aí começava, hoje em dia tá muito na moda, quem foi o protagonista, quem foi o protagonista? O Gé voltando, né, já não jogou contra o Curitiba, porque, né, a negociação com o Santos não deu certo, ficou chateado e tal, mas voltou, foi reintegrado essa semana, muito assunto, e o Gé voltando, o Gé lançado, e entra na área, sofre pênalti, aí Gé na cobrança, sofreu a 19 e a cobrança foi a 21 minutos, estava 0-0, Roger Williams. 21:45, estádio da Serrinha, gol da direita, mãos à cintura, olha fixadamente para o ótimo goleiro Tadeu, que é ídolo goiano, vai partir autorizado pelo árbitro do Maranhão, vai Gé pra bola, perna direita, bateu, defendeu Tadeu, vai firme no
no canto inferior direito, espalma a cobrança do pênalti de Gé, Vladimir. Esse Tadeu é muito bom, ele tem muito tempo de Goiás, o Tadeu que já fez muita dobradinha com o Tadeu Smith, que apresentava os gols da rodada. Tadeu tem história, hein? Tadeu tem história, defende o Tadeu. Vamos para o segundo tempo, agora lance 5, 8 minutos, mais uma falha da zaga da Ponte, hein? Mais uma zaga e o Pedrão salvou, porque Sérgio Rafael foi absorvido por Wellington, que finaliza. Que vem de novo o Wellington, Matheus pisou na área, fintou, perna canhota, bateu, defendeu Pedro Rocha. Bela intervenção do capitão Ponte Pretano, Vladimir. Belo passe do Thiago Galhardo, né? Achando o Wellington Matheus, que surgiu ali às costas da zaga, bateu no cantinho. A zaga, disse aí Catarina, o problema já zaga. Estava 1-0 aqui, tá? Antes do segundo gol, mais uma do Pedrão, hein? Mais uma do Pedrão. Esse tal de Breno Herculano, ele se machucou no lance, e aí saiu, o massagista fez um curativo nele, ele ficou com uma mordaça na boca, sabe como é que é? Passou um pano na boca do homem e amarrou com o pescoço. Aí, uma cena, um remendo que faz tempo que eu não vi, hein? Mas nem em filme de pastelão, o curativo que foi feito, rapaz. Ele acabou com a amarrada, passou por 2 da zaga, fica cara a cara com o Pedrão. Roger Williams. Foi afunilar e perde a jogada. E aí um grande lance. Lá vem o Breno Herculano, um chapéu lindo, vai fazer o gol, bateu, defendeu Pedro Rocha. E olha que ele tá com a fuça estourada, hein? Tá com a cara toda remendada, ele sai primeiro. Dá um chapéu lindo, um drible desconcertante. Aí se empolga, bate Pedro Rocha, defende com os pés, Vladimir. Mas ele recuperou. Bem dito aí pelo Roger Williams, né? Tá a boca toda amarrada, aí Pedrão pegou. Bom, depois é que veio o segundo gol, a 16, e a 27 o terceiro gol. Gleger Zorzin, vamos lá, qual foi a defesa do jogo? Edu, defesa de pênalti é sempre muito importante, né? Ainda mais na circunstância desse jogo. Então, para mim, a defesa do jogo é a defesa do Tadeu na cobrança de pênalti do Gé. Perfeito, é o lance 2 por enquanto, Lucas Pessoa, lance 2 por enquanto. Oi, CH, a defesa do jogo. Eu concordo com o Gleger e eu vou dizer e explicar por quê. O Pedrão fez uma grande defesa ao longo, aliás, ele fez 2 grandes defesas, mas a defesa do pênalti, para mim, mudou o jogo. Completamente. Se a Ponte sai na frente, o Gé continua na partida, talvez a Ponte teria tido... Eu não tenho bola de cristal, evidentemente, mas eu fiquei com a impressão que o jogo tomaria outro rumo. Portanto, defesa do jogo, para mim, penalidade máxima, batida do Gé, que bateu mal, defesa do Tadeu, goleiro do Goiás. Muito bem, Lucas Pessoa, é o lance 2, hein? A defesa do jogo foi na cobrança do pênalti e o Roger Williams vai falar de novo. Estava 0-0. Há quantos minutos estávamos, hein, Roger Williams? 21:45, estádio da Serrinha, gol da direita, mãos à cintura, olha fixadamente para o ótimo goleiro Tadeu, que é ídolo goiano, vai partir autorizado pelo árbitro do Maranhão, vai Gé pra bola, perna direita, bateu, defendeu Tadeu, vai firme no canto inferior direito, espalma a cobrança do pênalti de Gé, Vladimir. Bateu mal o Gé, né? Acabou telegrafando onde mandaria a bola, também nem colocou tanta força assim, né? O Tadeu muito bem, pulou no canto direito, fez a defesa, perdeu o Gé, a chance de abrir o placar. Essa defesa do jogo, gente, hoje Coritiba 1, Brusque 0, gol do Brandão a 39 segundo tempo, Goiás 3.0, a Ponte é 16ª com 1 pontinho, depois Mirassol, Avaí, Guarani e Ituano, os 4 com nenhum ponto ganho. Se o Mirassol apenas empatar amanhã, a Ponte entra na zona do rebaixamento. No Brasileirão, Flamengo 0, Botafogo 2 pela manhã no Maracanã, Mineirão, Cruzeiro 3, Vitória 1, Neoquímica, Corinthians 3, Fluminense 0, no Alfredo Jaconi, Juventude 1, Atlético Paranaense também 1, no Castelão, Fortaleza 1, Red Bull Bragantino também 1, e quem que empatou o Bragantino? O muito bom Eduardo Sacha, e nós estamos lá no Beira Rio, intervalo de Inter 0, Atlético Goianiense também 0, e amanhã tem São Paulo e Palmeiras. Eu volto já já com o Gabarito 2057, estamos aqui no aguardo também da coletiva do Brigatti, que deve explicar por que ele tirou o Gé,
por que ele não colocou o Elvis. Enfim, as explicações do João Brigatti. A Ponte é derrotada, a Ponte que agora pega o Amazonas, né? Só no dia 6 de maio, segunda-feira da outra semana, tá? Os dois vão jogar na segunda-feira, dia 6 de maio. Segunda-feira, 6 de maio, 20 horas, Ponte Amazonas. Segunda-feira, 6 de maio, também 20 horas, na Vila Santos e Guarani. Mas a Vila portões fechados porque o Santos, no último jogo do Brasileirão do ano passado, contra o Fortaleza, quando foi rebaixado, teve problemas lá com a torcida e pegou 3 jogos com portões fechados, agora 20h58. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Telha Norte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Telha Norte. Acesse telhanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Não perca a chance de conquistar seu 0 km. As quase 40 lojas do Grupo Germânica se uniram no fechamento de mês e prepararam ofertas exclusivas para você comprar seu veículo dos sonhos. Confira! Bônus de até 60 mil, taxa zero e lote especial de seminovos a preço de custo. Escolha entre Germânica, Volkswagen, BMW, Mini, Kia, Jeep, Ranger, WM, Tennessee, Harley Davidson, Nipônica, Toyota e Volvo Scandinavia e encerre o mês de veículo novo. Visite a loja mais próxima e confira. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Semana do Fazedor Loja do Mecânico. Compressor de ar 24 litros Tecna, R$ 899,90. Oferta válida até 4 de maio. Nas compras acima de R$ 250, você concorre a uma moto Ninja e 10 CG Titan. São 11 chances de ganhar. Visite a Loja do Mecânico em Campinas, na Rua Carolina Florence, 1364, Jardim Guanabara. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Tem nova loja do Iga Atacado chegando em Campinas. Em breve inauguração no bairro Bela Aliança, região do Satélite Íris. Atenção! O Iga está contratando seus futuros colaboradores. Se você quer fazer parte do time Iga Atacado, mande seu currículo para o e-mail seleção@iga.com.br. São mais de 250 vagas entre repositor, operador de caixa, operador de empilhadeira, conferente, estoquista e muitas outras. O Iga Atacado está esperando você. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Vamos lá, gabarito do jogo. Ô Greger, vamos lá. Goiás 3.0. Qual é o conceito do jogo e melhor o primeiro ou o segundo tempo? Jogo regular, melhor o primeiro tempo. E para você, CH? Jogo regular, melhor o primeiro tempo. Jogo regular e melhor o primeiro tempo para ambos, hein? E o Pedro Rocha, o Pedrão, goleiro da Ponte, se ele teve culpa nos 3, ou teve pelo menos em 1, ou 2, ou não teve nenhuma culpa nos gols, e fez 2 boas defesas que nós ouvimos aí, a 8 e a 10 aí do segundo tempo, hein, ô Gleger? Sim, não teve culpa em nenhum dos gols, e foram 2 grandes defesas, conceito regular. Olha, a zagueirada aí, vamos lá, o João Brigatti hoje voltou com 3 zagueiros num pacote só, vocês dois opinando, começo com o CH, ele colocou o boliviano Luiz Aquim, o Joilson e o Sérgio Rafael.
E nos 3 gols teve participação negativa aí dos zagueiros, conforme dissemos aqui. No primeiro, o Joilson estava com o Marcão. O segundo gol foi uma cobrança de falta lateral, né? Também foi lá no miolo. E no terceiro gol do Breno Herculano também, tudo começou. Aliás, do lado esquerdo já estava totalmente livre quando começou a jogada, até ir por meio da zaga aí, e a conclusão do Breno Herculano. Os 3 foram amarelados, né? Então vamos lá, o CH, digamos assim, dos 3, qual seria o menos pior ou todos foram no mesmo nível? Luiz Aquim, Joilson e Sérgio Rafael. Eu acho que dos 3, o Aquim foi o pior dos 3. Teve erro de bola parada, teve erro de posicionamento, quando eles saíram, né, no mano a mano, na caça, quando tentaram evitar contra-ataques, tiveram problemas. Eu não gostei de nenhum dos 3, mas aquele que eu menos gostei foi o Luiz Aquim. Todos conceito ruim. Para você, Gleger, o Luiz Aquim, Joilson e o Sérgio Rafael. Eu também não gostei do Aquim não, cara. Achei que ele foi muito mal, né? Gostei da escalação dele, mas aparentemente sem ritmo, tá mal. Não gostei de nenhum dos 3, conceito ruim. Olha, o Joilson veio do Água Santa e o Sérgio Rafael veio do Nova Iguaçu. Luiz Aquim já estava, né? Vamos lá, o lateral ou ala direita, Luiz Felipe, contrato renovado. Aliás, ele renovou até 11 de abril de 2000, não, até 30 de abril de 2028. Até 30 de abril de 2028, o contrato aí do Luiz Felipe. Olha, eu me lembro que foi ele que enfiou a bola pro Gé, né? Aquela enfiada sensacional de bola pro Gé, que o Gé sofreu pênalti. Foi a enfiada aí do Luiz Felipe. E aí, CH, Luiz Felipe? Regular, não comprometeu e teve, muito bem lembrado pelo amigo, essa metida de bola pro Gé, mas o restante... O Goiás pouco atacou também pelo lado dele, ele não participou de jogadas de ataque. Conceito regular, Edu. Olha, os volantes, eu vou no individual também, eu começo com o Dudu Vieira, com o Greger, deixa eu ver aqui, volante Dudu Vieira, que veio do Santo André, 30 anos, jogou o tempo todo, né, e jogou também contra o Coritiba, então 2 jogos, atuação do Dudu Vieira, e hoje como foi, hein, Greger? Foi mal, não gostei mesmo, conceito ruim. E o CH vai comentar 2, Emerson Santos, que começou jogando, já estava na Ponte. No intervalo, em seu lugar, entrou Emerson, que veio da Inter de Limeira, fez a sua estreia. Emerson do primeiro tempo e o Emerson do segundo tempo, CH. Se juntar os dois não dá um bom jogador, né? Pelo menos no jogo de hoje, não dá uma boa atuação. O primeiro, que foi o titular, marcando muito distante, e ele tem característica de ser um cara pegador e de marcar bem. Hoje não funcionou. E eu não sei nem porque ele trocou um volante por outro. Deve ter pedido para sair. De qualquer maneira, nenhum nem outro jogaram bem. Conceito ruim. Olha, o Dodô é meio atacante. Ele chegou em janeiro, né? Esse ano. Aliás, ele veio do Goiás, viu? O Dodô veio do Goiás. O último clube dele do Goiás. E com a notícia de que o Elvis não iria para o jogo, ficou no banco, então o Dodô... Não sei, Gleger, teoricamente seria o meia da equipe, não sei se ele tem essa característica, pelo menos ele entrou aí no lugar do Elvis. Ele foi até 13 do segundo tempo. Como é que foi o Dodô? Edu, ele foi muito mal, né? Não gostei. Eu até esperava mais, jogador de velocidade, mais intensivo, mas praticamente não pegou na bola, conceito ruim. CH, vamos pro argentino, lateral esquerdo, Gabriel Risso. Olha, o jogo estava 0-0, foi logo depois do pênalti perdido pelo Gé. Logo que o Gé saiu, CH, o Gé saiu, foi substituído, e teve um lance que esse Gabriel Risso, ele se joga, ele fez um corte providencial, né, jogando para escanteio. Aliás, em escanteio foi, porque bate nele e bate no cara do Goiás, linha de fundo, e o juizão dá, evidentemente, tiro de meta. E teve um lance também interessante que ele mesmo caído, ele tinha acabado de ter um choque com o Breno Herculano, né? E os dois estavam deitados na pequena área e deu sequência o lance. E teve um chute de fora da área, ele mesmo deitado, bateu na nuca e vai para escanteio. Vamos lá, como é que foi o Gabriel Risso? Ele tá tendo muito problema e eu tô achando estranho, jogando com 3 zagueiros, 2 volantes...
erros de cobertura, problemas na cobertura, e ele não tem marcado muito bem, não. Ele que se destacou muito no Campeonato Paulista, atacando demais, né? Dando assistências. Ele não está fazendo nem uma coisa, nem outra nessas duas partidas. Ele teve bons e maus momentos na partida. Eu vou dar um regular para ele, Edu, mas ele joga mais do que está jogando. Aqui, Goiás 3, Ponte 0, gol do Marcão a 31 do primeiro tempo, gol do Edson a 16 do segundo tempo e gol do Breno Herculano a 27. Bom, Matheus Regis foi amarelado, ele já está pendurado, hein? Também amarelado contra o Coritiba. Matheus Regis, atacante que veio do São Bernardo, jogou o tempo todo, pendurado. Olha, gente, a Ponte teve 2 chances o jogo inteiro. O pênalti cobrado do Gé, que o Tadeu defendeu, e no finalzinho do primeiro tempo, o Matheus Regis perde um gol também, ficou pertinho do Tadeu, mas a pergunta é, o Gregor, como foi o Matheus Regis? Esse lance que ele perdeu tinha o Iago Dias estava livre, ele poderia ter passado também. Não sei se você achou que ele fez certo de ter finalizado, ou deveria ter passado por Iago Dias, e o conceito do Matheus Regis. É aquela velha história, né, Edu? Aí ele passa lá pro Iago, o Iago erra, fala, viu, por que não chutou? Por que não bateu? Então, assim, a gente tem que entender que o jogador ele tem que tomada de decisão e é milésimo de segundo, né? Ele preferiu chutar, mas para mim, foi o craque do jogo. Eu vou dar um conceito regular para ele, mas para mim, o Matheus Regis foi o jogador mais lúcido. Se todos estivessem com a lucidez do Matheus Regis, não teria sido 3-0. Regular. Vamos lá, CH, você fica com o protagonista, né? Você vai falar do Gé, por tudo aquilo, não vou repetir, já dissemos várias vezes, mas você fica à vontade. Para quem na audiência rotativa, o Gé hoje perdendo pênalti, saindo, tomou amarelo também, né? O Gé tem 1 ano e 4 meses de Ponte, veio do Itapirense, clube que estava na 4ª divisão, subiu para a 3ª quando o Gé chegou. Aliás, fez parte do acesso. O Gé subiu com o Itapirense, da 4ª para a 3ª, né? Depois veio para a Ponte, nós estamos em 24, foi no final de 22, quando a carreira dele muda, quando ele vem para a Ponte em janeiro de 23, foi importantíssimo na conquista da Série A2 e para a volta do Paulistão também. Teve uma conversa aí de ter ido para o Santos, não foi, ficou chateado, não jogou contra o Coritiba, voltou hoje. E agora está fechada a janela, que só abre lá para junho, julho, né? Então tem que aguardar. Vamos lá, o Gé, como é que está o caso dele? É boa pergunta, como é que está o caso do Gé? Porque é um caso mesmo, né? É um caso comprido, longo e difícil de interpretar. Bom, até o momento do pênalti ele estava bem, foi boa a jogada dele, só que a partir disso cobrou mal, bateu mal, e aí veio o carrinho que originou o cartão amarelo. Eu tenho a impressão que na entrevista coletiva o Brigatti vai justificar que tirou o jogador porque ele tinha cartão amarelo, mas não me convence. Se você não tem um comando para poder chamar o jogador na beira do gramado e pedir calma para ele, aí fica muito complicado, né? Aí fica muito complicado. O que está muito claro para mim? Que aquele problema criado pelo próprio jogador, da insatisfação de não ter ido para o Santos, não foi resolvido. E a gente já conhece de outros carnavais que o Gé tem um comportamento não adequado para um jogador profissional. Mas mesmo assim, o jogo de hoje pedia o Gé, não é? Tem gente que vai concordar que ele saiu, tem gente que vai discordar que ele saiu. Eu discordo. Vou repetir. O comandante tem que ter o comando sobre o jogador de chamar o cara à beira do gramado e falar, tenha calma e eu não posso tirar você. E ele tirou, e a partir daquele momento a Ponte derreteu, na minha opinião. Não foi só por causa disso, tem a competência do Goiás também e a incompetência da Ponte em termos gerais. Mas eu vou dar um ruim pro Gé, não é? Mas eu estou muito curioso para ouvir o João Brigatti na entrevista coletiva. Pois é, até agora não temos notícia da entrevista coletiva. E um detalhe, hoje o Gé, ele arredondou, viu, gente? O Gé completou 50 jogos. 50 jogos, chegou em janeiro de 2023, veio do Itapirense. 13, 14, 15, 16, 17 gols. 17 gols em 50 jogos é a marca aí do Gé. Bom, como foi protagonista, o Gleg, quero ouvi-lo também no caso Gé. E aí, qual é a sua avaliação? Eu
No início da partida a gente percebeu um Gé ligado no jogo, né? Focado. E aí, depois do pênalti, vem aquele lance e o João tira ele do jogo. Eu também não teria tirado, tá? Acho que dá pra... O CH falou uma coisa que é verdade, pô. Chama o cara na beirada do campo, ó. Calma aí, amigão. Calma aí que com a menos vai piorar a situação. E aí a substituição, na minha opinião, prejudicou a Ponte. Mas analisando, até enquanto ele esteve em campo, o Gé estava muito bem. O conceito dele, pela atitude, é ruim, né? Daquele carrinho. Mas pela participação dele no jogo, mesmo perdendo o pênalti, é regular. Tá, e para encerrar contigo, Gleger, por gentileza, os que entraram, algum detalhe aí? Zé Mário, o Emerson, volante, Zé Mário lateral esquerdo. Ninguém. Iago Dias foi que mais jogou, né, os principais aí. E a sua nota aí também do João Brigatti. Mas ninguém se destacou. Na minha opinião, ninguém teve nenhuma relevância aí. Do João Brigatti, Edu, ele vai ter que se explicar, né? Eu conheço o João, a gente sabe que ele tem alguns pensamentos que dificilmente alguém vai tirar aquilo da cabeça dele. Pode ser que tenha tido uma conversa dele com o Gé, né, naquele bate-papo que eles tiveram, e ele falou, primeira que você fizer eu vou te tirar. Eu tô falando isso desde o momento lá que aconteceu a substituição. Pode ser que tenha sido isso. E aí ele foi e tirou o Gé. Pode ser que tenha sido isso. Pode ser que ele tenha tido uma outra leitura, não sei. Vou deixar ele com o cartão amarelo aí, tá cedo ainda, ele vai tomar o vermelho, vou tirar, mas ele vai ter que se explicar, porque ele prejudicou, né, a performance de ataque do time. Então, eu não gostei da substituição e eu queria também entender o porquê que ele não colocou o Elvis. O jogo pedia um jogador como esse, cara, né, de bater bem na bola, de metidas de bola. A Ponte não tinha nenhum jogador de armação. A Ponte não tinha... Pô, o Dodô foi lá fazer a iniciação das bolas paradas e nós vimos o que aconteceu, pô. Uma hora era no ferro, outra na ferradura. Então não dava. Muito mal. Então ele poderia ter colocado o Elvis no intervalo. Testou, vou testar o Dodô, jogador de mais velocidade e tal, né? Vamos testar. Não deu certo? Elvis. Era fato. Eu teria voltado já no intervalo. E aí a gente vem aquela atitude do Elvis no banco. Então, não sei não. Pra mim tem alguma coisa aí, o João vai ter que se explicar. No jogo de hoje, o conceito do João Brigatti é ruim. Tá bom, Gleger, pra você, boa semana, um abraço, viu? Valeu, Edu. Um abraço pra você, um abraço pro CH, a todos os ouvintes e uma boa semana a todos. Muito bem, Goiás 3-0, Goiás 3.0, saiu público, CH 6.460. Lá em Goiânia, público 6.460 e uma renda de 127.975. Olha, dos três que entraram, CH, algo a dizer sobre o Emerson, que veio da Inter, Zé Mário também, que veio da Inter, e o Iago Dias, foi o que mais jogou, entrou a 27 do primeiro tempo no lugar do Gé. Nenhum dos três justificou ter entrado. A Ponte não melhorou. Aliás, com a entrada dos três, o time conseguiu piorar. Eu não gostei de nenhum dos três. Aliás, eu não gostei do trabalho também do treinador, que mexeu de maneira equivocada, fez as escolhas equivocadas. O João destemperado, o João, eu não estou entendendo. Ele tem que dizer na entrevista coletiva ou depois o que está acontecendo. Ele é o comandante, ele tem que ser o cabeça fria do negócio. Por isso que pode ter acontecido o negócio do Elvis, legal, beleza, mas eu preciso entender, porque o João, ele não fala meias palavras, ele vai falar a verdade do que está acontecendo. Passando no ponto ou não, mas ele fala. Então eu estou querendo ouvir, porque o jogo de hoje ele tem que se explicar, porque o trabalho dele hoje, Edu, foi ruim. E contra o Amazonas, CH, na sua opinião, porque é segunda-feira esse jogo, dia 6 de maio, né? Segunda manhã, na outra segunda-feira, claro. Sim. Ponte Amazonas, você acha que a Ponte deveria entrar com 3 zagueiros? A Ponte numa situação difícil, já começa, né? Pode entrar na zona de rebaixamento, jogando em casa, pressão de torcida, ou caso o Gé, como fica ou não fica, muito buchicho durante a semana aí. Você acha que ele deveria entrar com 2 zagueiros, um meio de campo diferente, colocar o Elvis, o que você acha? Ele tem que explicar muita coisa, Edu. O que aconteceu na partida contra o Coritiba, também ele morrer com 2 substituições, e o que aconteceu no jogo, ele não foi bem. Hoje foi um mambembe o trabalho, foi uma grande confusão, não deu certo e ele tem que se explicar.
Eu acho que mais do que isso, e eu não estou aqui sugerindo absolutamente nada, isso não me cabe. Quem tem que decidir sobre o comando técnico do time é o presidente do clube. Mas do jeito que está, mais importante do que saber se vai jogar com 2 ou 3 zagueiros, se o Elvis vai ser titular ou não, se o Gé vai tomar uma geladeira, vai ser titular ou vai voltar o Gabriel, é o comandante do time que tem que se explicar. Por que ele está tomando as atitudes que ele tomou e o destempero dele. Porque o que ele fez no primeiro tempo, ele tá sem pavio. E principalmente com o Gé. E na primeira partida você sabe o que aconteceu em relação à torcida. Eu tenho que falar da primeira coletiva para também trazer para o jogo de hoje. Esse não é o João que eu conheço. Tem alguma coisa errada. E eu tô querendo saber o que está acontecendo. Porque do jeito que tá, Edu, complicado, hein? Vai ser uma semana de bastante buchicho e o próximo jogo tem que ser vitória ou vitória, Edu. É verdade. O CH, você vê a classificação aqui da Série B com 2 rodadas, gente. Tem muita gente disparada aqui. Santos com 6, Sport 6, Chapecoense 6, Operário 6. Depois com 4 pontos, CH, tem o Goiás, o América Mineiro, o Curitiba, aquelas equipes que você mesmo já avaliava antes do campeonato, que a gente sabia. São equipes competitivas em termos de Série B, todo mundo sabe disso, principalmente os 4, né, que foram rebaixados. E o futebol de Campinas, essa situação difícil. Então, a pergunta é, aproveitando e emendando com o amigo, sua última participação, por gentileza, se você tem alguma informação a respeito do novo treinador do Guarani, que o Claudinei Oliveira acabou sendo demitido depois da derrota para a Chapecoense. Já que você colocou essa pauta na roda, nesse momento o Inter está jogando contra o Atlético Goianiense no Beira-Rio. E está 1-1. Sabe quem fez o gol do Atlético Goianiense? Agora o Inter empatou, está no segundo tempo. Derek. E fez um golaço, Edu. O Derek, ex-Guarani, marcando? Isso, fez um golaço. Joga com a camisa 17. Deu um corte no becão lá, na saída do goleirão do Internacional, deu uma cavada e fez 1-0 e o Inter empatou com o Borré, o argentino Borré. O Edu, existem aí muitas conversas, estão falando até de Barroca. Definitivamente, eu não sou um fã dessa coisa de ficar trocando o treinador. Se você vai iniciar um trabalho, o Campeonato Brasileiro é muito importante para os 2 times de Campinas, você tem que ter o cuidado de conhecer o comandante que você está entregando o seu clube de futebol. Antes do campeonato começar, nós fizemos uma entrevista no final do Paulista e antes de começar o Campeonato Brasileiro com o presidente do Guarani. E foi uma pergunta minha. E ele disse que o sonho de consumo dele era o Claudinei Oliveira. Aí o Claudinei perdeu 2 e ele mandou o Claudinei embora. Então quer dizer que em 15 dias ele virou de rei, ele virou... Eu não consigo entender essa falta de convicção. Então, para mim, né, essa coisa de ficar trocando o treinador, é tudo dirigente escondido atrás da atitude e da pressão da torcida. Então você não tinha convicção. Eu não estou falando que o trabalho do Claudinei é bom, hein? Ou era bom. Todo mundo sabe que eu não teria nem mandado o Louser embora. Quem me acompanha todo dia aqui. E eu não teria contratado o Claudinei Oliveira. Eu falei isso aqui mais de 2 dezenas de vezes. Mas eu não comento para ter razão. Já que ele escolheu, e ele que falou aqui na Bandeirantes, que ele era o treinador do sonho dele, jogou 2, perdeu 2 e mandou o treinador embora? Eu não estou entendendo isso. Aliás, eu estou entendendo, não é? O Guarani hoje é tocado por pessoas que não têm a mínima convicção do que estão fazendo. Simples assim. Bateu o pé, a torcida fez pressão, troca o treinador. Vocês não queriam que demitisse? Então estou trocando. E agora traz um treinador de renome, para ficar escondido atrás do treinador. Eu não penso futebol desse jeito, e eu espero que agora o CA tenha juízo e competência para colocar um treinador lá que dê conta do recado. Mas o problema do Guarani não é treinador. O problema do Guarani é o grupo de novo mal formado. Precisava contratar 4 zagueiros, contratou um só. Boa sorte aos envolvidos. E a Ponte vai ter que passar mais uma semana aí tentando entender o que está acontecendo com o comandante dela, que está muito nervoso. Mas não sei o que está acontecendo, quero ouvir. Vou falar de novo, pela 10ª vez essa transmissão. Quero ouvir o João Brigatti para entender o que está acontecendo, Edu.
Bom, vai ser uma semana de muito bochicho, muito trabalho. Quarta-feira, dia 1º, né? É feriado. Sim. Dia 1º do trabalho. E você apresentando aqui na Rádio Bandeirantes o Nossa Área, da 11h30 ao meio-dia. Depois você desce, vai para o programa da TV, Os Donos da Bola, apresentado pelo Batista. Fica você e o Tigrão, às vezes é você e o Gleger. Enfim, e depois tem o Esporte em Debate, aqui das 17h até 19h30. Mas com algumas alterações, amanhã tem o Clássico, acho que o jogo vai terminar mais cedo. Quarta-feira também tem o jogo do Corinthians, vai começar a Copa do Brasil, terça-feira, hein? Terça-feira, terceira fase da Copa do Brasil, muito futebol, muito bochicho. Então, CH, para você um bom descanso esse final de domingo, uma ótima semana e até a próxima. Para você também, um ótimo descanso, um abraço a todos os meus companheiros e eu espero que a semana que está apenas começando, a partir da segunda-feira, seja muito diferente para o futebol de Campinas, porque esse final de semana foi terrível para Campinas e para o seu futebol. Edu, boa noite a todos e até a próxima. Até a próxima. Bom, ainda não tenho nada aqui da coletiva do Brigatti, vamos seguir aqui em frente, vamos ver se chega alguma coisa. Agora são 21h e 23 minutos. Eu venho na sequência com o Em Dia com a Bola, é o nome de Família Gianni, hein? Família Gianni, oferecendo aí o Em Dia com a Bola, tem a Série A, tem a Série B, estamos na segunda rodada da Série C de Cebola, começou a Série D de Dado. E no site da CBF, viu, o meu caro Gilberto Sufi, no site da CBF tá escrito assim: o Cristo Redentor iluminado em verde e amarelo marca o início do Campeonato Brasileiro da Série D de Dado. Tá vendo só que chique? Tá pensando o quê? O Cristo Redentor foi iluminado numa alusão e uma homenagem ao Campeonato Brasileiro da Série D. Agora, por falar em Cristo Redentor, Rio de Janeiro, ô Sufia, eu lembrei de você. Eu tava ouvindo, o show da Madonna vai acontecer, é final de semana agora, né? Show da Madonna no Rio. Você viu? Só 3 aviões. Chegaram 2, vai chegar um terceiro agora. Chegaram 2. Aqueles tipo jumbo mesmo, sabe como é que é? Não sei quantas toneladas de equipamento. Seu Gilberto Sufi, sabe quantos caminhões vão transportar do aeroporto até o local do show? São 30 caminhões, 30. Você sabe quantas pessoas faz parte da equipe da Madonna? Sabe quanto? 90. Eles vão ter que pegar, que coisa incrível, cara. Eles vão armar, eles vão instalar, atenção, Sufi, eles vão instalar 3 academias. 3 academias. Sabe para quê? Para os dançarinos da Madonna. Porque eles vão fazer ensaio. Mas os caras não chegam lá só para ensaiar. Eles precisam passar por uma academia antes. Você sabe quantos quartos serão ocupados no Rio de Janeiro só para receber o pessoal da Madonna? 90 quartos. Pô, é brincadeira, gente. Não é fácil não. E olha que a Prefeitura do Rio trabalha, o governo do Estado do Rio também trabalhando na estrutura, em tudo que precisa. Claro, tem que ter, é evidente. Mas eu fiquei assustado em ver, cara. Impressionante, né? Tudo isso. Meu Deus do céu. Bom, e eu lembrei de você, pô, Sufi, será que você vai ter chamado? Você faz tudo sozinho há quantos anos aqui, ô Sofia? Há quantos anos você faz? 15 anos que você instala futebol aqui, nos estádios, interior afora, viajou, teve a ponte da Sul-Americana 2013, viagens intermináveis, né? Pela Série B que é longa. Depois mudou a maneira de transmitirmos, a gente faz em off também, como todas as emissoras fazem. Mas eu lembrei do amigo Gilberto Sufi, tantos anos aí você com as instalações da Bandeirantes. Vamos lá, nada de Brigatti ainda, não chegou? Dá uma olhadinha no grupo aí, deixa eu ver, dá uma olhada aí, Sufi, nada? Chegou João Brigatti, a Ponte perdeu de 3-0, deixa eu dar uma olhadinha aqui, atenção, o Abimael Costa, meu amigo, Edu, Brigatti perdeu o comando do time, os jogadores vão boicotar, eu acredito que não, viu, Abimael, o Brigatti, ele também aguentou uma barra aí o ano passado, quando a Ponte fugiu do rebaixamento, ganhou do CRB de 3-0. Ele falou aqui, ó, o que eu passei não foi fácil, não. Ele não é de perder o grupo, não, viu? Pode ser que eu me engane, mas se isso um dia acontecer, o próprio Brigatti já chama o Eberlin e falou, tô saindo, tô fora, porque
eu não estou conseguindo pegar e não conseguimos pegar e não estou conseguindo pegar e ter o controle do grupo. Olha, eu agradeço demais a assessoria de imprensa, Paulinho Santana, muito obrigado mesmo, Deus lhe pague pela gentileza. Estou recebendo agora uma informação aqui do Paulo Santana, assessor de imprensa da Ponte, que nós não teremos a coletiva do Brigatti, tá bom? Então, nosso muito obrigado a todos. Seguimos em frente. Vamos então no nosso Em Dia com a Bola 21h27. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara, 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Teleanorte, construir ou reformar com muita economia em até 10 vezes sem juros no cartão Teleanorte. Acesse teleanorte.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone e WhatsApp 19 3370 2550. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Fim de mês imbatível da Telenorte para você fechar o mês com a obra de ouro. Confira as ofertas. Vedaprim Fest 5 quilos, R$ 129,90 cada. Massa corrida Souvenir para interior 25 quilos, R$ 86,90 cada. Argamassa Portocol 20 quilos, R$ 29,90 cada. Ofertas válidas até 30 de abril. E tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Telenorte. Fim de mês imbatível é na Telenorte. Vem! Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Família Diane Restaurante, da nossa família pra sua família. Grande Giba, Gilberto Sulfi pela ponta esquerda e Lucas Pessoa comigo aqui também, Gil Kleber, nossa equipe técnica. Vamos no Em Dia com a Bola, começando pelo Brasileiro da Série B. Então, segunda rodada, tudo começou na sexta-feira na Arena Pernambuco. Sport 2, Vila Nova 0. Gols do Rafael Thierry, zagueiro, e do Gustavo Coutinho, às 6 do segundo tempo. E o público, 14.282. Olha, o Sport ele foi punido porque teve aquele jogo Sport Fortaleza pela Copa Nordeste, em que um grupinho aí, torcedores do Sport, apedrejaram o ônibus do Fortaleza e o Sport perdeu alguns jogos, seria com portões fechados. Então acho que conseguiu uma liberação aí para ter público contra o Vila Nova, né? O técnico Mariano Sosso, o argentino, é o técnico do Sport, e o Márcio Fernandes, o técnico do Vila Nova. Tivemos na sexta-feira Ituano 0, Operário 2, Operário de Ponta Grossa. O Ituano foi rebaixado na Série A2 e já começa com 2 derrotas na Série B. O Alberto Valentim é o treneiro do Ituano, pegou o Ituano na reta final do Paulistão, não teve culpa aí no rebaixamento. Foi na mão dele, mas não teve culpa. O Ronaldo, ex-Guarani,
fez 1-0 pro Operário. Esse Ronaldo, aquele que estava no Horizontino, esse Ronaldo que jogou no Guarani em 2012, foi vice-campeão paulista. E Ronaldi marcou o segundo gol do Operário nos acréscimos, a 53 minutos. O público em Itu, 1.268. Ainda na sexta-feira, Avaí 0, Santos 2. Santos 2 jogos, 2 vitórias. O João Paulo Sherman, lateral direito, fez 1-0 a 12 do segundo tempo. E o argentino Julio Furque, a 33, marcando o segundo gol. E o público de 12.091. E o Eduardo Barroca foi demitido, não é mais técnico do Avaí. Bom, ainda na sexta, no Brinco, Guarani 0, Chapecoense 1. O gol foi do zagueiro Bruno Leonardo, a 29 do primeiro tempo. Público de 4.405, um jogo muito atípico, com 6 minutos. A Chapecoense teve um jogador expulso e depois o Guarani teve um pênalti marcado, né? E aí o VAR chamou, o juiz desmarcou o pênalti, enfim. E aí no final do jogo, nos acréscimos, o Guarani chegou a empatar, o gol também foi anulado, mas muito polêmico essa marcação aí. Aí no final da partida, aliás, depois do jogo, na coletiva, o André Marconato, presidente do Guarani, foi para a coletiva e mostrou toda a insatisfação com a arbitragem e disse que não haveria coletiva. Aí, no sábado, pela manhã, veio a notícia do Claudinei Oliveira sendo demitido. O Claudinei Oliveira, que, portanto, não é mais o técnico do Guarani. E não, oficialmente não se tem ainda quem é o novo treinador do Guarani. Bom, no sábado, lá no Mangueirão, Paysandu e Botafogo de Ribeirão Preto, o jogo foi 1-1. A TV Bandeirantes mostrou essa partida com o Tigrão, o Batista, Tigrão e Glégia, né? O Esligarja, ele fez 1-0 para o Paysandu e o Toró empatou para o Botafogo, hein? Botafogo do técnico Paulo Gomes, português Paulo Gomes, e o Hélio dos Anjos, treneiro do Paysandu, saiu da ponte, subiu com a ponte ao Hélio dos Anjos, e no Paysandu também subiu, ano passado, da C para B, e acabou sendo campeão paraense, também o Hélio dos Anjos, e está na final aí da Copa Verde, né? Está na final aí da Copa Verde. Um abraço aqui pro Pedro Gozzi, né? E indignado com essa derrota da Ponte. Então, Paysandu 1, Botafogo também 1, tá? Tivemos ontem lá no Rei Pelé, CRB 0, Amazonas também 0. O Adilson Batista é técnico do Amazonas, Daniel Paulista faz tempo como técnico do CRB. Tivemos no sábado à noite, no Independência, América Mineiro 2, Novo Horizontino 0, gols do Vitor Jacaré e do Alê. Vitor Jacaré e Alê, marcando pro América, público 2.800 no Independência. Hoje, à tarde, lá em Curitiba, o Brandão marcou a 39 do segundo tempo, o gol da vitória ficou nisso. Curitiba do Guto Ferreira 1, Brusque 0, Luizinho Lopes é o técnico do Brusque. E você curtiu aqui Goiás 3, Ponte 0, o Gé perdeu um pênalti aos 21 do primeiro tempo, o Tadeu defendeu, depois o Gé acabou sendo substituído, o Marcão a 31 do primeiro tempo, 1-0 Goiás, o Edson a 16 do segundo tempo, o Edson que jogou na Ponte em 2020, Edson fez 2-0 e o Breno Herculano a 27 marcando aí 3-0 e o público 6.460. E amanhã fecha a rodada com Mirassol e Ceará. Vamos aqui à classificação do Brasileiro da Série B. Vamos lá, em primeiro Santos com 6, em segundo Sport com 6, em terceiro Chapecoense 6 também, em quarto Operário com 6 pontos, em quinto Goiás com 4, em sexto América Mineiro 4, em sétimo Coritiba 4, oitavo Brusque com 3, em nono Vila Nova 3, décimo Novo Horizontino com 3, em 11º Botafogo de Ribeirão com 2, o Ceará é 12º com 1, 13º Amazonas com 1, em 14º CRB com 1, em 15º Paysandu tem 1, em 16º que chega a Ponte com 1 ponto. E depois com nenhum, os 4 últimos, Mirassol, Avaí, Guarani e Ituano, Guarani penúltimo. O que acontece? Mirassol e Ceará, se o Mirassol pelo menos empatar, aí a Ponte entra na zona de rebaixamento, porque vai dar 1 ponto para cada um,
Só que no saldo, a Ponte tem -3, o Mirassol tem -2. Vamos ver aqui a próxima rodada do Brasileiro da Série B. Nós teremos na sexta-feira Paysandu e Avaí, Curitiba e Sport jogando na sexta-feira. No sábado, Chapecoense e América, Vila Nova e Operário, Ituano e Novo Horizontino. Domingo, Brusque e Goiás. Ainda domingo, Ceará e CRB. A Ponte joga a segunda. Ponte e Guarani jogam na segunda-feira, dia 6 de maio. E ambos às 20 horas. Majestoso, Ponte Amazonas e o Guarani na Vila contra o Santos. Portões fechados. Ficando para terça-feira, dia 7, só terça vai terminar a rodada, hein? Terça-feira, Botafogo e Mirassol. Vamos ao Brasileirão, hein? Vamos ao Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos lá, Brasileirão, o que foi que aconteceu aqui? Bom, ontem, gente, o que aconteceu em São Januário? É brincadeira. Como é que pode? Vasco da Gama 0, Criciúma 4. Um placar histórico e o Ramon Dias acabou saindo, não é mais técnico do Vasco. Uns dizem que ele mesmo pediu demissão. Outros dizem que ele foi demitido. Mas não é mais técnico do Vasco, o argentino Ramon Dias. Ele e o filho dele saíram. Não tem como, né? O Felipe Mateus 1-0. De novo, Felipe Mateus 2-0. O francês Bolazier 3-0 Criciúma. E o Igor Meritão marcando o quarto gol, tá? 4-0, Cláudio Tencati, que é uma lenda. Em termos de treineiro, ele ficou muito tempo no Londrina, e agora o Cláudio Tencati, muito tempo no Criciúma. Foi ele que subiu com o Criciúma o ano passado. Tivemos ontem à noite na Arena Pantanal, Cuiabá 0, Atlético Mineiro 3. Olha, que time tem o Atlético, né? Vargas fez 1-0, Scarpa 2-0 e Paulinho 3-0. Paulinho, sempre Paulinho. Como marca Paulinho, é brincadeira. O Hulk não jogou e o Scarpa caiu com uma luva. Uma grande contratação do Atlético Mineiro. O Scarpa, né, ex-Palmeiras, estava no exterior e realmente já marcou vários gols aí. Que time tem? A folha de pagamento do Palmeiras é cara, Flamengo é cara, mas do Atlético Mineiro também não fica muito atrás, viu? O público na Arena Pantanal, 6.711. E o Daverson, segundo o presidente do Cuiabá, não joga mais no Cuiabá. Não joga mais o Daverson. E tivemos ontem à noite na Arena Fonte Nova, o Bahia recebeu o Grêmio, jogou bem, venceu. O Everaldo fez o único gol do Bahia, 16 do primeiro tempo, Bahia 1, Grêmio 0. O Renato Gaúcho meteu a boca na arbitragem brasileira, meteu a boca na CBF, na coletiva, olha, mas não economizou. E ele, na coletiva, mostrou ele ficou inconformado com a presença de um diretor da Federação Baiana na beira do gramado. Ele falando, esse homem não pode ficar aqui. E teve um jogador do Grêmio expulso, alguma coisa assim, que foi esse dirigente baiano que chamou a arbitragem, ou chamou o bandeirinha para falar, tentou, né, fazer uma intervenção nesse lance aí que Renato Gaúcho foi o louco da vida. Olha o público na Arena Fonte Nova, 36.066. Os jogos de hoje no Maracanã, Flamengo 0, Botafogo 2, olha o fogão líder, hein? Olha o fogão líder de novo, hein? Gols do Luiz Henrique e do Savarino. Savarino marcou nos acréscimos. 53.683 o público no Maraca. No Mineirão, Cruzeiro 3-1 no Vitória. O Matheus Pereira 1-0 Cruzeiro. O Lucas Silva empatou pro Vitória. O Rafa Silva 2-1 Cruzeiro. E Arthur Gomes 3-1 Cruzeiro. E atenção, amanhã vai ser fechado. O negócio já foi fechado, mas vai ser concretizado amanhã. O Ronaldo está deixando de ser aí o administrador do Cruzeiro, né? O Cruzeiro está sendo vendido, o Ronaldo está vendendo o Cruzeiro para uma pessoa muito influente lá em Belo Horizonte, que é um grande atacadista que já patrocinou o Cruzeiro. Então o Ronaldo não vai ter mais nada com o Cruzeiro a partir de amanhã. Bom, Neoquímica Arena, Corinthians recebeu o Fluminense. Wesley 1-0 a 39 do primeiro tempo, Wesley a 46, primeiro tempo 2-0 Timão, e o Kaká com 1 minuto do segundo tempo 3-0. Então Corinthians marca 2 no final do primeiro tempo, começa o segundo marcando também,
aí desmontou aí o Fernando Diniz, né? Bela vitória do Corinthians com público de 42.119. No Neoquímica Arena é sempre assim, é sempre 42, 44, isso se o Corinthians não estiver bem. Se o Corinthians deslanchar, aí a coisa muda. No Alfredo Jaconi, Juventude Atlético Paranaense, o Eric Farias fez 1-0 Juventude, o Nicão empatou pro Atlético 1-1. No Castelão, o Fortaleza recebeu o Red Bull Bragantino, o Kervin Andrade 1-0 Fortaleza e ele, Eduardo Sacha, empatou pro Bragantino 1-1 lá no Castelão, tá? E no Beira-Rio, partida em andamento, finalzinho aqui, Inter e Atlético Goianiense está 1-1. O Derek, ex-Guarani, fez 1-0 para o Atlético e o colombiano Borré empatou para o Inter. O detalhe é que o trio é feminino, quem está pitando é a Edna e todo o pessoal do VAR também são mulheres. Ao todo são 10 mulheres, 10, que estão dirigindo essa partida entre Inter e o Atlético Goianiense. E amanhã, 20 horas, Morumbis, tem São Paulo e Palmeiras, que foram muito bem na Libertadores no meio de semana. Vamos lá então, em termos de classificação, Botafogo tem 9, Atlético Mineiro em segundo com 8, Bragantino terceiro com 8, Atlético Paranaense tem 7, o Bahia tem 7, Internacional 7, Cruzeiro 7, o Flamengo oitavo com 7, em nono Grêmio com 6, em 10º Criciúma com 5, 11º Fortaleza com 5, em 12º Juventude com 5, em 13º Corinthians 4, em 14º Palmeiras 4, em 15º Fluminense 4, 16º São Paulo com 3. Opa! Como assim, seu Edu? Vai jogar amanhã, né? Mas o São Paulo é 16º, cara. São Paulo é o primeiro fora da zona. Depois os 4 últimos, Vasco 3, Vitória tem 1, Atlético Goianiense tem 1 e o Cuiabá 3 jogos, 3 derrotas, nenhum ponto ganho. Olha, é o seguinte, vai começar a Copa do Brasil terceira fase, na terça começa, tem jogos na quarta e na quinta. Então o Brasileirão volta sábado com Fluminense e Atlético Mineiro. Esse jogo vai ser sábado, 16 horas. Sábado, Corinthians e Fortaleza, Neoquímica. Sábado, Red Bull Bragantino e Flamengo. Olha que jogão. Mineirão, Cruzeiro e Inter, sábado também. Domingo tem Grêmio e Criciúma. Domingo tem Vitória e São Paulo, lá no Barradão. Atlético Paranaense recebe o Vasco. E o Vasco tem um compromisso também pela Copa do Brasil, hein? Já tomou de 4 do Criciúma. Quer ver? O Vasco pega pela Copa do Brasil. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só para ver aqui a situação do Vasco. Em termos... Deixa eu ver aqui. Em termos de Copa do Brasil. O Vasco pega quem, cara? O Vasco pega o Fortaleza. O Vasco pega o Fortaleza quarta-feira no Castelão. Jogo de ida. Então tomou de 4 do Criciúma, vai pegar o Fortaleza. E depois o Vasco pega o Atlético Paranaense em Curitiba domingo, vai vendo. Ainda domingo tem Botafogo e Bahia, tem Cuiabá e Palmeiras, ficando para segunda-feira, dia 6 de maio, Juventude e Atlético Goianiense. Essa é a situação do Campeonato Brasileiro da Série A. Olha, Campeonato Brasileiro da Série C. Campeonato Brasileiro da Série C de Cebola. Estamos na segunda rodada. Nós temos 2 paulistas, o São Bernardo e a Ferroviária, né? E o São Bernardo na estreia empatou com o Náutico em Recife 1-1. E ontem, no 1º de maio, grande vitória, São Bernardo 4, Tombense 2. O Igor Bahia 1-0 para o Tombense. Aí o São Bernardo empatou com o Vitor Ricardo. São Bernardo 2-1 com o João Diogo. São Bernardo 3-1 com o Kaique de pênalti. Aí o Igor Bahia, de novo marcando o segundo gol do Tombense, 3-2 para o São Bernardo até então. E no finalzinho o Kaique marcando o 4º gol, 4 São Bernardo, 2 Tombense. E hoje tivemos aí a partida da Ferroviária. A Ferroviária jogou no Rei Pelé contra o CSA. Jogou no Rei Pelé contra o CSA. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar. O Campeonato Brasileiro da Série C.
De vez em quando a internet dá uns quebrados aqui. A Ferroviária, ela empatou no Repelé. Foi 1-1. CSA 1, Ferroviária 1. O Yuri Tanque fez o gol do CSA e o Jackson empatou para a Ferroviária. Esse Yuri Tanque não é aquele que jogou no Guarani, aquele que jogou no Guarani, né? Yuri Tanque, aquele está na Coreia, tá bom? O Atlético, que é treinado pelo Roger, ex-atacante da Ponte, é a segunda vez que ele é técnico lá. O Atlético lidera. Olha, a Série C tem 20 clubes. Mais uma vitória do Atlético. Deixa eu ver se eu pego aqui. O Atlético ganhou de 3-1 do Remo. Esse jogo foi ontem. Lá em São João del Rei, em Minas Gerais. Atlético 3, Remo 1. Ó, a rodada foi essa. Sampaio Correia 1, Figueirense 1. ABC 0, Náutico 3. São Bernardo 4, Tombense 2. Atlético 3, Remo 1. CSA 1, Ferroviária também 1. Londrina 0, Ipiranga 4. Ô, louco, o Londrina já desceu para a Série C e toma lambança. Botafogo da Paraíba 1, Caxias também 1. Volta Redonda 2, Floresta 0. Floresta 1, Volta Redonda 2, Floresta 1. E nós vamos ter amanhã Ferroviário e o Aparecidense, tá? Amanhã. E amanhã também tem São José e o Confiança. O São José de Porto Alegre. Nós vamos ter turno único e 8 vão se classificar para a próxima etapa, tá? Por enquanto, Atlético com 6, Ipiranga 6, Volta Redonda 6, Náutico 4, São Bernardo 4, Botafogo da Paraíba 4, Figueirense 4 e o Aparecidense com 3 são os 8 primeiros. Lembrando que 4 serão rebaixados. Por enquanto vai dar Ferroviária, São José, Floresta e a equipe do Remo. Campeonato Brasileiro da Série C de Cebola. Agora, pera um pouquinho só, deixa eu pegar aqui, porque começou o Campeonato Brasileiro da Série D de dado. Se a internet não falhar, tô clicando aqui, porque nós temos 3 paulistas na Série D de dado. Água Santa, Inter de Limeira e Santo André. Eles estão no grupo 8, porque, gente, a Série D de dado são 64 equipes. São 8 grupos de 8 equipes cada. 8 grupos de 8 equipes cada. Deixa eu ver aqui, grupo 7, grupo 7. O que aconteceu? O Água Santa jogou ontem em Patrocínio, Minas Gerais, contra o Patrocinense. E ganhou de 2-0. Gols de Gustavo Nescau e Neilton de pênalti. Tá? Água Santa. A Inter de Limeira recebeu o Pouso Alegre ontem. Lá em Limeira ganhou. Inter 1, Pouso Alegre 0. Gol. Sabe quem marcou o gol da Inter? Diego Jussani. Que primeiro, muitos anos atrás, jogou na Ponte, 2007 e tal, jogou no Guarani também, muitos anos depois. E amanhã o Santo André joga em Maringá, contra o Maringá. Bom, o que acontece? Aqui nesse grupo, aqui quem são os 8? Água Santa de Limeira, Costa Rica, do Mato Grosso do Sul, São José. É o São José, tem o São José também. Olha, mais um paulista, me perdoe, São José. Cadê o São José? O São José jogou? Ou vai jogar? Deixa eu ver aqui. Cadê o São José? São José empatou 0-0 com o Costa Rica. O jogo foi ontem. São José 0, Costa Rica também 0. Tá? Costa Rica do Mato Grosso do Sul. Então são 4 paulistas, tá? Tem o Maringá, Santo André, Pouso Alegre e Patrocinense. Os 8 aqui no grupo. Tá repetindo. Água Santa, Inter de Limeira, Costa Rica, São José, Maringá, Santo André, Pouso Alegre e Patrocinense. É turno e retorno e 4 se classificam para a próxima etapa. Então, é só a primeira rodada. Tem muita coisa pela frente. Deixa eu falar aqui para vocês sobre o Campeonato Paulista da Série A3. Tivemos ontem lá em Votuporanga a final Votuporanguense e Grêmio Prudente. Eles subiram, né? A Votuporanguense eliminou o Desportivo Brasil, que é de Porto Feliz. E o Grêmio Prudente eliminou o São Bernardo, o Sport Clube São Bernardo, na fase semifinal. Então subiram Votuporanguense e Grêmio Prudente. E eles depois
se enfrentaram para decidir o título. O primeiro jogo foi em Presidente Prudente, foi 2-2. E ontem, lá em Votuporanga, com um público de 6.700, Votuporanguense 1, Grêmio Prudente 0. Gol de Edson aos 27 do primeiro tempo. Parabéns aí a Votuporanga, campeã da Série A3. Então subiram para a Série A2, Votuporanguense e Grêmio Prudente. E hoje tivemos 2 acessos da Série A4 para a Série A3. O Rio Branco de Americana, jogando em Jaú, ganhou de 3-0. 15 de Jaú 0, Rio Branco de Americana 3. Segundo nota que eu li, 300 torcedores de Americana para Jaú. Olha, foi até prefeito de Americana, foi, vice-prefeito foi também. Tinha vereador, presidente da Câmara. Grande vitória. No jogo em Americana foi 1-1. Então no agregado 4-1 para o Rio Branco, que subiu. E a Francana subiu hoje também, empatou em casa 0-0 com o SKA Brasil, SKA, né? SKA Brasil 0-0. Primeiro jogo também foi 0-0 na casa do SKA. A Francana, campanha melhor, então acabou subindo também. Parabéns a Rio Branco e a Francana. Lembrando que na Série A2, o Velo Clube foi o campeão e o Noroeste foi o vice. Então, Velo Clube e Noroeste, os mais novos integrantes do Paulistão do ano que vem. Parabéns a ele, né? O Velo Clube voltando depois de 45 anos e o Noroeste faz tempo que não voltava também, tá? E o interessante é que na fase de classificação, sétimo, foram 8 clubes que se classificaram. 8 clubes. Exatamente Velo Clube e Noroeste que estavam em 7º e 8º lugares. Coisa incrível, né? Me lembrou o Santos de 2002, Campeonato Brasileiro. Lembra-se do Brasileiro 2002? Eram 8 que se classificavam. E o Santos foi o 8º colocado e foi o campeão brasileiro. Naquele jogo final contra o Corinthians, do Robinho, das pedaladas e tal. Deixa eu ver aqui, olha, a Copa do Brasil. Vamos lá. Lembrando que Roger Williams narrou aqui, Goiás 3.0 e não temos hoje aqui a Coritiba do Brigatti. Terceira fase da Copa do Brasil começa na terça-feira, em terça. Atenção, em jogos de ida. 19 horas em Salvador, Bahia e Criciúma. 20 horas em Ponta Grossa, Operário e Grêmio. 21h30 na Arena MRV, Atlético Mineiro Esporte. Jogão, hein? Olha na quarta-feira. Quarta-feira, dia 1º de maio, é feriado. Então, por isso que vai ser 16 horas, dia do trabalho. 16 horas em Brusque e Atlético Goianiense. 16 horas, Sampaio Correia recebendo o Fluminense lá em São Luís. 18 horas em Erechim, lá Rio Grande do Sul, Ipiranga e Atlético Paranaense. 18 horas lá na Paraíba, na cidade de Souza e Red Bull Bragantino. 19 horas no Castelão, Fortaleza e Vasco. 20 horas da quarta-feira, América de Natal e Corinthians. 21h30, Flamengo e Amazonas. 21h30 da quarta-feira, Internacional e Juventude. Na quinta-feira, dia 2 de maio, teremos mais 5 jogos. 19 horas, Botafogo do Rio recebendo no Engenhão o Vitória. 19h30, lá em Belém, no Mangueirão, vai ser Águia de Marabá e São Paulo. O Águia de Marabá, conforme o próprio nome diz, é de Marabá, no Pará, mas Copa do Brasil, terceira fase, tem que jogar no estádio de maior capacidade, por isso que vai ser no Mangueirão. Águia de Marabá e São Paulo. 20h30 da quinta-feira, CRB e Ceará. 21h30 da quinta-feira, Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. E 21h30 da quinta, Goiás e o Cuiabá. E seja o que Deus quiser, depois, lá para o dia 20 e pouco de maio, os jogos da volta, tá? Deixa eu fazer uma outra informação aqui, que pena, hein? Não deu pro Vôlei Campinas. Perdemos hoje a final no Geraldão, lá em Recife. Final da Superliga. O SESI Bauru venceu por 3-0 o Vôlei Campinas. 25-16, 25-23 e 25-20. Mas olha,
É a alegria de Campinas, orgulho de Campinas, o nosso vôlei masculino. Esse é um vôlei que veio para ficar, é um projeto que já se sacramentou, já tem público no Taquaral, todo jogo aqui em Campinas lota. Eles fazem um trabalho também sensacional. Às vezes o ingresso é 1 quilo de alimento não perecível que vai para o banco de alimentos aqui de Campinas, numa ação social muito importante. Mas é o vôlei, parabéns. O Maurício, nosso grande levantador, nosso bicampeão olímpico, né? O Maurício, o campineiro Maurício Lima, está à frente também desse projeto. Mas é louvável, não vai perder. Eu acho que chegou na final com todas as letras, emoção em cima de emoção, enfim, é garantido, é público garantido. Os meninos de ouro do vôlei, né? E também tem o time de basquete feminino aqui em Campinas, o pessoal gosta, adora, é difícil, depende de patrocinador, tem que ficar em cima, tem que ir articulando, é ano de eleição, né? Então é um pouquinho menos difícil você negociar, tem isso também, mas depende também do poder público, a continuidade dessas equipes aqui na nossa cidade. Muito bem, 21h58, Sufi. E aqui na Bandeirantes, preciso de uma água urgente, você ficou em dia com a bola. Venha conhecer a vista mais charmosa de Campinas e vivenciar uma experiência gastronômica com o melhor da Itália contemporânea em um ambiente muito intimista e charmoso. A comida mais saborosa da cidade, acompanhada de um atendimento de excelência. Agora com novidades, a nova unidade da Rostisserie do Famiglia Gianni em Vinhedo. Estrada da Boiada 800. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Informações e reservas 19 3294 2087. O Feirão TC10 foi estendido. Torcedor pontepretano, aproveite os valores especiais de início de temporada do sócio torcedor da Macaca. Desconto de 30% na contratação anual e 15% no semestral. Descontos válidos para todos os planos. Além de brindes e o giro de roleta para ganhar uma experiência exclusiva. Acesse o site novotc10.com.br e confira todas as possibilidades. Não perca essa oportunidade única de pertencer à força da maior do interior. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Olha, e acabou o Internacional 1, Atlético Goianiense também 1-1 no Beira-Rio, Inter e Atlético de Goiás, 1-1, Derek, ex-Guarani fazendo gol aí do Atlético Goianiense. Bom, meus amigos, olha, final de semana terrível, hein, pro futebol de Campinas. Na sexta, o Bugre perdeu da Chapecoense 1-0 no Brinco e a Ponte hoje perdeu lá em Goiânia, Goiás 3.0. Quem narrou foi Roger Williams, com Gregory Zorzin CH nos comentários e Vladimir Catarino nas reportagens. Vamos lá, na técnica, alô Gil Clever, um abraço, muito obrigado. Gilberto Sufi à minha frente, Sufi, um abraço, viu? Muito obrigado, sensacional. E Lucas Pessoa também no YouTube e nos lances aí, nos lances das defesas, enfim. Nosso Lucas Pessoa, muito obrigado mesmo, tá? O nosso querido Gabriel Ribeiro está de férias, mas com certeza vai voltar com tudo, né? Então vai ser uma semana de muito bochicho. A Ponte, um pontinho, 16ª. Se o Mirassol pontuar, a Ponte entra na zona de rebaixamento. O Guarani, penúltimo com nenhum ponto. E o Claudinho Oliveira foi embora. Bochicho aí para saber quem vai ser o próximo técnico do Guarani. Meus amigos, um grande abraço. Muito obrigado. Eu volto. A próxima é só dia 6, né? Segunda-feira da outra semana, dia 6 de maio, com Ponte Amazonas e Santos e Guarani. Então, na próxima segunda, 6 de maio, eu volto 6 de maio. Se Deus quiser, eu volto. Se Deus quiser. Aqui deu. Apito final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.
Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. A respeito disso, eu devolvo para vocês. Por exemplo, como é que eu declaro saque no fundo de garantia? Tá? Por exemplo, muita gente está recebendo fundo de garantia ou foi dispensado, né? Isso tem que entrar na declaração de imposto de renda. Se eu fui mandado embora, como é que entra? Como é que